se vai dar empate na sua opinião, tá bom? Muito bom contar com você, a gente já vai registrando a sua participação. Se você não segue a gente ainda, tá no YouTube Futebol Interior. Para comentar você tem que seguir, né? Então se inscreve no canal, na verdade seguir não, mas se inscreva no canal e deixa lá também o clique no sininho. Se estiver gostando da transmissão, se gostar do nosso trabalho, vai ser legal ter o seu joinha e compartilha também a transmissão para que a gente possa alcançar mais seguidores e mais torcedores, porque hoje é jogo importante, jogo histórico. Eu ia dizer pro futebol paulista, acho que foi pro futebol nacional, né? Porque já foi, por exemplo, final de Campeonato Paulista. Daqui a pouco o Arthur Eugênio vai trazer um pouquinho da primeira final lá no ano de 1977. São 3 da tarde, mais 15 minutos. 3 da tarde, mais 15 minutos. Sempre bom contar com a sua audiência neste domingão, 11 de janeiro de 2026, no pontapé inicial do Campeonato Paulista. Eu vou chamar já os nossos parceiros da transmissão, mas além desse jogo da Ponte Preta com o Corinthians, né, que acontece daqui a pouquinho, eu tô seguindo aqui o placar ao vivo do portal Futebol Interior. Lembro você que ainda hoje tem Velo Clube e Botafogo, 5 da tarde. A bola rola na cidade de Rio Claro. O Velo Clube debutando, estando, né, na primeira divisão do futebol de São Paulo. O time que está debutando é o Primavera. O Noroeste encara o Red Bull Bragantino. Deixa eu ver o horário desse jogo, lá no Alfredo de Castilho. 18h15 ou 6h15 da noite. Às 8h30, o Mirassol, o impressionante Mirassol, encarando o tricolor, o São Paulo. A bola vai rolar no José Maria de Campos Maia. Lembrando que o Mirassol tá na Libertadores, né? Tivemos ontem a abertura do campeonato. O Bernô enfiou 4-0 no Capivariano de Hélio Cizenando. E o torcedor pontepretano vai lembrar dele, né? Echaporã fez 2 gols no jogo, jogando pelo São Bernardo, isso mesmo. Tivemos também o Santos vencendo o Novo Horizontino de virada pelo placar de 2-1. Gabigol reestreando com a camisa do Santos, foi para a rede. O Guarani, com transmissão aqui do portal Futebol Interior, empatou com o Primavera. O Primavera empatou no finalzinho do jogo. Gol do ex-centroavante que passou pela Ponte Preta também, né? No final do jogo, empatando pro time do Primavera, o Josiel. Muita gente não vai lembrar, mas o Josiel jogou na Ponte Preta. Esteve no elenco da Ponte Preta, jogou muito pouco, né? Mas esteve no elenco da Ponte Preta, isso há 4, 5 temporadas atrás aí, se eu não estou enganado. Tivemos também ontem a Luz, a Portuguesa no Canindé, sendo derrotada pelo Palmeiras pelo placar de 1-0. Beleza? Placar ao vivo, portal Futebol Interior. Se você não tem, baixe o aplicativo e confira também todos os campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar os coleguinhas da transmissão. 3 da tarde, mais 17 minutos. Deixa eu mandar um abraço pro nosso Frank Francisco, também faz parte da mesa aqui do portal Futebol Interior. Já nas próximas transmissões estará compondo a nossa mesa. Bom, 3 da tarde, mais 18 minutos. E ele está de volta, reestreando aqui no portal Futebol Interior, e vai trazer todas as informações de Ponte Preta e Corinthians e Ponte Preta. Tudo bem, professor Israel Moreira? Grande abraço para você, boa tarde, bem-vindo de volta a casa. Opa, beleza, Marcelo e Carlos Corsato, um abraço, muito obrigado, hein, pela presença, Felipe Marques também, aliás, muito obrigado pelo convite, né, a presença minha, muito obrigado pelo convite mais uma vez, de estar aqui nessa casa que eu tenho um carinho muito grande, foi minha primeira casa no mundo do esporte aqui em Campinas, no mundo do futebol, lá em 2023. Aliás, eu e Carlos Corsato, em determinado momento, viramos meme aí, numa discussão com a torcida do Cruzeiro. Aliás, a torcida do Cruzeiro que pegou a nossa transmissão e fez um meme lá na discussão, na qual o Corsato dizia que o Léo Naldi era melhor que o Neto Moura, e eu falava o contrário na época. E depois o tempo me deu razão, eu acho, hein? Depois o Corsato fala, mas muito feliz, Marcelo, de estar de volta ao microfone da Rádio Futebol Interior. E 78 dias, né, quase 80 dias depois da conquista do título da Série C, a Macaca está de volta aos gramados. Não tão bem fora dele, né? Muitos problemas de lá para cá, transfer ban, suspensão de treinamento durante a pré-temporada, contratação e sem inscrição, né, devido ao transfer ban. A Macaca contratou 11 jogadores, não pôde inscrevê-los para a primeira rodada e aí foi ao resgate da base. 8 garotos da base foram resgatados aí pela comissão técnica com aval
do Marcelo Fernandes, do Edson Boaro, e estão no elenco Ponte Pretana, a macaca que já está definida e escalada por Marcelo Fernandes. Ô Marcelo, Diogo Souza é o goleiro número 12, Pacheco, lateral direito 22, Simon, zagueiro número 4, e a novidade, o Diego Leão, menino da base, que estava no time da Copinha, 3 vitórias sob o comando do Nenê Santana, veste a camisa número 3, e na lateral esquerda a improvisação do João Gabriel, que é lateral direito de ofício, e vai cumprir aí para ajudar a equipe na lateral esquerda. O meio-campo de Rodrigo Souza, volante, número 5, Gustavo Teles, 35, e Elvis, contrato renovado, 3 anos aí, agora até dezembro de 28, o craque da camisa 10 Ponte Pretana estará em campo. E no ataque, Bruno Lopes, 77, Diego Tavares, 7 e Gé, o atacante Gé, veste a 9. O técnico Marcelo Fernandes está, então, com as opções, tem à sua disposição no banco de reservas os garotos que puxou da base. Todos eles vão completar aí o banco de reservas. Guilherme Viana no gol, o Júlio, o Nicolas, o Damião, o Caio Ganga, o Gustavo Almeida, o Juan, o Gabriel, o Serginho, que aí não é da base, o experiente Serginho, contrato renovado, está no banco de reservas, Gustavo Rabelo, Luquinha e o Pedrinho. Essa é a macaca, pronta e escalada para pegar o Corinthians daqui a pouco na Neoquímica Arena. Muito bem, Ponte Preta então com muitos problemas na pré-temporada, tivemos greve, enfim, mas conseguimos montar aí um time para enfrentar o Corinthians e com certeza a Ponte Preta vai lutar muito aí para tentar a vitória nesta tarde na Neoquímica Arena. E o campeão da Copa do Brasil, fala pra gente desse timão, o Corinthians, Israel. O Corinthians, campeão da Copa do Brasil e campeão paulista, o último campeão paulista também é o Esporte Clube Corinthians Paulista, já definido pelo técnico Dorival Júnior, também com uma equipe mista, também sofreu transfer ban, não teve greve, nem suspensão das atividades na pré-temporada, mas também com muitos problemas fora de campo, jogadores que saíram, jogadores machucados, o Corinthians não terá suas principais peças para encarar a macaca nessa primeira rodada, e o Dorival Júnior definiu com Hugo Souza no gol, Mateuzinho lateral direito, André Ramalho, Gustavo Henrique, a dupla de zaga, e Matheus Bidu na lateral esquerda. O meio-campo de André, Charles e Carrídio, Bidon, Vitinho e Guinegão, a equipe corintiana escalada para essa primeira partida, primeira rodada do Campeonato Paulista 2026. O Coringão daqui a pouco vai encarar a macaca em Itaquera, Marcelo. Muito bem, 3 da tarde mais 22 minutos, esperava um Corinthians bem mais enfraquecido, né? Vamos dizer assim, um Corinthians misto mesmo, mas tem boa base do time que terminou a temporada, né, Israel? Com certeza. Os principais desfalques, Marcelo, Maicon, vendido ao Atlético Mineiro. Memphis e Ranielli, machucados, estão na transição. Yuri Alberto quer ser vendido para a Itália, tanto é que passou a temporada ao final do ano e a última semana, essa última semana agora, a primeira semana de janeiro, na Itália, para tirar a sua cidadania italiana. A Lazio fez uma proposta para levar o atacante corintiano, o Corinthians recusou. O Corinthians quer o que a Lazio ofereceu apenas nos seus 50% a que tem direito do passe do Yuri Alberto. A Lazio ofereceu os 24 milhões de euros pelo 100% do passe do Yuri. Então tá nesse impasse aí a venda do Yuri Alberto, que não joga também. Outros jogadores que são desfalque na equipe do Corinthians, o Raniel Martínez, venezuelano, não conseguiu sair ainda, né, da ocupação americana na Venezuela no final do ano. Ele ficou preso, não conseguiu o passaporte de renovação para voltar ao Brasil. Também está fora, com muitos problemas. E o Dorival Júnior, assim como o Marcelo Fernandes, também foi à base, resgatou os jogadores da Copinha para compor o elenco na partida de hoje. É isso, Ponte Preta e Corinthians e Ponte Preta, a bola rola daqui a pouquinho, 4 da tarde na Neoquímica Arena. Bom, ele já me cornetou fora do ar, continua o mesmo mala de 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, não muda, cara. Isso não vai mudar. Vamos lá, solta a vinheta dele aí, ô Felipe. Carlos Corsato. Fala, mais feio que eu, tudo bem? Grande abraço, boa tarde, prazer estar mais uma vez com você na temporada 2026. Mais uma temporada juntos, né, Corsato? Grande abraço para você, pro torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Seja bem-vindo aqui o professor Israel Morena, meu truta, meu brother. Né, ele fala aqui do... Calma, Israel, o futebol, ele é... O Marcelo gosta muito de usar a palavra cíclico. Nossa. O Marcelo gosta de usar essas coisas. Que beleza. E calma que o Leonardo ainda vai superar o Neto Moura. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Bom, o Israel falava aí, você falava também, vocês dois estão com medinho, né, de dizer, né? Você foi mais enfático, né? A diretoria da Ponte disse que não foi uma greve. Os jogadores... Exato. Os jogadores fizeram uma nota divulgando que era greve.
ok, não foi uma nota do sindicato e só por isso poderia não configurar uma greve, porque a greve só pode ser feita através do sindicato, né? Então, ok, eu entendo. Mas vamos lá, né? Se de direito não aconteceu uma greve, de fato aconteceu uma greve. Vamos lá, resumindo aqui. O Corinthians voltou no dia 2 de janeiro. O que isso significa? Significa que Corinthians e Ponte Preta, tecnicamente e fisicamente, eles estão mais ou menos no mesmo patamar. Desculpe, quando eu falo tecnicamente. Porque o Marcelo usou aqui a expressão. Eu achei que o Corinthians viria mais remendado. Isso. E não veio. Não veio. Se bem que os caras que não estão jogando, que não vão jogar, que o nosso repórter aqui, o Israel, colocou, são os principais jogadores do time. O sistema defensivo é todo titular, né? Gustavo Henrique, André Ramalho, Mateuzinho e Bidu e o Hugo Souza. Não, sim, beleza, mas é melhor você ter o sistema defensivo titular do que Memphis e Yuri. Peraí, né, velho? Garro, é melhor esses caras não jogar. Verdade, o Garro que sofreu uma cirurgia na mão, né? Fez a cirurgia essa semana, sofreu contra o Vasco na final da Copa do Brasil e está afastado, contundido aí com um punho, né? Fez cirurgia no punho. Outro também que eu acho que vai fazer muita falta pro Corinthians na temporada é o Michael, jogador que passou pela Ponte Preta, inclusive. É muito bom jogador. Enfim, então, fisicamente, entendo que as equipes vão estar iguais. Tecnicamente, obviamente que não. O Corinthians é mais time, mas eu juro por Deus, e na Hora da Macaca, quando a gente fez a última Hora da Macaca, né, Marcelo? A expectativa era ainda pior. Por exemplo, eu fiz um tweet na quinta-feira, se eu não me engano, de que a presença do Elvis seria muito difícil no jogo, em virtude de problemas no contrato do Elvis, mas a Ponte conseguiu resolver esse contrato. Qual era o problema? O problema é que, diferente do contrato do Pacheco, do Diogo Silva, a Ponte só foi mexer com o contrato do Elvis depois que ele, entre aspas, encerrou. Então, esse era um entrave, entre aspas, burocrático para conseguir colocar o Elvis no bid. Mas o Departamento Jurídico da Ponte Preta fez uma consulta à CBF e também à Federação Paulista de Futebol, dizendo que não, como ele era jogador da Ponte Preta, era só colocar um novo contrato e estava tudo certo. O Elvis, portanto, tem condições de jogo. É o principal jogador da Ponte. Principal jogador da Ponte Preta, junto com o Diogo Silva, na minha opinião. Obviamente, e aqui eu não estou dizendo que o Corinthians vai ganhar o jogo, né? Mas o Corinthians é favorito. Esse é um ponto, tá? Agora, por exemplo, o Diego Leão. Deus escreve certo por linhas tortas. O cara jogou 2 partidas na fase de classificação da Ponte Preta na Copa São Paulo, a Ponte que estava no grupo 14. No segundo jogo, no terceiro jogo, ele ficou já no banco de reservas, porque o Nenê Santana já sabia que ele seria titular nesse jogo contra o Corinthians. Ele foi poupado. Tá com ritmo de jogo, o cara, né? E no banco de reservas de jogador cascudo, só o Serginho, o resto só menino da base. Nossa Senhora do Majestoso já começa janeiro tendo que trabalhar e trabalhar muito. Seja lá o que Deus quiser, só são 8 jogos, viu, Marcelo? Então tem que se cuidar aí, porque esse jogo do Corinthians, assim que o árbitro der o início da partida, 12,5% da fase classificatória estarão indo para o espaço e a Ponte vai precisar de pontos para não ser rebaixada, tá bom? Os 2 piores times dessa primeira fase estarão rebaixados para a Série A2 na próxima temporada. É isso, 3 da tarde, mais 28 minutos. 3 da tarde, mais 28 minutos. A bola vai rolar às 4 horas da tarde. As equipes batendo bola, fazendo o trabalho de aquecimento no estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena. E você vai se ligar que era para estar vazio, né, Marcelo? Interior. Era. O Corinthians conseguiu reverter. Aí na sexta-feira caiu. Na sexta-feira mesmo o Corinthians reverte. E a Ponte não consegue quebrar um transfer ban. Faz parte, né? Eu vou... deixa pra Hora da Macaca amanhã, segunda-feira, porque eu queria só falar de coisas boas na jornada esportiva, né? Porque senão fica parecendo que eu só fico batendo, mas, cara, não dá. Tem superchat, hein, Marcelo, para o pessoal participar, tá? Ah, é? Então conta, explica como é que o pessoal faz para participar. É só ir lá no nosso canal do YouTube, Futebol Interior. Se você mandar aí a sua mensagem, vai ser um prazer. A gente escolhe aqui as mensagens para ler. Se você mandar um superchat, o Marcelo vai mandar a mensagem pro ar obrigatoriamente. Ele é obrigado a ler a mensagem do superchat. Tem um cifrãozinho do lado direito lá do comentário. Você clica lá, né? Eu sei que você sabe como fazer, porque você joga no Tigrinho, você joga nas casas de aposta. Então, mandar um superchat é a coisa mais fácil do mundo. Clica lá
e manda a sua mensagem, tá bom? Tô falando, tá pior, cara. Ele voltou daquele jeito, hein? Não, Descansado, eu esperava mas você melhora, sabe, né? mas- Descansado, porque estava, né? No litoral paulista, curtindo, né? Quem fala, né? Ó, o Dorival Júnior, hein? Dorival Júnior. Conseguimos colocar, Felipe Marques, nosso AIS aqui da comunicação. Solta ele, Tem como então. desafiar o que aconteceu em 2025 pensando num novo 2026 ou é inegável que o Corinthians chegue agora com favoritismo? Olha, obrigatório e necessariamente nós temos que fazer dessa maneira, não pode ser diferente. A partir de agora está tudo zerado, nós estamos começando um novo ano, e um ano que teremos aí com certeza maiores desafios e uma dificuldade ainda maior. Eu acho que, volto a falar que todo cuidado é pouco, necessário muita atenção, muita preparação, foco constante em competições que estarão iniciando praticamente dentro de janeiro, várias delas. Inclusive um jogo decisivo, já uma disputa de título em 1º de fevereiro. Então, eu acho que todo cuidado é pouco, toda preparação é necessária e nós teremos que ter uma concentração ainda maior para que tenhamos um ano aí um pouco mais tranquilo. Aí a palavra então do Dorival Júnior, bom treinador, né? Que tá no Corinthians, renova o contrato, campeão da Copa do Brasil. Enfim, nesse momento, Israel, uma homenagem lá pro Romero, que não vai ficar no Corinthians, né? Caberia no Moisés Lucarelli fácil, hein? Se o 400 Romero mil ele aceitou, então mas o Corinthians não quis renovar. Então tá bom. Mas se quiser passar aqui sem receber, né, Felipe Marques? Aqui as portas majestuosas estão abertas. Maldade sua, pô. Maldade. Vai receber. Demora, não sei mas- quando, mas vai. demora. Mas o Romero, aliás, o Romero é autor do gol do empate do título em 2017 contra a Ponte, né? 1-1 na arena, na Neoquímica Arena, 1-0 a Ponte, 1-0 gol do Marlon, né? Aliás, a Ponte empatou com o Marlon 1-1 e o Romero foi o autor do gol, teoricamente do título, porque aqui em Campinas já tinham matado, né? 3-0 aqui na primeira partida do Campeonato Paulista. Mas o Romero tem uma história muito grande no Corinthians, e eu assisti o depoimento, a live que ele fez sobre a não renovação de contrato, e ele realmente sentindo, né? Por estar fora do Corinthians, ele que é realmente, para boa parte da torcida corintiana, um jogador muito importante na gestão. Na era Neoquímica Arena, ele é um jogador que fez o nome, fez a história dentro do Corinthians. Isso. Se eu não tô enganado, quando ele volta pro Corinthians nessa vez aí, ele passou a ganhar acho que 1,1 milhão por mês. E aí muito dinheiro, né? o Corinthians tá tentando diminuir gastos, né? E ele toparia a receber os 400 mil, mas o Corinthians fez a proposta, depois parece que tirou a proposta. Não sei se a comissão técnica não quis continuar com o jogador. Eu sei lá, eu acho que o Romero tem uma história no Corinthians e é um jogador ainda que pode dar muitos frutos pro Corinthians. Mas o Corinthians optou em não renovar, enfim, e ele tá sem clube. E o irmão dele também, que tava no Internacional de Porto Alegre, também tá sem clube. Os dois. Mas ele joga mais, né? Ele joga mais que o irmão, né? Eu também acho Sempre que jogou o mais. Romero do Corinthians, eu acho mais jogador também. Sempre jogou mais. O irmão é meia e ele é mais atacante. né? Agora, isso é ruim, né, pro torcedor o que fazem com os ídolos, né? Eu aqui na Ponte Preta eu vejo muito pelo que fizeram com o Aranha. Quando o Aranha esteve aqui na Ponte Preta. O Aranha é um cara que leva o nome da Ponte em tudo quanto é lugar, é um símbolo da Ponte Preta, mas foi muito maltratado pela Ponte Preta quando da sua saída aqui do estádio Moisés Lucarelli, tanto que tem até um processo, né? Sim. Do Aranha, isso, digamos, digo de financeiro contra a Ponte Preta para receber salário. Foi muito maltratado aqui. E sem contar outros ídolos, né? Por exemplo, o Cajá, que ficou aí se humilhando, né? Para fechar aí a sua carreira na Ponte Preta. E os caras nem sequer olharam aí pro Cajá. Então, assim, os ídolos eles são muito maltratados, né? E eu concordo, eu acho que o Romero sim é um ídolo do Corinthians. Mas aí, amigo, Mas recebe uma bela homenagem. Sim, né? Mesmo sim. de saída, sabendo, reconhecido. E você quer melhor homenagem que essa no estádio, Sim. onde ele fez a história, né? Sendo homenageado pela torcida. Percebi a hora, nós vimos aqui a hora que ele chegou junto com a família, os filhos e a esposa, abraçado pelo presidente do Corinthians, o torcedor que está em Itaquera aplaudindo o Romero. Eu acho bem legal esse tipo de homenagem. Mesmo que o vínculo profissional não permaneça, mas na memória do torcedor e, claro, para o jogador, uma homenagem como essa, em vida ainda, né, e jogando futebol, ele é um atleta profissional, eu acho bem legal e bem diferente do que nós fazemos aqui em Campinas. Nosso negócio é a Ponte Preta, né? Mas o que vocês acharam do Marcelo Paes? Rapidinho aqui, como novo CEO aí do Corinthians. O que vocês acharam, hein? O futebol mundial, o futebol moderno traz isso, né? Agora nem sempre o presidente do clube vai torcer pro clube, o diretor de futebol não vai torcer pro clube.
sei lá. E é interessante que ele vem pro Corinthians, né, depois do pior ano dele no Fortaleza, né? Foi o ano de rebaixamento. O ano do rebaixamento. O ano do rebaixamento. E, aliás, já anunciou hoje, deve ser confirmado amanhã, o volante Matheus Pereira, que estava no Fortaleza com o Marcelo Paes. Matheus Pereira, que é formado no Corinthians, é um dos meninos que jogou a Copinha até em 2016, quando o Corinthians perde para o Flamengo nos pênaltis. Ele é o jogador que tenta dar aquela cavadinha no último lance e depois saiu um pouco queimado. O menino rodou a Europa, voltou para o Fortaleza através do Marcelo Paz e agora é a primeira contratação do Marcelo como diretor, além do Gabriel Paulista também, que deverá ser apresentado amanhã. Os dois jogadores, já que não tem mais transfer ban na capital, né, Corsato, Carlos? O Corinthians já anunciando aí, deve oficializar amanhã essas duas contratações. Lembrando que essas contratações da Ponte Preta, rapidinho, a gente tem um intervalo, tem também o Arthur Eugênio. A Ponte só vai conseguir inscrever esses caras se a Ponte pagar o transfer ban, tá, gente? Se não pagar, e tem um jogador que estava contratado, não vem mais, voltou pro esporte. Pedro Martins. Esse não vem mais, já voltou pro esporte, né? Então é o seguinte... Então dos 11 agora são 10. São 10. E se a Ponte Preta não pagar o transfer ban... Então, o Marcelo Fernandes deu a entrevista na quinta-feira, na Rádio 105 FM, os colegas do 105 Futebol Clube, e o Marcelo disse que o Luiz Torrano palavras do Marcelo Fernandes, que a diretoria Ponte Pretana, através do seu presidente, Luiz Torrano, e o vice-presidente de futebol, Marco Antônio Berlim, estiveram na concentração na quinta-feira nos treinamentos da Ponte Preta e garantiram ao treinador e à comissão técnica que os jogadores, novos atletas contratados, serão inscritos para a segunda partida contra o Velo quarta-feira. Entende-se, foi até a pergunta do colega da 105, que o transfer ban, então, havia sido pago por questões burocráticas de conta, que também não entrou em detalhes, não explicou qual era, porque acho que também não recebeu a mesma informação, mas que, por isso, eles não foram inscritos nesta semana, para a primeira rodada, mas que, para o jogo contra o Velo, eles estarão à disposição do treinador. Para jogar essa rodada, eles tinham que ser inscritos até o dia 7, né? Até o dia 7. Enfim, eu não tenho informação, não sei se vocês têm, que a Ponte já tenha pago o transfer ban, tá? E esse transfer ban ele tá rodando aí, ó, desde o meio do ano passado, tá? São quase 2 milhões de reais, né? 1,9 milhão, né? Eu me engano muito, mas se eu não tô enganado, esse transfer ban começou a aparecer em setembro. Julho, porque são dois, né? Um na FIFA e um no CRND, né? Que é o questão das parcelas de dívidas. E o da FIFA é por causa de mecanismo que não pagou. E o CRND é atraso de parcelas que já estavam na justiça, acabaram não sendo pagos e aí houve transfer ban. Então da Ponte são dois, foram 2 transfer bans que aí dando quase aí 2 milhões de reais. Então, daqui a pouco vai fazer um bolo de aniversário e cantar parabéns, né, velho? Porque olha... Bom, 3h37, 3 da tarde mais 37 minutos, intervalo, Felipe. Daqui a pouco a gente volta, tem o Arthur Eugênio falando da final do Campeonato Paulista lá em 1977 e enfim, tem ficha técnica do jogo e a bola vai rolar às 4 da tarde. Corinthians e Ponte Preta pra você, segura aí, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No
No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Marcelo Corsato. Estamos de volta, 3 da tarde, mais 41 minutos, 13h41. Eu tô aguardando aqui para ver se vamos ter palavra do treinador da Ponte Preta, mas eu acho que não vai falar o treinador da Ponte, não. Pelo menos não vamos conseguir pegar a palavra dele antes de começar o jogo. Então eu tenho que seguir aqui. Israel, rapidinho, escala a Ponte Preta aí, não precisa falar um número não. Escala a macaca que vai entrar em campo. Diogo Silva, Pacheco, Simon, Diego Leão e João Gabriel. Meio campo de Rodrigo Souza, Gustavo Teles e Elvis, Bruno Lopes, Diego Tavares e Gé. O adversário, o Corinthians. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. André, Charles Carrídio, Breno Bidon, Vitinho e Guinegão. Muito bem, eu tô aguardando aqui, mas vou fazer o seguinte, eu vou acionar o Arthur Eugênio, viu? Arthur Eugênio, portanto, vai falar pra gente agora de um jogo que ficou pra história, né? Entre Ponte Preta e Corinthians, Corinthians e Ponte Preta, lá no ano de 1977. Tá tudo ok aí, Felipe? Então, Arthur Eugênio, brilha, a bola é tua. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, se você pegar a história do futebol brasileiro e elencar os 10 jogos mais mitológicos que nós tivemos no Brasil, com certeza a decisão do Campeonato Paulista de 1977, dia 13 de outubro, estará entre os 10 principais jogos realizados no Brasil. E hoje eu vou falar desta decisão. Corinthians 1, Ponte Preta 0. Na época, falavam assim, foi manchete da Gazeta Esportiva. 100 anos sem título. 23 anos que o Corinthians estava na fila e 77 anos da Ponte Preta. O Corinthians ganhou 1-0 e foi campeão paulista. 13 de outubro de 1977. E aqui no futebol interior, eu vou falar jogador por jogador, o que esses jogadores estão fazendo hoje. Só aqui no futebol interior. 13 de outubro de 1977. Corinthians 1, Ponte Preta 0. Partida disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo. O Corinthians ganhou 1-0. Gol de Basílio aos 36 minutos da etapa complementar. O árbitro foi Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Olha o time do Corinthians, do técnico Oswaldo Brandão. Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir Gonçalves e Vladimir. Russo, Luciano
Luciano e Basílio, Vaguinho, Geraldo e Romeu. O Corinthians não fez nenhuma alteração nesta partida. A Ponte Preta, do técnico José Duarte, Carlos, Jair Pisserni, Oscar, Polozzi e Ângelo. Não jogou Odilei, estava com 3 cartões amarelos. Vanderlei, Marco Aurélio de Cá. Lúcio, Rui Rei e Tuta, que foi substituído para a entrada de Parraga. Neste jogo, logo no primeiro tempo, Rui Rei recebeu o cartão vermelho, foi expulso, expulsão que até hoje é muito questionada e contestada. Vamos falar dos dois times? Vamos lembrar do Corinthians. Tobias, goleiro, jogou no Guarani, grande momento no Guarani, no Bangu, no Sport Recife. Tobias mora hoje na capital paulista. Zé Maria, o Super Zé, lateral direito de várias Copas do Mundo, também está em São Paulo. Vive um pouco em São Paulo e um pouco em Botucatu. Curiosidade, nesta partida ele marcava a Tuta, ponta esquerda da Ponte, e os dois são irmãos. Zaga do Corinthians, Moisés e Ademir Gonçalves. Moisés ficou famoso depois no Rio de Janeiro, jogando em grandes equipes, mas seu melhor momento foi mesmo no Corinthians. Moisés, infelizmente, faleceu há cerca de 10 anos atrás. Na quarta zaga, Ademir Gonçalves, também falecido. Ademir Gonçalves morreu no dia 22 de julho de 2022, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, perto de Campinas. Ademir Gonçalves, que jogou em outras equipes importantes do futebol brasileiro. E um detalhe, no dia do sepultamento de Ademir Gonçalves, a sua esposa, Beth, também veio a falecer. E Vladimir, envolvimento político, sempre está em movimentos sociais, mora em São Paulo e é pai do ótimo lateral direito Gabriel, que jogou no São Paulo, no Internacional e que hoje mora nos Estados Unidos. O meio-campo corintiano, Russo, é outro falecido. Faleceu também há cerca de 8, 10 anos atrás no Rio de Janeiro. Luciano, o Luciano Coalhada, depois de ser técnico de equipes modestas do Nordeste, continua morando em Recife. E Basílio, o pé de anjo, sempre badalado, algumas vezes participando como comentarista de emissoras de rádio de São Paulo, é radicado em São Paulo, capital. Vaguinho mora em São Paulo, capital. Ele é de Belo Horizonte e fez a opção de ficar em São Paulo e tem uma vida sossegada, mora ali perto do campo do Palmeiras. Na frente, Geraldão Manteiga, que marcou época no Botafogo de Ribeirão Preto, depois foi para o Corinthians, fez gols jogando pelo Internacional, pelo Grêmio de Porto Alegre. Geraldão também está morando em São Paulo. E por fim, Romeu Cambalhota, campeão brasileiro de 71 com o Atlético Mineiro, também fez a opção de residir, de morar em São Paulo, mesmo sendo mineiro. Este é o time do Corinthians, cujo técnico Oswaldo Brandão também é falecido. Vamos falar da Ponte Preta? O técnico também falecido, nosso amigo José Duarte, que morreu em 2004 na cidade de Campinas. A Ponte Preta com Carlos, o goleiro Carlos, que está morando na região de Campinas. Atualmente, ele mora em Vinhedo. Ele chegou a morar muito tempo em Vinhedo, depois mudou para Campinas e agora de novo está em Vinhedo. Jair Pisserni, que morava em Vinhedo, hoje mora em Jundiaí. Jair Pisserni teve 2 décadas de sucesso como treinador. Oscar, um dos maiores zagueiros do futebol mundial, mora em Ouro Fino, sul de Minas Gerais, Monte Sião, Ouro Fino, Águas de Lindóia, já São Paulo. Ele tem ali em Monte Sião um hotel fazenda que hospeda muito delegação de time de futebol. Polozzi, o quarto zagueiro Polozzi, que também tentou ser treinador, voltou lá pro interior de São Paulo. Ele mora em Birigui. Ângelo, que substituiu a Odilei. Odilei está em Campinas. O Ângelo no interior mineiro. O Ângelo até que foi um treinador de equipes do interior das Minas Gerais. Vanderlei, Marco Aurélio e de Cá, um dos mais lendários meios de campo do futebol brasileiro. Vanderlei faleceu no dia 27 de novembro de 2023, na cidade de Três Corações. Aliás, cidade onde ele também nasceu.
Vanderlei, depois de jogar na Ponte, foi treinador de sucesso por várias temporadas. Marco Aurélio também hoje mora em Campinas. Marco Aurélio também foi treinador e comandou a Ponte Preta, Cruzeiro, Palmeiras e outros times do Brasil e do exterior. Completando este meio-campo, o mais importante jogador da história da Ponte Preta, Dicá. Dicá mora em Campinas. Na verdade, Dicá fica bastante em Campinas, mas a residência fixa de Dicá é na cidade de Jaguariúna. Lúcio Rui Rei e Tuta. Lúcio mora em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Rui Rei está no Rio de Janeiro, é advogado, mas não exerce a profissão. E Tuta, ora está em Campinas, ora em Botucatu, assim como seu irmão Zé Maria. Esta é a história dos jogadores que fizeram época na década de 1970, jogando na Ponte Preta e no Corinthians, no histórico confronto de 13 de outubro de 1977. Corinthians 1, Ponte Preta 0. Aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Tá aí então, Arthur Eugênio falando dos jogadores que fizeram aquele jogo histórico na final de 1977. Faltando 10 minutinhos para as 4 da tarde, a nossa transmissão para futebolinterior.com.br, concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador, Placar ao Vivo Futebol Interior, União Proteção Veicular e conosco também o posto Casa do Taxista. E agora a gente vai escalar as equipes aqui no portal Futebol Interior. Israel Moreira traz as escalações de Ponte Preta e Corinthians. Ficha técnica do jogo. Associação Atlética Ponte Preta, campeã brasileira da Série C de 2025. Em campo, para encarar o Corinthians com Diogo Silva no gol número 12. Pacheco, lateral direito, número 22. A dupla de zaga, Simon, número 4. E a novidade, Diego Leão, número 3. E na lateral esquerda, João Gabriel, número 20. O meio-campo de Rodrigo Souza, número 5. Gustavo Teles, número 35. Elvis, com a 10. No ataque, Bruno Lopes, 77. Diego Tavares, com a 7. E Gé veste a camisa número 9, o repeteco da Ponte, Diogo Silva, Pacheco, Simon, Diego Leão e João Gabriel, Rodrigo Souza, Gustavo Teles e Elvis, Bruno Lopes, Diego Tavares e Gé. O banco de reservas, Guilherme Viana no gol, Júlio, número 2, Guilherme, número 1, Júlio, número 2, Nicolas, camisa número 8, Damião, número 15, Caio Ganga, 17, Gustavo Almeida, 18, Juan, número 27, Gabriel, 33, Serginho, 37, Gustavo Rabelo, 38, Luquinha, 70 e Pedrinho, número 80, o técnico Marcelo Fernandes. Futebol Interior. O campeão da Copa do Brasil de 2025, o Esporte Clube Corinthians Paulista, de Hugo Souza no gol número 1. Mateuzinho, lateral direito, número 2. A dupla de zaga de André Ramalho, número 5. E Gustavo Henrique, número 13. Na lateral esquerda, Matheus Bidu, número 21. O meio-campo de André, 49. Charles, 35. E o peruano Carrillo, número 19. No ataque, Breno Bidon, número 7. Vitinho, número 11. E Guinegão, número 56. O repeteco do timão, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. André, Charles, Carrillo, Breno Bidon, Vitinho e Guinegão. No banco de reservas, Felipe Longo, Félix Torres, Pedro Raul, Kaká, Kaique, Rayan, Hugo, João Pedro, Guilherme Amorim, Luiz Gustavo, João Vitor e Dieguinho, o técnico Dorival Júnior. Arbitragem. Comanda a partida daqui a pouco na Neoquímica Arena, Daiane Muniz. Assistente número 1, Neuza Inês Bach. Assistente número 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira. O quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos. E o VAR dele, hein? Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Ficha técnica do jogo.
7 minutinhos para as 4 horas da tarde aqui em Campinas, daqui a pouquinho. 4 da tarde a bola rola, você se liga para Corinthians e Ponte Preta. Corinthians e Ponte Preta, Ponte Preta e Corinthians. É o jogo que a gente mostra para você. Lembrando que lá no YouTube, você que está acompanhando a gente pelo canal de áudio, dá uma passadinha no YouTube, Futebol Interior, tem a enquete quem vence o jogo. Por enquanto, dando Ponte Preta, hein? 56% da nossa audiência entendendo que a Ponte vai vencer o jogo, 22% para empate. Não costuma falhar, né? Verdade, e 22% pro Corinthians, e tem que ter fé mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Akira Miyamoto, boa tarde, time FI, mesmo com os BOs, o extracampo que perduram desde 2025, que a Ponte traga pontos ou pontos. Se fosse de 2025 pra cá, tava bom, viu, Akira? O Devair Antônio, pra cima deles, macacada. O Wilson da Rocha, boa tarde a todos, boa transmissão pra equipe. O Aparecido Alves, boa tarde, senhores. Mesmo com tantos problemas, estava aqui ansioso para ver nossa macaquinha em campo novamente. Espero ser surpreendido de forma positiva. É porque tem a surpresa de forma negativa, né? No final, abraço pra todos. Mandou o like aqui. Ah, você pode mandar o like também, viu? O dele é o número 8. Wilson da Rocha, abraço pro amigo Israel. O Devair tá com a gente também. O Devair tá falando que vai ser 3-0 pra Ponte. O técnico afirmou que o Eberlin falou que pagou, mas por uma situação burocrática não teria disponibilidade, tá certo, Wilson? O Israel já falou isso. Diz que para quarta-feira a situação vai estar normalizada. Vamos aguardar. Silvio, obrigado, viu? Isso, cara, não tem comparação. O futebol brasileiro hoje, ele tá muito desnivelado. Os clubes grandes, né, os chamados grandes, com relação aos times médios e pequenos. Só o salário do Romero praticamente pagava a folha inteira da Ponte Preta, né? Então, assim, o futebol tá muito caro. O futebol tá muito caro e é disso pra pior, né? Sei lá onde a gente vai parar. O Roberto Santos fala aqui do Rui Rei, o João Limiro Neto tá com a gente. Balneário Camboriú. O Carlos diz que vai descer pra BC até o finalzinho do ano também, viu, o João Limiro Neto? Não, já fiz o que podia. Desse restinho de ano você não vai mais? Não. A única areia que eu vou ver é a areia da quadra de vôlei. Maria Luísa Volta, grande Maria Luísa Volta. Beijo. Comeu no final do ano aí umas carninhas torradas que o churrasqueiro fez. Boa tarde, convida tudo passa. A Ponte vai ganhar esse jogo. O Concerto Brasil, manda um abraço aí. Charles de Cambé. Tá falando que a Ponte vai vencer. Frank Francisco tá perguntando, vamos nos surpreender? Frank, já mandei um abraço pra você mais cedo. Valeu, meu querido. Bom trabalho aí pra todos, tá dizendo ele. Obrigado a todo mundo que tá participando. Aproveita pra mandar sua mensagem também, o seu like. Se inscreva no canal, like. Manda mensagem pra gente. Estamos aqui no YouTube, Futebol Interior. Sempre um prazer ter você. Macaquinha toda de branco, faixa preta no peito, hein? Uniforme bonito da Associação Atlética Ponte Preta com o Corinthians. Todo de preto. É o jogo que você vai acompanhar aqui no portal Futebol Interior. Para posto Casa do Taxista. Conosco também o portal Futebol Interior. Concessionária Sim, restaurante do Dadá. Disque entregas pelo 99788-3821. Hipercap Brasil também tá com a gente. Clube Concórdia em Souzas. A Casa do Perfurador com a gente também tem tudo pro seu poço artesiano. 2514-1171. Placar ao vivo Futebol Interior. O mais completo. União Proteção Veicular com a gente também. O posto Casa do Taxista. Bom, a jornada esportiva está no ar. E agora, faltando, vou entregar cedo, hein? 3 minutos para começar o jogo. Vamos passar a bola para ele que vai assumir o comando. E como diz o Arthur Eugênio, vai rasgar a lata. Solta a vinheta aí, Felipe. Carlos Corsato. É isso, até aqui o Marcelo apresentou o início da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Agora, Brasil, é comigo. Jogo de número 154 na história entre os clubes. Para você ter uma ideia, a Ponte Preta é o 7º time que o Corinthians mais enfrentou na sua história. E a gente pode dizer que é um clássico. Eu, como ponte pretano, sou muito a caráter para dizer. E o corintiano também.
Corinthians e Ponte Preta, sim, é um clássico e muito porque aconteceu em 1977. Mas não só isso, né? Fizeram um final de campeonato em 1979 também, em 2016, que o Israel Moreira fala aqui, 2017, né, que o Israel Moreira citou aqui. Teve também uma decisão de terceiro e quarto lugar na Copa do Brasil, né, semifinal de Copa do Brasil, que a Ponte 2000. Que a Ponte acabou não indo para a final, perdendo pro Corinthians. Enfim, o jogo que foi lá em Ribeirão Preto, um gol de falta do Marcelinho Carioca, né? Imprudente e Rio Preto. Rio Preto, exatamente, tá vendo? Ó? E um gol, eu tenho certeza que um dos gols foi do Marcelinho Carioca de falta, né? E decidindo, portanto, uma semifinal de Copa do Brasil, mas muito por este jogo de 1977, né? E o Arthur Eugênio falou com propriedade, era o jogo sem título, né? Porque eram 77 anos de Ponte Preta, 23 anos do Corinthians sem título, 77 com 23, 100 anos. Um dos times iria se sagrar campeão e o Corinthians foi campeão. Esse que é um dos títulos mais comemorados da torcida do Corinthians. Olha que o Corinthians tem Mundial, tem Copa Libertadores da América. Eu não vou entrar aqui na seara se o Mundial está no plural ou não, tá? Não é problema meu isso aí. Os corintianos e os antes que se virem, meu problema aqui é Ponte Preta, mas tem Mundial, tem Copa Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, e os caras lembram do jogo de 1977 com a querida Macaquinha, né? E eu ainda conto a história de que o meu tio, que fez com que eu e o Marcelo fôssemos Ponte Pretano, ele era corintiano, esteve no Morumbi naquele jogo de 1977 e antes de morrer contou pra gente: olha, eu virei Ponte Pretano depois da decisão de 1977, vendo tudo que a Ponte Preta sofreu na disputa daquele título. Não comemorei o título e virei Ponte Pretano a partir daí. São coisas e histórias que o futebol conta. A Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Essa camisa, ela é linda. Ô, coisa linda, viu? Eu vou falar, eu troco qualquer coisa por essa camisa da Ponte Preta, viu, Corsato? Qualquer coisa. Eu vou cornetar o Arthur Eugênio, que ele falou o jogo sem títulos, né? Mas era 100 anos. Não, mas e os títulos da Série A2 que a Ponte tinha, não conta? Tinha que fazer 69. essa conta aí. Tinha que fazer mas essa conta. Mas, Arthur, você pode se espirrar a saúde. Aí você tá cornetando o chefe, é problema seu, né? Eu tô só contando o que ele colocou lá, que eram 100 títulos, né? 100 anos, 100 títulos de 77 da Ponte Preta, 23 do Corinthians, sem levantar uma taça, mas o Marcelo foi bem, a Ponte tinha levantado a taça do campeonato da divisão de acesso. Aquele ano só um clube subia e a Ponte Preta foi a campeã com o mestre de cá, não jogando de 10, de 8, mas o de cá já estava naquele time. Bom, 4 da tarde, mais 1 minuto, vai começar o jogo. Para você se situar aí a Ponte à direita, de qualquer que seja o seu aparelho, Corinthians à esquerda, apita o árbitro, bola rolando na Neoquímica. É hora de printar a tela, Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ao lado do Israel Moreira, ao lado do Marcelo Corsato e ao seu lado, torcedor, like no YouTube. Aproveitar aqui para abraçar as parceiras, Rádio Flor de Lótus, um abraço lá para Márcia e pro Décio, Rádio Web, a PADV, KDV, grande Tiagão. Grande Tiago Caetano, o comentarista que enxerga a Rádio Kennedy FM lá da Praia Grande. Um grande abraço pro pessoal lá da Kennedy FM, pro Roger Beat, figuraça. Bola aqui pra equipe da Ponte, lado esquerdo do campo com o Gé. Acaba saindo a bola aqui pelo setor de ponta direita, lateral pra equipe do Corinthians fazer a cobrança. Vem Mateuzinho pra fazer a cobrança do arremesso normal. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. O Corinthians com uniforme preto, né? E com detalhes, cara, parece aquele laranja, mas de sinalização de trânsito, sabe que à noite... Texto. Isso, que à noite ele fica claro, né? E até dói o zóio. É esse uniforme do Corinthians. Confesso que eu não gosto, né? Quando você mexe na cor do clube, mas eu sou velho, sou ultrapassado, mas não gosto não. Esse negócio de trocar cor de time de futebol, eu não concordo não. E a minha macaca já jogou até de azul e o Conselho Deliberativo da Ponte da época, omisso, não fez nada para que isso não pudesse acontecer. Bola aqui pela ponta direita, trabalha a bola o time do Corinthians, vem trabalhando bola aqui com o André. André tem o Charles pedindo bola, ele vira o jogo lá pelo setor de ponta esquerda.
Bola para Matheus Bidu, que começou jogando pelo Guarani. Cria da base do Guarani. Grande rival da Macaca. Trabalha a bola aí na ponta. Bola para André Ramalho. Tem o Gustavo Henrique, capitão do time, pedindo. Ele toca a bola aqui pela ponta direita. Bola pro Mateuzinho. Vamos identificando os jogadores. Se estivéssemos no Majestoso, no estádio Moisés do Carelli, a Ponte estaria atacando pro gol do portão de entrada. O Corinthians atacando pro gol da FEPAS, o gol da linha do trem. Bola aqui pela equipe do Corinthians. Trabalha a bola aqui com o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique vem trabalhando a bola para a equipe do Corinthians. É o Gustavo Henrique, aquele não, é o André. É o Ramalho. Gustavo Henrique tá lá do outro lado esquerdo. Ele vira o jogo na ponta esquerda. Bola para Matheus Bidu. Bidu trabalha essa bola aqui pelo meio. Vira o jogo para Charles, o camisa número 35. Esse Charles gosta de ser expulso, hein? Bola aqui pelo meio. Ele volta essa bola um pouco mais atrás para Ramalho. Ramalho para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique vem trabalhando a bola aqui para a equipe do Corinthians. Ele trabalha a bola para Carrilho. Carrilho peruano. Toca a bola para Mateuzinho. Mateuzinho na ponta. Virou para Negão. Gui Negão na ponta para Mateuzinho. Chega a zaga da Ponte para tirar completa. Tira dali a zaga da equipe da Macaca, joga a bola para lateral. Lateral para a equipe do Corinthians, fazer a cobrança. O João Gabriel foi quem tirou. Ele trabalha a bola aqui para a equipe do Timão. Volta a bola aqui na ponta, a bola para Breno Bidon. Breno Bidon, que foi bem nas finais da Copa do Brasil pelo Corinthians. Vai queimar dali, bateu forte pro gol, ela passa, vai embora. Quem bateu foi o Guinegão, hein? Primeiro chute do Corinthians em direção ao gol. Não foi no gol, mas foi em direção ao gol. Tiro de meta pro goleirão Diogo Silva fazer a cobrança. Israel Moreira. Primeira boa chegada do Corinthians, né? No chute de fora da área do Guinegão, não pegou bem na bola, acabou isolando, mas a Ponte tentou sair ali pro jogo com o Gustavo Teles, perdeu a bola. O Guinegão arriscou de fora da área, mas mandou longe pra sorte do goleirão Diogo Silva. O tiro de meta já foi batido, 0-0. 3 minutos, 30 segundos passados, primeiro tempo de jogo, 0-0. Ponte Corinthians, estreia das equipes do Paulistão. Vem Ponte, ganha essa bola, o Elvis toca a bola pro Gé. O Elvis pede, o Gé não toca. Foi ali pra cima, ficou pedindo falta. A Daiane não deu e o Elvis ficou pé de Ponte da vida com o Gé, que não tocou a bola pra ele. A bola virou aqui pela ponta direita. Bola aqui na ponta pra equipe do Corinthians. É o André Ramalho. Vem tocando bola aqui pra equipe do Corinthians. Ele vira o jogo. Na ponta direita vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Diogo Silva dá um bico, tira a bola, volta pro Carrilho. Vai tocar pro Bidon. Bidon pro Guinegão. Na marcação. Foi falta em cima do jogador da equipe da Ponte. Mas a Daiane não tá afim não, a arbitragem, a Daiane Muniz não tá marcando falta não, hein? Mandou seguir, a bola ficou ou marcou? Marcou agora a falta sim, agora ela marcou. Agora ela apontou ali no gramado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Deixa eu abraçar aqui o pessoal na live, o Wilson Correia, voltando, 2026, que tenhamos uma melhor sorte. No futebol, o ano passado foi bem, né? Tirando a Copa do Brasil, que foi um vexame lá contra o Concórdia, Campeonato Paulista foi bom, Série C do Campeonato Brasileiro com a taça, vamos ver, né? Esse ano como é que vai ser dentro do campo. Fora dele, claro, precisamos melhorar. O João Limiro Neto também tá com a gente. O Concerto Brasil também. Valeu, obrigado, Maria Luísa volta, enfim, pessoal mandando mensagem, manda mensagem, a gente vai abraçar você, Corinthians vem com o Bidon toca a bola aqui na ponta, ele vira o jogo, na ponta direita pra quem? Quem é aquele ali? É o Vitinho, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Charles trabalha a bola pra equipe do Corinthians, bola pra Bidon no meio, vem tocando bola aqui com camisa número 19, o peruano Carrillo volta a bola ali pro capitão do time que é o Gustavo Henrique, base no Santos, jogou no Flamengo, tá no Corinthians, bola aqui pela ponta direita, na marcação, chegou a zaga na Ponte, Rodrigo Souza roubou, tocou pro Tavares, vai Tavares, Gé pede pelo meio, o Elvis também, ele tocou errado pro Gé. Agora foi a vez do Gé ficar pé de Ponte da vida com o Diego Tavares, tocou errado, a bola vem para a equipe do Corinthians lá na ponta direita, na marcação, chega Diego Leão, rouba bem essa bola, Pacheco roubou, a bola voltou para a equipe do Corinthians, vai queimar dali, bateu forte pro gol, ela passa, vai embora. Mais um chute ali de fora da área, foi o André, né? Camisa número 49 que bateu pro gol. Ela foi embora. Menino da base do Corinthians, linha de fundo. Mais um chute do Corinthians agora. O Diogo Silva, por enquanto não trabalhou não. Mas o Diego Leão, zagueirão da Ponte, teve que trabalhar agora, hein, ô Israel Moreira? O Corinthians que recuperou essa bola num contra-ataque, a Ponte desperdiçou a chance no passe errado do Diego Tavares e no contra-ataque, rápido, lado esquerdo de ataque, sobrou a bola que mais uma vez arriscando de fora da área, dessa vez o André, volantão da base corintiana, acabou arriscando, pegando mal na bola mais uma vez, o tiro de meta já foi batido e a posse de bola é da Ponte, Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Primeira partida entre Corinthians e Ponte aconteceu em 17 de setembro de 1911. Rapaz, faz tempo, hein? São 114 anos, é isso, né? Mais alguns meses. Rapaz, quanto tempo. De lá pra cá, como eu disse, total de 153 partidas entre Ponte Preta e Corinthians. São 35 empates, 32 vitórias da Ponte Preta. O Corinthians venceu 86 jogos, 273 gols do Corinthians, 148 gols da Ponte. Dividido isso em média, dá mais de 2 gols e meio, né? 2,75 por jogo, isso no confronto geral. No Paulistão são 105 jogos, 24 vitórias da Ponte, 22 empates, 59 derrotas. A Ponte marcou 100 gols, sofreu 177. Obviamente que a vantagem no confronto é do Corinthians. Bola aqui pela direita para a equipe do Corinthians, lateral, sobe ali, o camisa número 35, Gustavo Teres, mete a cabeça na bola, menino da base também, só que esse não chegou nem a ser relacionado para a Copa São Paulo, já estava treinando desde o ano passado com o time titular da Ponte. Bola ali pelo meio, trabalha a bola a equipe do Corinthians, Gustavo Henrique, toca a bola ali para o Matheus Bidu. O Corinthians tem Bidu e o Bidon, tá bom? Não confunda. Bola aqui no meio, chegou o Gustavo Teres cometendo falta, foi na frente da Daiane, a Daiane não marcou porque o Corinthians levou vantagem, a bola voltou pro time da Ponte, Bruno Lopes fez o passe errado, a bola voltou de novo pro Corinthians, vem o Bidu, perna esquerda, ele vira o jogo, da esquerda pra direita, bola pro Mateuzinho, no chão, volta a bola pra Carrilho, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu, linha de fundo, e pegou ali na boca do estômago do jogador da equipe da Ponte que tá caído, hein? Gustavo Teles. Tá caído, e é escanteio pro Corinthians. O primeiro aqui pela direita, o Israel. Primeiro escanteio, na tentativa do Carrilho, do cruzamento, ela acabou pegando ali na cabeça. Foi na cabeça, né? Não foi no estômago não, mas foi na cabeça do Gustavo Teles, que caiu, valorizou um pouco a posse de bola da equipe do Corinthians, lado direito de ataque, Mateuzinho na bola. Foi na cabeça, não foi na boca do estômago não, velho. Foi um chutaço na cabeça do jogador da equipe da Ponte, o 35, Gustavo Teres. Mas tá tudo bem com ele. Mateuzinho vem para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Corinthians. Para variar, a bola fora do círculo ali. Vem para a bola, Mateuzinho. Levantou, tocou na boca do gol. Toca de cabeça, vem Guinegão, disputa a bola com a zaga da equipe da Ponte. Chega para tirar dali, completa a zaga da equipe da Ponte com o Simon. Dá um bico nessa bola e vem o Gé. Já vai brigar ali com o jogador da equipe do Corinthians, que é o Matheus Bidu. Aí o Bidu tá por lá, aqui na ponta direita. Ele rouba essa bola para a equipe do Corinthians, o camisa número 21. Sai jogando, trabalha a bola para Carrilho, vem buscar a bola entre os zagueiros. Ele volta a bola aqui para a equipe do Corinthians, vem trabalhando bola aqui pela ponta. Bola para Bidon para Mateuzinho. Mateuzinho passa ali incrível na mata e volta a bola para Carrilho. 9,5 passados, primeiro tempo de jogo. 0-0, Ponte, Corinthians e Ponte. Neoquímica Arena. Hoje, domingão, dia 11 de janeiro, estreia da Macaca, estreia do Corinthians na competição. Ponte toda de branco, Corinthians com a camisa preta e detalhes em laranja, número laranja, as costas também. Bola para Carrilho, Carrilho toca a bola para Bidon vira o jogo na ponta esquerda para Bidu, perna esquerda, bateu pro gol, passa por todo mundo, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta, o Guinegão não conseguiu pegar, sorte nossa, sorte da Ponte, Israel. Mais uma tentativa de fora da área, agora pelo lado esquerdo de ataque, o Bidu recebeu no lançamento do Breno Bidon, dominou e arriscou. Tinha ali os jogadores, até acredito que ele tenha chutado ao gol realmente, mas aí ela passou longe do goleiro Diogo Silva e poderia até ali o Guinegão ter chegado no carrinho. Sorte da Macaca, bola foi em linha de fundo, tiro de meta já batido, 0-0 em Itaquera. O 64 Viana tá mandando boa tarde. O Ronaldo Neto, Ponte vai ganhar hoje, eu acredito. Vem Corinthians, vai queimar dali, bateu pro gol, Simon se joga na bola, ele volta pela direita, a bola voltou para a equipe do Corinthians, só dá Corinthians no jogo, na direita para Carrilho, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira de novo com o Pacheco, voltou pro Timão, vai queimar dali, bate pro gol, pra fora. Foi o Matheus Bidu que bateu pro gol. Rapaz, o Corinthians tá chutando de tudo quanto é lado, hein, Moreira? A sorte é que não tá acertando o gol, né? E dessa vez o Bidu, novamente o Bidu, mas dessa vez com a perna direita. A bola quicou, ele arriscou, mais uma sorte da Macaca que vai por enquanto assistindo o Corinthians jogando de um lado pelo outro, né? Vai mudando a todo momento, né? Fazendo o cruzamento de um lado direito, do lado esquerdo. Dessa vez o Bidu, centro da área, arriscou perna direita, longe do gol. Sorte do Diogo Silva, o tiro de meta será batido mais uma vez. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa.
E como passa? É só olhar nos cabelos do Marcelo Corsato e do Carlos Corsato que você vai saber como passa o tempo. Quase 12 passados desse primeiro tempo no regressivo, 33 para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. É Série A1, é Paulistão 2026. É clássico na Neoquímica. Corinthians e Ponte e Corinthians empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Além da Série A1, também Série A2, começando nesse final de semana. Hoje, mais cedo, tivemos Monte Azul 1, Inter de Limeira também 1. O Juventus empatou com o Santo André pelo placar de 3-3. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem Corinthians, cruzamento do Mateuzinho. Na ponta, chega a zaga da Ponte pra tirar. Rapaz, só dá Corinthians no jogo. Meus amigos, minhas amigas, não tá fácil a coisa não, hein? O RG tá mandando um abraço aqui pra todo mundo. Fala, RG. Rapaz, eu não sei, o Google parece que deu uma mudada aqui quando coloca aqui os nomes, né, do YouTube. Eu já percebi isso na hora da macaca, que tá mais complicado agora, né? Não vai com o seu nome, né? Vai como é que você tá inscrito lá, ou sei lá, seu canal, não sei como é que é o esquema aqui. Diogo Silva vai receber fora da grande área, dá um bico na bola, a bola vai ficar lá pro Hugo Souza, coordenando a equipe do Corinthians que sai do gol. Por exemplo, ó, o Ronaldo Neto tá como aqui, @Ronaldo9651. O Viana tá @64Viana. O Wilson Correia 3332. O João Limírio Neto, @João Limírio 4742. Do Israel Moreira, daqui a pouco vai aparecer aqui alguma coisa, né, com números, e aí a gente pode ficar atrapalhado, principalmente quando for em época de política, né? Vem Corinthians, vai queimar dali, bateu pro gol, Diogo Silva! Chute do Mateuzinho, perna direita na bola, Diogo Silva foi pra ela, fez a defesaça do goleiro da Ponte, aí chegou a zaga da Ponte pra completar, joga a bola, linha de fundo, escanteio, Diogo Silva trabalhou pela primeira vez no jogo, Israel Morena. Defesaça do Diogo Silva no chute, no belíssimo chute do Mateuzinho, escanteio lado direito de ataque, o próprio Mateuzinho tá na bola. Vem Mateuzinho, segundo escanteio no jogo, é o segundo escanteio pro Corinthians, só dá Corinthians no jogo, velho. Só dá Corinthians. 14 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Tá 0-0. A Daiane tá conversando ali com os jogadores. Pacheco, Gustavo. Rapaz, o Pacheco é folgado, hein, velho? Olha o tamanho do Gustavo Henrique, velho. Pra brigar com o Gustavo Henrique tem que ser folgado, hein? Vem Mateuzinho pra bola. Levantou, segundo pau. Simon de cabeça, voltou pro Corinthians. Vai queimar dali, bateu pro gol. Chegou a zaga da Ponte. Elvis tenta tocar pra Diego Tavares. A Ponte não tem a bola. Só dá Corinthians. Mateuzinho na ponta pro Negão. Fez o toque na boca do gol. Chega a zaga da Ponte com o Teres pra tirar. Aí vem o Elvis. Quem sabe agora contra o golpe da Ponte. Olha que passe do Elvis. É pro Gé. Gé na disputa de bola com o Bidu. Trouxe a bola pra perto direita. Vai queimar dali, bateu pro gol. Foi travado. Também não tinha ninguém pra tocar agora, né? Agora não tinha ninguém pra reclamar do Gé. O Bruno Lopes estava chegando lá do lado direito. Mas ele fez um gol assim parecido contra o Ituano, né? No ano passado. Ele fez um gol assim parecido, ele cortou da esquerda pra direita, bateu pro gol, a bola entrou. Dessa feita ele não foi feliz, tava um pouco mais longe, mas pelo menos deu um desafoguinho aí. Mas você falou, Carlos, só dá Corinthians. E vem de novo, 15, toque de 15 do Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior. Bem a hora pra acabar no primeiro tempo, bola pra Bidon, Bidon na ponta pra Carrilho. O Mateuzinho joga mais pelo meio, né? Quem vem jogar aqui na ponta direita é o Carrilho, bola pra Bidon, Bidon pra Guinegão, Guinegão chegou, a zaga da Ponte tira a bola, volta pra Bidon, Bidon na ponta, abre o jogo pro Charles, na ponta esquerda pra Bidu, vem Corinthians, vem Timão, tem o André pedindo aqui um pouco mais atrás, ele traz essa bola aqui pela ponta, fez a bola pra perna direita, trouxe a bola aqui pra Mateuzinho, de primeira pro Charles, linda finta, chega Pacheco, rouba essa bola pra Ponte, volta a bola pra Rodrigo Souza pro Elvis, foi pro chão, falta. O jogo tá parado, falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Ronaldo Neto tá dizendo que parece que a Ponte já está cansada. O Lucas Lopes Fornazieri, salve FI, manda um abraço aí pra
Itacajá, no Tocantins. Tamo junto, ligadão aqui com vocês. Torcida Jovem Ponte no Tocantins. Valeu, Lucas. Ele pergunta se o Futebol Interior tem Instagram. Sim, e com muitos seguidores. Tá? Não fazemos a transmissão por lá, transmissão só mesmo aqui no YouTube Futebol Interior, mas é só procurar lá pro Futebol Interior no Instagram. No Instagram do Futebol Interior, só os mais bonitos que podem participar, tá? Mas um abraço pra você, viu, Lucas? Tem algo errado, porque eu não tô aparecendo lá. Boa tarde, vamos, Ponte. Não vou nem comentar. Bola pra Mateuzinho, na ponta direita, só dá Corinthians, hein? Data Corsato, 85% de posse de bola pra equipe do Corinthians. Acho que eu acertei. 86 apareceu na tela ali agora. Só dá Corinthians no jogo. Bola aqui, o Diogo Silva já teve que fazer uma defesa. Daqui a pouco, eu tenho 2 comentaristas aqui na mesa, né? Daqui a pouco eles vão falar aqui o que estão achando do jogo. Mas, ó, meus amigos, minhas amigas, só dá Corinthians, viu? Só dá Corinthians. Ô, Carlos, isso possivelmente é uma estratégia do Marcelo, né? Você vê que as duas linhas de defesa da Ponte, meio campo e o ataque, as duas primeiras linhas, estão do meio campo para trás. Então é estratégia. Deixa a zaga do Corinthians tocando a bola. E o que a Ponte precisa caprichar, que eu acho que faz parte do planejamento do Marcelo, acredito que seja, é a Ponte, quando rouba essa bola, ser rápida no contra-ataque, como fez a jogada anterior entre o Elvis e o Gé. Aí o problema é que aí a Ponte tem muita dificuldade, porque só o Gé estava sozinho, né? Então a estratégia é essa. Olha o Corinthians. Olha o Corinthians, bola aqui na ponta, é pro André, fez a finta, bota essa bola aqui um pouco mais atrás, chega a zaga da Ponte. O Bruno Lopes tá ajudando, o que cresceu o futebol do Bruno Lopes, né? E também do Diego Tavares também, mas esses caras, o que cresceram o futebol desses dois jogadores aí com o Marcelo Fernandes é uma coisa impressionante. Mateus Bidu, bate na bola, pegou na zaga, a bola voltou, quase que pegou na Daiane também. Bola volta pelo meio aqui, bota pra equipe do Corinthians, pra Bidon, é bom esse jogador, hein? Bola pra Mateuzinho pro André pro Carrilho, na marcação, chega o Elvis, ganha essa bola pra Ponte, olha o Elvis, olha o craque da Ponte, ganhou, mas aí perdeu no meio, a bola voltou pra equipe do Corinthians, na ponta, é pro Charles, chegou a zaga, tirou, vai queimar dali, bateu pro gol, o Guinegão pra fora. Mas parece que o Diogo Silva fez a defesa. O Guinegão, que joga com a camisa Guilherme, né? Que é o nome dele, escrito Guilherme, bateu pro gol. Quase, não, o último toque foi do jogador da Ponte, né, Israel? Escanteio pro Corinthians. Exato, Diego Leão. Aliás, o camisa número 20, foi o João Gabriel, acabou tocando para escanteio, lado esquerdo de ataque, vem bola na área da Macaca, mais uma vez, Mateus Bidu. Escanteio, Mateus Bidu pra bola, levantou, tocou na boca do gol, terceiro escanteio no jogo, a zaga da Ponte chega pra tirar, o Elvis pede marcação aqui na ponta, a bola volta pra equipe do Corinthians, bola pra Mateuzinho, toca a bola aqui na ponta, bola pro camisa número 5, quem é o 5? É o Ramalho, ele volta pela direita, bola pra Bidon, vem o Bidon, bola aqui pra Mateuzinho, parece que o Corinthians agora deu uma segurada no jogo pela direita, bola pra Carrilho, Marcelo quer que chama de Carrilho, aqui bola pela ponta, ele volta, mas vou chamar de Carrilho mesmo, bola aqui pela direita, trabalha a bola pra André Ramalho volta essa bola aqui um pouco mais atrás, ele começa tudo de novo, bola pra Mateus Bidu toca a bola aqui pro André volta essa bola pra Mateus Bidu, tudo isso no círculo que ele vira o gramado, quase 20 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0 Corinthians e Ponte Corinthians, você ligado aqui no YouTube, Futebol Interior, trabalha a bola Mateus Bidon, vem ali o Bidon, é Breno Bidon, né? O Mateus é Bidu, esse é o Bidon, bola aqui pelo meio, bola pro Gustavo Henrique, capitão do time, olha o lançamento, bola pra Mateuzinho muito forte, a bola passa, vai embora, linha de fundo, tira de volta pra Ponte, poder a cobrança, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa, 20 minutos, 20 passados desse primeiro tempo, 25 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro, eu giro que giro o placar do futebol para você, Série A1, Campeonato Paulista, estreia da Ponte, estreia do Corinthians, Neoquímica, 0 Corinthians, 0 Ponte, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Marcelo. Logo mais, às 5 da tarde tem Velo Clube e Botafogo também pela Série A1, às 18h15, Noroeste e Bragantino. Futebol Interior. O portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá, vem Corinthians, bola pro campo de ataque, vem Bidu, cruzamento pro Guinegão, pegou no braço dele. Ele até conseguiu finalizar, mas a bola pegou no braço do jogador da equipe do Corinthians. Aí a Daiane Muniz parou para marcar a falta, viu, Jair Morena? Mas o Corinthians chegou mais uma vez, lado esquerdo de ataque. Mateus Bidu fez o cruzamento, foi ao fundo nas costas ali do Pacheco.
conseguiu o cruzamento, mas aí na dividida ela acabou resvalando no braço do Guinegão. A Daiane deu a posse de bola para a Ponte, mas o Corinthians já retomou a Ponte com muitas dificuldades de saída de bola de sua defesa. Escanteio para o Corinthians, lado esquerdo de ataque, Matheus Bidu na bola. O Diogo Silva parece que ficou pesaço da vida, hein? Ele só que jogou bola para escanteio. Poderia ter calibrado mais esse passe e jogado essa bola para lateral. É escanteio. Tava pressionado, né? É o quarto escanteio. Saída de bola errada na Ponte, né? É o quarto escanteio pro Corinthians. 2 de cada lado, viu? Matheus Bidu vem pra cobrança do escanteio. Tem o Gustavo Henrique, que é grande. O André Ramalho também é bitelo. O André também. Bidu pra bola. Levantou todas no segundo pau. Cabeça na bola. Sempre ele. Gustavo Henrique. Saiu do gol. Diogo Silva pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Conosco, Rádio Flor de Lotus Web, Rádio Web APADV KDV e Rádio Kennedy FM lá da Praia Grande. Um abraço pro nosso grande Roger Bitt. Vem, Carrilho, já passou por 1, já passou por 2, vai queimar dali, bateu direto pro gol, não foi pro torcedor da Ponte, né? Foi bom que ele fez isso, mas não foi a melhor alternativa, porque ele tinha passando aqui o Guilherme, né? O Guinegão na ponta direita, ele não tocou, né, Israel Moreira? Não tocou. E a jogada, aliás, as grandes boas jogadas do Corinthians, todas pelos pés do Carrídio e do Bidon, né? A Ponte não consegue, não encaixa essa marcação nos dois jogadores de meio campo da equipe do Corinthians. Eles comandam o meio campo. Todas as posses de bolas, as bolas de ataque, as chances, as oportunidades nascem dos dois, Bidon e Carrídio, ó. Que joga aqui um pouquinho mais atrás da linha. O Bidon também recebe essa bola, tentou a infiltração na jogada anterior. Pra sorte da Macaca, ele pegou uma na bola. E agora a Ponte retomou agora essa bola. E de fato, de novo, Carlos, a Ponte com muitas dificuldades para até segurar essa bola. A Ponte não consegue segurar essa bola, muito menos no ataque. E a saída dela prejudicada, errando o passe e aí dando a bola de graça pro Corinthians por algumas vezes. Chegamos à marca de 23, já passamos da metade do jogo. Aquela paralisação para hidratação dos jogadores porque tá quente pra caramba. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Ô Corsato, e o jogo, hein? 0 pra Ponte, 0 pro Corinthians, 85% de posse de bola pro Corinthians. A Ponte não consegue ficar com a bola, né? A bola é uma coisa que a Ponte não tem nesse jogo, viu, Corsato? Só dá Corinthians, né? Se não fosse o goleiro que a Ponte Preta tem, a Ponte já tava perdendo o jogo, porque o Diogo Silva fez uma defesaça num chute do Mateuzinho de fora da área e ele foi buscar. Cara, era esperado. Eu não sei se toda essa posse de bola do Corinthians, mas por quê? A Ponte Preta às vezes pega a bola, principalmente quando ela vem nas mãos do goleiro, o Diogo Silva, ele já quer ligar no ataque, né? E aí a Ponte não tá conseguindo segurar a bola. Então, assim, tem que quando pegar a bola, tentar sair jogando. Só que agora há pouco a Ponte foi fazer isso e quase deu ruim, né? Então a Ponte Preta tem que se acalmar um pouquinho aí e tentar ficar mais com a bola. Por quê? Ela ficando mais com a bola, ela vai ter menos perigo no seu gol. Acho que no sistema ali de marcação, o Gustavo Teles está um pouco perdido ali, né? Precisa posicionar melhor. É menino ainda, isso normal de acontecer, é começo de carreira. Claro que vai ser orientado, é bom jogador o Gustavo Teles. Não sei se vai ser titular da Ponte nessa temporada, mas uma hora ou outra ele vai ser titular da Ponte, porque ele tem qualidade, né? Mas a Ponte precisa ter mais a bola. A Ponte precisa achar um jeito nessa parada aí pra hidratação. A Ponte precisa achar um jeito de ficar mais com a bola. Canais de Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Daqui a pouco nós vamos fazer um exercício aqui dos 10 jogadores que a Ponte Preta contratou, tá? A Ponte teve 2 volantes, né? O Pedro, que era do Sport, ou é do Sport, voltou lá para Recife para tentar resolver o seu problema jurídico lá com o Sport, para depois voltar a se apresentar na Ponte Preta. E o André Lima, do Paysandu, também tá com problema lá contratual. Daqui a pouco a gente vai tentar fazer um exercício aqui de memória para saber quem são os jogadores. Olha a Ponte, o jogo recomeçou. Elvis pro Bruno Lopes, cruzamento na boca do gol, era pro Tavares, chega a zaga para tirar. Mas aí o auxiliar lá, o número 2, o Gustavo Rodrigues de Oliveira, marcou impedimento do ataque da Ponte. Não sei se do Bruno Lopes, aqui pela direita. Rapaz,
não vi impedimento não, hein? Achei que tava um pouquinho, viu, Corsato? Tava, Achei que tava um pouquinho ali, pelo menos o pé direito do Bruno Lopes um pouco à frente da linha de defesa da equipe do Corinthians. E bem anotado, a posse de bola já é do Corinthians de novo, Carlos. Vem Corinthians de novo aqui pela ponta direita. 2 minutos a paralisação para hidratação, hein? Estamos com 26 agora no tempo corrido. Bola pro Corinthians, Simon. Sobe e o Simon, quando cai, ele bate a cabeça, hein? Não pode continuar jogando não, porque ele bate a cabeça ali no gramado, né, da Neoquímica. E o gramado da Neoquímica, né, Israel, você sabe, né, o Marcelo também, ele é híbrido, né? Ele é meio natural e meio sintético, né? Então deve ser duro pra caramba esse bagulho aí, viu, ô Israel Moreira? Ele até soltou alguma coisa ali do corpo dele. Dá uma olhada ali, Corsato. Foi parar uma peça, sei lá o que caiu. GPS, né? O GPS. Tava na camisa, possivelmente preso ali, caiu, porque a batida da pancada no gramado foi forte. Cagou o GPS. E a Daiane pediu pra ele sair, né, de campo. Ela vai ter que colocar de novo. Vai ter que colocar acharam novamente. ali, né? Usa aquele negócio lá pra segurar, enfim. Bola rolando. E a Ponte tá com 10, né? Porque o Simon tá sendo atendido ali fora do gramado. Eu não gosto disso, viu? O cara tem que voltar rápido, né? Mas os caras não querem saber, não. Bola pra equipe do Corinthians, aqui na ponta direita. Trabalha a bola pra Hugo Souza. O Hugo Souza vem trabalhando bola aqui pra equipe do Corinthians. Ele vira o jogo lá pro Gustavo Henrique. Gustavo Henrique pro Matheus Bidu. Bidu. Vem trabalhando bola pro Corinthians. Lembrando que o Corinthians no dia 1º de fevereiro vai disputar lá a Supercopa, né? Contra a equipe do Flamengo. E um dia antes teremos o derby, né? O derby vai acontecer no último dia de janeiro. É um sábado, né, Corsato? Isso aí. É um sábado, né? É um sábado no 31 de janeiro. No estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a 5ª rodada. Até lá, meus amigos e minhas amigas, jogos de domingo e meio de semana. Sábado ou domingo, terça ou quarta-feira. Depois da 5ª rodada, depois do derby. E aí teremos jogos espaçados, um jogo só por semana. Bola pro Corinthians na ponta, para Guilherme Negão. Vem o Gui Negão, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo. Aí chega ali para tirar a zaga da equipe da Ponte com o Diego Tavares. Esse fez uma força danada para continuar na Ponte Preta. Esse queria continuar e ficou na macaca. A bola acaba saindo para lateral. Chamou, falou. Eu estudei a primeira fase da Ponte Preta. Se eu não estou enganado, a Ponte tem 2 jogos no domingo. Esse e o último da primeira fase. Contra São Paulo. 8h30 da noite. Os outros jogos de final de semana no sábado e meio de semana na quarta-feira. Boa, é isso. Bola para a equipe é esse jogo aqui e o jogo do Guarani, né? Que a Ponte não vai ter torcida. Nos outros, todos a Ponte pode ter torcida e se duvidar, não maior igual ao adversário. Bola aqui, mesmo jogando fora de casa. Bola para a equipe da Ponte, trabalha a bola aqui pelo meio. Vem ali o Bruno Lopes, trabalha a bola na ponta, ele volta a bola aqui para a equipe da Macaca, toca a bola ali pro Diego Leão. Diego Leão, zagueiro da base. Menino, 20 anos de idade, jogando bola para a equipe da Ponte. Que joga amanhã, né? A base joga amanhã contra a Francana. Já tá definido o horário já? 8h30 da noite. É 8h30 da noite? Isso, 8h30. É que eu vi no post. Em Franca. Em Franca, né? É isso aí. A pedido da Francana, né? Porque a Ponte foi a líder do grupo, poderia jogar em Patrocínio Paulista. Foi onde ela mandou a primeira fase. Mas aí, a pedido da Francana, a Ponte concordou e vai jogar em Franca. Bola aqui pra ponta, trabalha a bola a equipe da Macaca, bola pro Diogo, Diogo virou, pôs a bola aqui no campo de ataque, vem o Gé, sempre dando trabalho ali pra zaga adversária, a bola voltou aqui pelo meio, João Gabriel, olha onde tá o João Gabriel, tenta se jogar na bola, não consegue pegar, a bola voltou aqui pelo meio, passa por todo mundo, vem o Simon, já recuperado daquela pancada na cabeça no gramado, a bola voltou pra Bruno Lopes, só que não tá valendo nada, a Daiane tá dizendo que a bola saiu, se saiu é bola pro Corinthians, Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mesa de som do Felipe Marques aqui nos Canais Futebol Interior. Conosco, Rádio APADV, Cadevi. Um abraço lá pro Thiago Caetano, palmeirense. Ano passado não comemorou nenhum título, né? O Palmeiras, né, Corsato? Não mexe com isso, não. Deixa quieto. Que fase, né? Deixa pra lá. Abraço, Tiagão. Obrigado aí pela a moral e pela audiência. Abraço lá pro pessoal da Rádio Flor de Lotes também. A Márcia, todo o pessoal lá e o Décio também, lá da Rádio Flor de Lotos. E o grande Roger Beat, lá da KennedyFM.com, lá na Praia Grande. Enquanto a gente tá aqui transmitindo o jogo, o Roger, obviamente, né, tá monitorando lá a rádio, mas tá na praia, né?
Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. É bom ver o rico viver, né? Como é bom, né? O bom de estar vivo é isso, né, cara? Que você consegue ver o rico viver. Bola aqui na ponta esquerda, trabalha a bola para Bidu. Bidu fez o passe por baixo, chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Joga a bola para lateral. Depois da parada para hidratação, continuou tudo como era antes. Na casa de Abrantes, né? Posse de bola do Corinthians, Bidu, trabalha a bola aqui pelo meio. Quem é aquele número 11? É o Vitinho, pouco pega na bola o Vitinho. Bola aqui na ponta direita, bola para Mateuzinho, Mateuzinho pro Charles. Vai queimada ali, perna direita não voltou pro Bidon. O Bidon trabalha a bola na ponta, bola pro Carrilho. Vem Carrilho na cavadinha, levantamento na boca do gol. O Vitinho não pegou. A sorte é que a bola veio atrás para a cabeçada do Vitinho. Zaga da Ponte tirou, mas o Corinthians vem de novo. Bidu, cruzamento, levantamento na boca do gol. Simon testa na bola, tira. Bola volta para a Ponte. Vem o Gé, briga ali com o zagueiro da equipe do Corinthians. O Gé perdeu no corpo, hein? Rapaz, eu vivi para ver o Gé perder no corpo. Uma dividida. Bola na ponta. Elvis de primeira. Toca a bola ali pro Diego Tavares. Tavares pro Gé. Ficou no chão, ficou pedindo falta. Mas é bola para a Ponte. Vem o Gé. Bruno Lopes está na grande área. Gé na ponta direita. Bico da grande área, tem que voltar, não tem ninguém, foi empurrado, hein? Rapaz, foi empurrado, ô Daiane, foi empurrado, Gé. Bola voltou pra Pacheco, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Mateuzinho tira, a bola volta, mas a Daiane não marcou a falta do Diego Tavares, até entendo, né? Porque a Ponte levou vantagem, mas o Gé foi empurrado. Teve o braço nas costas do Gé, na frente da Daiane, e ela não deu. Bola aqui na ponta, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Hugo Souza, todo de amarelo, sai do gol pra ficar com ela com os pés. Bola pra Mateuzinho, daqui a pouco eu vou gerar o placar, 32,5, vem Corinthians, bola pro Carrilho, jogando sempre aqui pela ponta direita. João Gabriel vem na marcação pra cima dele. Ele fez a finta, virou pra trás, bola pra Bruno Lopes. Ganhou pra Ponte, toca a bola pra Teles. Teles pra Elvis. Elvis vai tocar aqui, 3 dedos do Elvis, hein? É o 10 da Ponte. Pela direita, ele volta essa bola pra Diego Tavares. Vem o Tavares, camisa número 7, volta a bola aqui pro capitão da Ponte. Bola pro Elvis, perna direita. Olha o lançamento do Elvis, procurava aqui na ponta o Bruno Lopes. A bola voltou pra equipe da Macaca. Bola pra Gustavo Teles. Teles ganhou, ganha na primeira, ganha na segunda. Põe a bola na coxa, ganha essa bola pra Ponte. Tá aqui na ponta esquerda. Não tem muito cacoete, né? Aqui pela esquerda. Vamos ver o que ele faz. Mateuzinho, bateu, a bola voltou pra Ponte. Bruno Lopes, ganha essa bola pra Macaca, toca a bola pra Simon. Vem o quarto zagueiro da Ponte, vira o jogo. Lindo toque pro Diego Tavares, lá na ponta direita. Teve dificuldade, mas conseguiu dominar. Chega na marcação dele pra cima dele, o Bidu. E o Bidu chegou olhando pra ele, não olhava nem pra bola. Na ponta direita, bola pra Pacheco. Pacheco volta essa bola aqui pro Elvis. Elvis na ponta direita, vamos ver o que ele consegue. Vem na marcação, a zaga da equipe do Corinthians tira. Roubou fácil essa bola do Elvis. A bola volta pra Matheus Bidu. Bidu perdeu, recuperação da Ponte. Pacheco bate, pega na zaga, sai. Linha de fundo. Ave de César. Primeiro escanteio para a Ponte no jogo pela direita, Israel. Primeiro escanteio e a primeira vez que a Ponte consegue segurar essa bola no seu sistema de ataque. Lado direito de ataque, escanteio na tentativa do chute do Pacheco. Escanteio, adivinha quem está na bola, Corsato? Elvis. Camisa número 10. É o primeiro escanteio da Ponte, lado direito de ataque. O Elvis está com o cabelo descolorido, chuteira amarela, né? É estilo moderno, né? Contrato renovado. 3 anos, segundo a informação aqui do nosso querido Israel Moreira. Vai aposentar na Ponte desse jeito. Bola pro Elvis. Vai Elvis, o craque da 10, capitão da Ponte. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. O primeiro escanteio do jogo para a equipe da Ponte. São 5 no total. Para a bola Elvis. Levantou, segundo pau. Toque para trás. Ficou pro chão, hein? Foi pro chão, Simon. Levanta os braços como se fosse Jesus Cristo. Vai todo o time da Ponte para cima da Daiane. E ela... não tem conversa, não. Ela não sente pressionada. E o Simon tá pedindo. Sabe que tem VAR, né, Israel? Então tá pedindo o VAR ali, porque tá pedindo pênalti. Eu achei pênalti. Puxado o Simon, depois... claro que a TV vai mostrar, mas achei pênalti. E ela tá ali falando com o VAR, né? Tá falando com o VAR. Marcos, me ajuda aí. Tá falando com o VAR. Tá pedindo. Ela deu lateral, agora ela tá ouvindo o VAR. Eu achei que o Simon foi puxado sim, na hora do momento. Aliás, a briga com o Simon já havia antes da batida do escanteio. Aí na hora da cobrança eu achei que o Simon foi puxado sim, mas a Daiane, pelo jeito, não deu nada não. Ela continua ouvindo, mas o que você acha aí, Corsato? Ah, cara, o lance foi muito rápido, né? O tal de agarra-agarra é que tem que ver quem segurou primeiro. Se de repente for o jogador da Ponte que segurou primeiro, ele fez a falta primeiro, né? Mas o lance não é tão simples assim, parece que tá tudo ok, então ela não vai marcar o pênalti. Enfim, é aquela história, quem segurou primeiro, né? Ah, cara, foi pênalti, velho. Foi pênalti. Se fosse contra a Ponte, era cal. Era cal, não tem pênalti. A televisão mostrou aqui pênalti que ele não deu, que ela não deu. E o VAR também não deu. Aí ela não tem culpa, né? Não dá pra cobrar da arbitragem isso. O VAR tá aí pra ajudar, né?
E se não entende que isso aí é pênalti, vamos ver se tivermos uma jogada parecida na área da Ponte Preta, se eles vão ter o mesmo entendimento, né? Pra mim foi pênalti, porque não pode segurar a camisa, né? Não pode segurar a camisa do jogador. E foi o que aconteceu com o Simon, teve a camisa segura ali. Bola pra Ponte, na ponta direita, trabalha a bola pra equipe da Macaca, a posse era pro Elvis. O Elvis não pegou, a zaga da equipe do Corinthians chega pra roubar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 36 minutos e 30 segundos passados desse primeiro tempo. 8:30 para terminar o jogo no primeiro tempo. Mais acréscimos, né? No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista. Primeira rodada, estreia da Ponte, estreia do Corinthians na Neoquímica. Corinthians e Ponte empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. Placar ao vivo informa Campeonato Paranaense. Bola rolando para Foz do Iguaçu e Azures, 0-0. O Andraus vai batendo o São Joséense pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre, pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, conosco Rádio Flor de Lotus Web, Rádio Web, APA, DV, KDV e Rádio Kennedy FM.com lá da Praia Grande. Obrigado você que tá com a gente, vai mandando mensagem aqui no YouTube e a gente na medida do possível vai lendo aqui a sua mensagem, tá bom? Bom ter a sua companhia. A arbitragem do Brasil não tem jeito mesmo, diz aqui o RG. Wilson Correia, foi pênalti sim. O Concerto Brasil Charles, não falei? Já começou o favorecimento. O Aparecido Alves, no replay da TV, pênalti claro. Vai ser difícil segurar o 0-0, diz aqui o Wilson. Derby dia 31, dia do meu nível, diz aqui o Lucas Lopes Fornazieri. O Joel Silva, ô Joelzão. Que bom, cara, que orgulho ter você com a gente aqui. Obrigado pela audiência. O Joel Silva tá com a gente. Jogo feio, vocês não acham? Pergunta ele, vem Corinthians. Bola pro campo de ataque, Vitinho vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou na zaga, saiu. Foi bola, linha de fundo, escanteio. Escanteio para a equipe do Corinthians fazendo a cobrança pela esquerda. Israel. Mais um, Corsato. Mais um, lado esquerdo de ataque. A tentativa do Vitinho do cruzamento. A zaga da Ponte cortou o escanteio. Matheus Bidu na bola. Para você que gosta de cravar escanteios, anote aí. Esse é o 6º do jogo. 5º pro Corinthians. O 3º pro Corinthians lá pelo lado esquerdo. Matheus Bidu. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio. Por enquanto 0-0. Sempre no segundo pau. Era pro Gustavo Henrique. Sobe a zaga da Ponte, Simon. É sempre essa jogada, viu? Jogada no segundo pau pro Gustavo Henrique. O Simon faz uma partidaça até agora. Jogou bola, linha de fundo, é mais um escanteio. Mais um. Agora inverte-se o lado direito de ataque. Quem vai pra bola é o Mateuzinho. Escanteio, vem bola na área da Ponte. O Matheus, ele bate o escanteio, né? Na esquerda é o Matheus Bidu. E na direita é o Matheus Inho. Que fica Mateuzinho. Né? Pra bola, segundo pau, levantou na boca do gol. Você não gostou do trocadilho? Não. Bola aqui pelo meio, bola pro Carrinho. Marcelo gostou. Que bom. Bola pra Mateuzinho. Vem levantamento na boca do gol. Pacheco mete a testa na bola pra tirar dali. A bola volta pra André Ramalho. Ramalho no meio, volta essa bola pra equipe do Corinthians. Trabalha a bola pro 49. Quem é, hein? É o André. Chega a zaga da equipe do Corinthians da Ponte pra tirar. Bola voltou aqui pro Timão. Bola aqui na ponta pra Matheus Bidu. Bidu trabalha a bola aqui pro André Ramalho. Ramalho pra Mateuzinho. Fica Mateuzinho juntando tudo. Bola aqui pela direita. Ele volta a bola pra Carrilho. Vem o Carrilho. Cabeludo, peruano Carrilho. Volta a bola aqui pro Charles. Vem pra equipe do Corinthians. Na ponta esquerda. Bola pra Matheus Bidu. Já toca de 40 passadas do primeiro tempo. Bidu pra Mateuzinho. Muito forte. A bola saiu lateral. Lateral pra Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E vem aí a segunda Taça do Povo de futebol feminino. Taça do Povo, em inscrições abertas pelo telefone 19 998 34 17 14. Você vai falar com o Cidinho, tá? É mais uma iniciativa do Sinditaxi, do presidente Inácio Dias da Fonseca. Grande Inácio Dias, um abraço pra você. Bola aqui na ponta esquerda pra Bidu. Bidu trabalhando bola aqui pra equipe do Corinthians. Sai da ponta, vem pro meio. Ele vira, toca a bola aqui na ponta. Bola pra André Ramalho. Ramalho vira o jogo aqui na ponta direita.
direita para Carrilho. Carrilho para Mateuzinho. Mateuzinho para Carrilho. Vem o Carrilho, vem o 19. Ele volta a bola para Bidon. O Bidon, nos primeiros 30 minutos, apareceu mais no jogo. Agora mais apagado. Faz o passe na ponta para Matheus Bidu. A bola saiu, foi embora. Linha de fundo, tiro de volta para Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Que bom quando o operador, né, fala pra você assim, segue aí que tem um monte. Que bom, que bom. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, posto Casa do Taxista. O taxista tem lugar certo para abastecimento, viu? Troca de óleo e lavagem do seu carro. É o posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869. Sabe onde fica, Marcelo? O posto Casa do Taxista? Acabou de falar aí, pô. Uma quadra antes ali do Balão da Miami. É? Sabe onde fica? Não, eu não sei onde fica. Cara, eu não sei nem onde eu moro direito. Você quer que eu conheça a metrópole? Pô, tá vendo aí? Ele estraga o merchan, Israel. Pô, é pra falar que sabe, pô. Eu ponho no GPS, hoje em dia eu ponho tudo no GPS. Ali, Marcelo, ali na Miami Store, onde a gente foi pegar 2 vezes que eu me lembre o kit pra Ponte 10K, lembra da Miami Store? A gente foi pegar ali no Taquaral, ali, 2 vezes o kit pra correr a Ponte 10K. Taquaral aqui então, do lado. Próximo, aqui bem próximo, Casa do Taxista. Atende você que é taxista também, hein? Passe por lá, tá todo mundo convidado. 42 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0 Corinthians e Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Amanhã tem Hora da Macaca, hein? 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Trabalha a bola, equipe do Corinthians, 42 minutos, 30 segundos passados deste primeiro tempo. Tá 0-0. Por enquanto, o Diego Tavares e o Bruno Lopes, eles fizeram mais trabalho de ajudante de lateral do que de atacante, né, Israel? Total. E o Tavares, ainda que conseguiu chegar algumas vezes ao ataque. Não conseguiu chegar com nenhuma qualidade, mas ele era era um participante ativo naquela única jogada da Ponte que segurou a bola no ataque e conseguiu escanteio. Olha o Corinthians. Corinthians, Carrilho, na ponta direita, fez o passe pelo meio, procurava o Bidon, foi pro chão aqui o Rodrigo Souza, falta, jogo parado. Segue aí, Israel. Então, agora, o Breno Lopes praticamente é um lateral esquerdo ao lado ali do João Gabriel, né? Todo na defesa, é uma estratégia do Marcelo Fernandes, isso é claro. Até recente a imagem mostrou o Serginho chamando o Marcelo Fernandes e dando orientação pro Marcelo Fernandes, que aí foi ao gramado, por incrível que pareça, foi até a linha dos treinadores e gritou ali com o time, principalmente com o meio-campo. O Marcelo sinalizou anteriormente, na hora da parada, que o Gustavo estava num posicionamento ruim, né? Batendo cabeça a todo momento. Acho que o Gustavo melhorou um pouquinho depois da parada o posicionamento dele, porque ele é um jogador de destruição, ele não consegue construir, então ele tem muita dificuldade em segurar essa bola para que possa ser um passe ali pro Elvis, um passe pros os jogadores de ataque. Então a Ponte praticamente com 2 volantes que só marcam, Rodrigo Souza e o Gustavo Teles. Então a saída de bola fica só na responsabilidade do Elvis, que é aí bem marcado por enquanto. O Elvis não tem mobilidade, você vê que quando ele tem essa bola que ele precisa carregar, ele perde a bola. Então o Elvis é dominar livre e olhar o espaço para quem está melhor colocado. Então a Ponte com muitas dificuldades nessa primeira etapa. Agora, o Elvis, na visão aqui, olhando pela TV, parece que está mais magro, hein? Parece que tá mais magro agora do que quando terminou a Série C do Campeonato Brasileiro. Bola para a equipe da Ponte, na ponta direita. Tentava ali o Rodrigo Souza, o passe era pro Pacheco, muito forte, ela foi embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Corinthians. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, não é querer falar não, mas o time do Corinthians também é fraco demais, hein? Essa temporada foi difícil pra eles também, diz aqui o Ronaldo Neto. Pô, os caras levantaram 2 taças, pô. Mais 3. A Daiane só deu 1 minuto a mais ainda do tempo normal, porque 2 foram para hidratação. Bola pra Ponte, olha o Gé, tá sozinho pra cima do Gustavo Henrique, trouxe a bola, perna esquerda, vai queimar, ele bateu pro gol, Hugo Souza! E não é que a Ponte chegou? E não é que a Ponte chegou com o Gé, perna esquerda, bateu pro gol. Linha de fundo, escanteio, quase o primeiro gol da Ponte, Israel. Na surpresa e de bico, também vale. Chutaço do Gé, não deu ali pra marcação do do Gustavo Henrique, ele bateu com a perna esquerda. O Hugo fez uma grande defesa, a primeira e única até aqui do goleirão do Corinthians. Escanteio pra Macaca.
Faltam aí praticamente os 3 minutos. A Ponte, lado esquerdo de ataque, vem bola na área do Corinthians, Elvis nela. Vamos até 48, defesaça do Hugo Souza, hein? Defesaço, Gé ia pra rede. A Ponte querendo explodir a garrafa do Corinthians. Pra bola Elvis, é o segundo escanteio pra Ponte. É o primeiro aqui pela ponta esquerda. É o 8º do jogo. Elvis pra fazer a cobrança do escanteio pra Macaca. O Rodrigo Souza tá lá, próximo do Hugo Souza. Eles são parentes? Não, Rodrigo Souza, Hugo Souza. Obviamente que não, né? Bola aqui pra ponta, escanteio pra Macaca. Vem pra bola o Elvis, bateu curtinho, hein? Jogada ensaiada, bola pra João Gabriel. Só um toquinho pro Elvis, levantou na grande área, o toque pra trás. E espalma o Hugo Souza. Se eu não tiver enganado, foi o Guinegão que deu um toque pra trás. Só que ele tava na área dele. Quase que ele faz gol contra, escanteio de novo pra Ponte. Foi o Matheus Bidu, quase seria um golaço, aliás, e mais uma grande defesa do Hugo Souza, escanteio agora pelo lado direito de ataque, quase a Ponte abre o placar em Itaquera, escanteio lado direito de ataque, Elvis mais uma vez na bola. Quase que o Matheus Bidu faz um gol contra pra Macaca, e o Elvis não tem pressa nenhuma pra fazer a cobrança do escanteio, 46:50, escanteio pra Ponte, fazer a cobrança, é o terceiro escanteio pra Macaca no jogo, levantamento na boca do gol, toque pra trás, a bola vai ficar aqui na ponta esquerda, bola pra João Gabriel, vem o menino da base, deixou a bola sair. Bola sai para a lateral, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. João Gabriel bate na bola para Rodrigo Souza para João Gabriel para Rodrigo Souza. Pegaram o João Gabriel ali, hein? Pegaram o João Gabriel ali. Bola voltou para Diego Leão. Vem o Diego Leão na ponta direita, 47:20. A Daiane vai terminar já. Olhou pro cronômetro. Bola para Gustavo Henrique. Jogador na ponta tá caído aqui. Na ponta. Ele volta. Essa bola para Pacheco. Pacheco para Gustavo Henrique. Começa tudo de novo com o goleiro Diogo Silva. Canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Era um passe longo pra Ponte aqui do Pacheco. Ele dominou a bola, mas aí não conseguiu completar. Fez falta pra cima do Bidu. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E não há tempo pra mais nada. Aponta o centro do gramado. Daiane Muniz. Arbitragem do jogo. Final de primeiro tempo na Neoquímica Arena. Ponte, Corinthians e Ponte 0-0, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19-99977-9029. É isso, fim de jogo no primeiro tempo, Neoquímica Arena, capital paulista, em Itaquera. 0 pra Ponte, 0 pro Corinthians. E aí, Israel Morena, destaque na saída dos jogadores no gramado da Neoquímica. O corintiano agora vai falar, o Bidon, né? Breno Bidon vai falar com a camisa do Corinthians, ele que jogou um pouquinho mais recuado no início desse primeiro tempo, mas depois, aliás, jogou um pouquinho mais avançado, depois recuou e tentou ali ajudar a equipe corintiana. O Breno Bidon vai falar. Forma, vocês estão sentindo o fato de ter tido uma pré-temporada bem mais curta? Obrigada. Boa tarde, a gente teve um volume muito bom no primeiro tempo, mas acabou que a gente não conseguiu transformar essa posse de bola em gol. Agora é ajustar o terço final. Acredito que a gente criou bastante, mas é consertar ali o final da jogada, o último passe, para a gente conseguir sair daqui com a vitória. Aí, o jogador de meio campo corintiano é consertar o último passe. Disse o Breno Bidon, que é um dos destaques aí, o menino é um bom jogador, né? Um dos destaques da campanha da Copa do Brasil do ano passado. E o camisa 10 da Ponte vai falar também o Elvis que contrato renovado até 30 de dezembro de 2028. Foi o principal jogador da Ponte na temporada passada, ao lado de alguns outros, né? Diogo Silva e outros mais. Mas o Elvis é o grande nome dessa renovação de contrato. Porque é muito difícil, não é só difícil pra gente, é pra todo mundo que vem jogar aqui. Agora a gente tem uma proposta de jogo que foi treinada e foi proposto. A gente tem que marcar e tentar sair rápido em transição. Infelizmente não estamos acertando ali o último passo ou até o primeiro passo da transição, mas no final do primeiro tempo já melhoramos bastante e eu tenho certeza que a gente vai ver o que o professor tem para falar, para voltar ao segundo tempo e melhorar essa transição e conseguir fazer um gol e sair com a vitória.
Tá aí, jogando, vai jogar o que a gente falou, né? A proposta do Marcelo Fernandes de se defender e sair rápido no contra-ataque. A hora que acertar e achar o gol, é a bola do jogo. Sair com a vitória de um gol, disse o Elvis, o camisa número 10. Esse Israel Moreira, vamos descansar agora, porque vamos passar aqui pro Marcelo, o comando depois do intervalo. Deixa eu abraçar aqui o Ronaldo Neto, que tá ligado com a gente, e o Wilson Correia. Corinthians está melhor, mas a juíza não deu um pênalti para a Ponte. Vamos lá, rapidinho, Marcelo. Um teaser seu aí para daqui a pouco, no intervalo do jogo, e esse lance do pênalti aí. Eu, depois que vi o lance e revi, achei que foi pênalti. O Simon foi seguro pela camisa. E no finalzinho do jogo aí, a Ponte teve duas oportunidades para fazer gol, né? Com o Gé e depois com o Matheus Bidu, que jogou contra o gol. Tô contigo. Vendo o lance depois no replay também, pra mim, entendi como pênalti que não foi marcado pela arbitragem. O Corinthians foi melhor no jogo, mas a Ponte melhorou no finalzinho e deu uma pequena equilibrada aí. Vamos ver agora o segundo tempo, né, Carlos? É isso. Bom, daqui a pouco o Marcelo comanda o intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior. Conosco, Rádio APADV, KDV, Rádio Flor de Lótus e KennedyFM.com, lá da Praia Grande. Voltamos em 3 minutos, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol
interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada, as informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior nessa tarde de domingo, 11 de janeiro de 2026. São 4 da tarde mais 57 minutos, a estreia da Ponte Preta no Campeonato Paulista 2026. Jogo difícil, primeiro tempo que o Corinthians teve mais posse de bola, mandou em quase todo o primeiro tempo, mas a Ponte teve 2 boas chances no finalzinho aí e quase sai com a vitória parcial no primeiro tempo. O Wilson Correa tá falando que Portuguesa e Palmeiras teve 2 torcidas, já está na hora de liberar 2 torcidas para a Ponte. E os irmãos, o que vocês acham? É um tema polêmico, mas do jeito que as coisas andam ultimamente, sei lá se é o momento ainda aqui em Campinas. O Ronaldo Neto Carlos já registrou a participação dele. Valeu todo mundo que tá mandando mensagem pra gente aí durante o intervalo. Se você ainda não deu aquele joinha na transmissão, fique à vontade, viu? Se inscreva no canal também do Futebol Interior aqui no YouTube e compartilhe a nossa transmissão. Legal ter você com a gente. Lembrando que amanhã, segunda-feira, 9 da noite, lá no canal Hora da Macaca, tem a Hora da Macaca. E a Ponte vai estar jogando na Copa São Paulo. É claro que os jogadores que estão hoje aqui no banco de reservas, eu não tenho essa informação, mas não devem estar no jogo de amanhã lá em Franca, né? Vamos aguardar aí, mas a Ponte Preta, ela fez a primeira fase com 3 vitórias na Copa São Paulo, né? Mas agora tem esse jogo aí da outra fase contra a Francana, jogando em Franca. Para Posto Casa do Taxista, com a gente também a Union Proteção Veicular, placar ao vivo Futebol Interior. Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano. 19 25 14 11 71. O Clube Concórdia em Souzas, 155 anos de tradição. Hipercap Brasil conosco. Restaurante do Dadá, concessionária Sim. E Portal Futebol Interior. São 4 da tarde mais 59 minutos, 4h59. Deixa eu dar uma passadinha aqui no placar ao vivo com os jogos de hoje que acontecem neste momento pelo Brasil. Vamos lá, atualizando aqui, lembrando que daqui 1 minuto a bola vai rolar para o Campeonato Paulista também. Velo Clube pega o Botafogo, o Velo Clube de Pintado, né? O Botafogo de Cláudio Tencati. Pela Copa Internacional, lá na Espanha, Barcelona 2, Real Madrid 2. Primeiro tempo, hein? Uma chuva de gols aí no primeiro tempo. Deixa eu ver se eu tenho os gols aqui. Só brasileiro na parada, pelo menos nos 2 primeiros. Vamos lá. Rafinha, 36 para o Barça. O Vini empatou a 47 para o time do Real Madrid. A 49, Lewandowski fez 2-1 para o Barcelona. E o Gonçalo Garcia empatou ainda no primeiro tempo a 51 minutos. Paranaense, fase de grupos, segunda rodada. O Foz do Iguaçu vai vencendo o Azures por 1-0. Mesmo resultado do Andraus, que vence o São Joséense pelo placar de 1-0. Daqui a pouquinho, 5h30 da tarde, o Cianorte pega o Furacão. O Atlético Paranaense, Campeonato Cearense, primeira fase, segunda rodada. Maranguape 1, Cefate Tirol do Ceará 0. Já o Clássico Ferroviário e Fortaleza, a bola rola às 18h. Às 6 da tarde. Campeonato Baiano, primeira rodada, primeira fase. O Bahia vai vencendo o Jequié pelo placar de 2-1. Jota fez o primeiro gol do jogo. O Thiago Recife fez o segundo gol do jogo. E o outro gol, estou esperando aqui a atualização do Portal Futebol Interior para saber quem foi que fez. Alagoano, primeira fase, primeira rodada. CSA e Coruripe jogam daqui a pouquinho. E você acompanha também lá no placar ao vivo. Campeonato Maranhense, primeira fase. O Tum-Tum vai empatando com o Luminense. Pelo placar de 0-0, tivemos o Maranhão no clássico lá vencendo o Motoclube pelo placar de 1-0. Já o IAP, que já enfrentou a Ponte Preta em uma Copa do Brasil, tá vencendo o ITZ Sport pelo placar de 1-0.
No Amazonas, primeira rodada, o Nacional vai empatando com o Itacoatira. Vou falar o nome certo do time aqui. Itacoatiara, pelo placar de 0-0. Campeonato Carioca. Bola rola às 6, o Flamengo pega a Portuguesa. Pelo Campeonato Brasiliense, o Capital vai vencendo o Samambaia pelo placar de 2-1. Você pensa que acabou? Tem mais giro pelo futebol brasileiro neste domingo. Campeonato Catarinense, o Camboriú vai vencendo a Chapecoense, hein? Chapecoense que agora é Série A, pelo placar de 2-0. Às 6, a bola rola para o clássico Criciúma e Avaí. Temos também jogos que já foram finalizados. Hoje o Concórdia, por exemplo, empatou com o Santa Catarina pelo placar de 0-0. Pelo Campeonato Pernambucano, primeira fase, bola rola daqui a pouquinho também. Às 6, o Santa Cruz encara o Decisão. Sergipano, primeira fase, primeira rodada, o América vai vencendo o Sergipe por 1-0 e o Guarani do Sergipe venceu o Dourense pelo placar de 3-1. Já o Itabaiana vai empatando com o Atlético Gloriense pelo placar de 0-0. Campeonato Goiano, primeira fase, primeira rodada, Centro-Oeste e Aparecidense vão empatando pelo placar de 0-0 e o Goiás vai vencendo o Goiatuba pelo placar de 2-0. Campeonato Gaúcho, primeira rodada, São Luís 1, Caxias 1, às 18, o Internacional joga contra o Novo Hamburgo. Bom, deixa eu pegar aqui no Campeonato Piauiense, primeira fase, primeira rodada, o Parnaíba vai vencendo o Atlético do Piauí pelo placar de 1-0. Teremos também o Coriçaba pegando o Teresina. A bola rola às 5 da tarde. Campeonato Potiguar, o Santa Cruz vai perdendo para o Potiguar pelo placar de 1-0. O ABC vence o Laguna também por 1-0. Mesmo resultado que o Globo contra a equipe do QFC. Só que o QFC... Quem? QFC. Não, quem que tá jogando com QFC? Globo. Ah, tá. Não é a Globo, é o Globo. Vai perdendo o Globo pelo placar de 1-0. Eu entendi que você falou Globo. Globo. Mas Globo. Vai lá no banheiro, lá pega um limpador de ouvido e limpa. Você não quer falar do jogo? Você quer falar só Já do falei Campeonato um pouquinho. Potiguar, Cearense, Deixa eu falar Amazonense? só um resultado aqui. Não, só um jogo que vai rolar daqui a pouquinho. Às 18 horas pelo Campeonato Mineiro. O Atlético estreia contra o Betim. O jogo vai rolar às 6 da tarde. Bom, a gente falou aqui, Carlos, e eu falei também, você falou na saída, né? A Ponte melhorou até no final do primeiro tempo, teve 2 boas chances, mas o primeiro tempo foi todo do Corinthians. Isso a gente não tem que negar. O que a Ponte pode fazer para melhorar no segundo tempo? Eu acho que a Ponte tem que arranjar um jeito, e aí não me pergunte qual vai ser esse jeito, de ficar mais com a bola. O Corinthians voltou, a Ponte tá voltando agora. A Ponte tem que ficar com a bola, cara. Pelo menos não dá tanta bola pro Corinthians como fez no primeiro tempo. Para isso, Marcelo, para isso a Ponte precisava ter a mesma categoria técnica do Corinthians, né? E assim, todo mundo sabe a cor da minha camisa, todo mundo sabe que eu sou ponte pretano, mas assim, a distância é muito grande, né? A distância é enorme, tecnicamente falando. Então a Ponte tá fazendo o que é possível para ela. E no final do jogo, até que chegou perto, viu, de fazer gol. Acho que se não tomar o gol, eu já tô feliz, viu? Muito bem, os jogadores já se posicionando no gramado, vai começar o segundo tempo. E ele volta, assume o comando da equipe FI, a bola é tua, Corsato. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vai de like lá no YouTube, quero a sua participação. Apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. É hora de printar a tela, Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Posse de bola no segundo tempo do time do Corinthians, que toca na bola pela primeira vez. O Corinthians no segundo tempo, se estivéssemos no Majestoso, sempre o lindo Majestoso, a casa do povo, erguida e construída pelos braços do torcedor ponte pretano, o Corinthians estaria atacando para o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, onde está ali o placar eletrônico, o maior placar eletrônico do interior do estado de São Paulo. A Ponte atacando nesse momento, se estivéssemos no Majestoso, para o gol da linha do trem, o gol da Fepasa. Bom, o Israel Morena vai falar aqui daqui a pouco, né? Mas a olho nu
né? Que, aliás, eu não sei nem o que significa isso, né? Mas eu vou falar porque todo mundo fala. A Ponte vem com o mesmo time. Olha o Corinthians, Mateuzinho cruzou na grande área, chega a zaga da Ponte pra tirar. Jogador do Corinthians agora é hora da corintianada pedir pênalti. Bola ali pela direita, bola pro Diego Tavares toca, a bola aqui na ponta, procurava o Gé. Aí vem Gé com o Diego Tavares. Eles se encontraram ali, teve um encontrão, um reclama do outro, que reclama de um, a bola sai para a lateral. Carlos, só informação, nenhuma alteração em uma das duas equipes. Sim, então Ponte e Corinthians, os mesmos 11 para cada lado. O Corinthians, Diogo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, André Charles e Carrilho, Breno Bidon, Vitinho, Guinegão. Escalação na sua tela aí nos canais de Futebol Interior. A Ponte de Diogo Silva, Pacheco, Simon, Diego, Leão e João Gabriel. Rodrigo Souza, Gustavo Teles, Elvis, Bruno Lopes, Diego Tavares e Gé. Você teria mexido no time, Marcelo? O Serginho tá no banco de reservas. Já você fala, porque vem Ponte. O Elvis ganha essa bola. O Gé trabalhou pro Diego Tavares. Vem cruzamento. Pega ali nas costas do zagueiro do Corinthians. Sai. Linha de fundo. É escanteio, né? Escanteio não, lateral cobrado, tem pressa, bola aqui na ponta pro Diego Tavares, foi pro chão, ficou pedindo falta, a Daguena não deu, Pacheco, cruzamento é pro Gé, não conseguiu pegar, ela saiu, foi embora. Escanteio, hein? Mas pegou no jogador do Corinthians. Agora sim é escanteio, Israel. Escanteio. E destacar que é a luta do time da Ponte na jogada anterior, né? Diego Tavares, o Gé brigaram pela bola, conseguiram. Aí agora escanteio pra Ponte, lado esquerdo de ataque. Não, ela voltou, ela deu escanteio, porque ela apontou realmente o braço pra cobrança pelo lado de canto, mas deve ter sido corrigido, aliás, foi corrigido, tiro de meta já batido, a posse de bola é do Corinthians. Então não teve escanteio. Vai, Corsato, e aí, você mexeria no time? Então, eu teria colocado o Serginho no time, mas aí você vai falar, vai tirar quem? Eu tiraria o Gustavo Teles, aí o time ia ficar muito ofensivo? Ia, né? O Gustavo Teles melhorou, tá? Eu falei no primeiro tempo, no começo, que ele estava um pouco perdido na posição, mas ele melhorou na metade pro final do primeiro tempo. Fez um bom jogo até na média do primeiro tempo. Mas eu colocaria o Serginho aí nesse time da Ponte Preta para ver se a Ponte fica mais com a bola, né? Porque a gente tem o Diego Tavares e tem também o Bruno Lopes, mas eles estão hoje mais como meias defensivos do que atacantes, né? Então, assim, a Ponte já tem uma boa malha defensiva. Então daria para dar uma oportunidade para o Serginho aí. Mas não foi assim que quis fazer o Marcelo Fernandes. Enfim, ele é o treinador, ele sabe das coisas, Carlos. Eu não sei não, velho. É muita ofensividade pro meu gosto. Mas tá tudo bem. Bom, você tem aí as escalações, né? O Corinthians à esquerda da sua tela. A Macaca à direita. O Corinthians tá do lado que tá o Israel Moreira. A Macaca tá do lado que tá o narrador, né? Aí é outros 500, né, velho? Bola aqui na ponta, trabalha a bola Corinthians. Bola aqui pela direita, bola pra Mateuzinho. Mateuzinho sai da ponta, vem pro meio. Ele volta essa bola na ponta ali pro Carrilho. Carrilho vira o jogo pro Gustavo Henrique. É grande esse Gustavo Henrique. Bola pra Matheus Bidu. Bidu pra Guilherme Negão. Toca de cabeça pra fora, ela sai e vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. Oi. Teve uma jogada agora há pouco ali no campo de ataque, daquele chute do Diego Tavares aqui, que a bola foi e não foi pra escanteio. O Gé dá o passe meio que de letra. Dá um passe de letra, né? Então, assim, mostra a confiança. Os jogadores da Ponte, é claro que a Ponte tem muitos problemas, né? Mas com a chegada do Marcelo Fernandes, muitos deles pegaram uma confiança que eles não tinham antes. O porquê eu não sei disso, mas eu vou te dar um exemplo aqui do Simon. O Simon, antes Marcelo Fernandes, era um zagueiro. Pós Marcelo Fernandes, ele virou outro zagueiro na Ponte. Wilson Correia, Portuguesa e Palmeiras podiam ter duas torcidas. Já está na hora de liberar duas torcidas para Ponte. E os irmãos, vocês não acham? Wilson, eu já falo isso na hora da Macaca, cara. E eu sei que não é uma opinião popular essa. Não. Ponte Preta e Guarani, as torcidas não têm educação. Infelizmente a sociedade, ela regrediu, né? E os caras não têm educação. Ponte Preta e Guarani, se jogarem com torcida na lua, eles vão brigar. Eles são mal, essa é a minha opinião, tá? E não adianta ficar querendo colocar culpa na polícia,
culpa no Ministério Público. A culpa é de quem vai para campo para brigar. Então não, e você pode fazer aí um recorte depois que os derbys viraram torcida única. Tem mais público no derby do que com torcida, com as duas torcidas no gramado. Agora tem uma falta ali para a equipe do Corinthians e pintou o primeiro amarelo do jogo, né, Israel? Primeiro, Gustavo Teles deu um carrinho ali no bidon, fez falta feia, Daiane Muniz em cima do lance, deu o cartão amarelo para o 35 da Macaca, Gustavo Teles amarelado. Falta cobrada, falta para a equipe do Corinthians, bola para Bidu, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, e o gol do Corinthians, Diogo Silva! Sensacional, Diogo Silva! Fantástico! O Gustavo Henrique ganhou na cabeça e meteu a testa na bola. O Diogo Silva espalma. Escanteio pro Corinthians. Já fez o primeiro milagre dele do jogo. Vem levantamento na boca do gol. Gustavo Henrique toca de cabeça. Gol do Corinthians, Matheus Bidu, mas tá anulado. O bandeira aqui, o auxiliar número 2, o Gustavo Rodrigues de Oliveira, marca impedimento. Só que, meus amigos e minhas amigas, tem VAR, né? Então vamos aguardar o VAR para ver o que o VAR vai dizer aqui, se tava né? Sim, impedido. Ainda bem, né? Porque dessa vez o Diogo Silva saiu mal, né, Israel? Saiu mal, né? Mas que defesa ele fez no primeiro lance, hein? Que defesaça. Ali a Ponte precisa ter muita atenção. Tá? Os dois jogadores do Corinthians caíram nas costas do João Gabriel. E o Matheus Henrique, o João Gabriel nunca vai conseguir pegar o Gustavo Henrique na bola aérea. O Gustavo Henrique subiu de cabeça e o Diogo Silva praticou uma defesaça. Depois, na cobrança de escanteio, o Diogo saiu mal, né? Foi tentar correr atrás dessa bola, acabou perdendo o tempo dela. Aí de cabeça o jogador do Corinthians colocou pra dentro da pequena área e o Matheus Bidu estava impedido para a sorte da Macaca. A falta já foi batida e a posse de bola é do Corinthians. Vem Corinthians de novo, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, o Corinthians vem o Charles, chega na marcação por baixo, tira ali o Diego, a bola voltou pro Corinthians, para Mateuzinho, perna direita, cruzamento, era pro Charles de novo. Corinthians não tem posição fixa, velho. Esse Charles, ele é volante, mas tá jogando lá no campo de ataque. Bola pro Diego Tavares, ganha a bola pra Ponte, vem na marcação ali pra cima dele, o Vitinho, camisa número 11, volta a bola pra Macaca, bola na ponta, Pacheco, perna direita, o Pacheco errou um passe agora há pouco, que deu bola de presente pra equipe do Corinthians. Bola pra Matheus Bidu, chegando a 8 minutos deste segundo tempo. 8, segundo tempo, 0 Ponte, 0 Corinthians, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Já dou aquela moral pra você no YouTube. Vem Corinthians, cruzamento do Matheus Bidu. Pegou ali no jogador da Ponte, saiu linha de fundo. Escanteio, mais um pro Corinthians fazer a cobrança. É o segundo no segundo tempo. E vamos lá, são 3 escanteios pra Ponte no primeiro tempo, 6 pro Corinthians, 9. Mais 2 agora. 11º escanteio no jogo. Lado esquerdo de ataque, o Matheus Bidu tentou o cruzamento, a zaga cortou. Vitinho vai pra bola, vem bola na área da Ponte. Vem Vitinho pra fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Corinthians. Vitinho pra bola, levantou, tocou na boca do gol pro Gustavo Henrique, toca de cabeça! Aquela jogada manjada, né? Gol do Corinthians! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Cara, tava escrito, né? Que isso ia acontecer, né? Toda bola aérea no segundo pau pro Gustavo Henrique. E aí ele meteu toque de cabeça. Ninguém conseguiu marcar o Gustavo Henrique. Errado, né? Posição errada da Ponte, né? Tem que colocar o maior da Ponte ali pra marcar. E o maior da Ponte quem é? É o Gé, pô. É o Gé quem tem que marcar o Gustavo Henrique. E aí ele meteu a testa na bola. Bola pra dentro do gol, estufando a rede da Ponte. Gustavo Henrique faz o primeiro gol do Corinthians no jogo. Corinthians 1-0 para a equipe da Ponte Preta. O Matheus Bidu não sei se toca na bola. Se ele toca na bola, ele estava impedido, tá? Mas o gol, por enquanto, validado. O Corinthians na frente, 1-0. Goleirão Diogo Silva, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Corinthians, gol do Gustavo Henrique. Printa a tela aí, Zé Morena. No cruzamento dessa vez o escanteio do jogador Vitinho. Bateu o escanteio, segundo
pau, segunda trave, sozinho mais uma vez o Gustavo Henrique de cabeça. Aliás, você detalhou muito bem. 3 jogadores da Ponte estavam ali. João Gabriel, o Diego Leão e também o Pacheco. Impossível marcar o Gustavo Henrique na altura que é. O Gé deveria ser o jogador para marcar, ou pelo menos atrapalhar o Gustavo Henrique. Subiu sozinho, colocou no canto direito do Diogo Silva, sem chance alguma. Pro goleirão da Ponte, o placar está aberto em Itaquera, 1-0 Corinthians. Pô, será que não é possível um negócio desse, Marcelo? Será que o Tontão aqui tá vendo que o Gustavo Henrique tava toda vez no segundo pau, cabeceando a bola e ganhando a bola de cabeça? E a zaga da Ponte, ninguém marcou o Gustavo Henrique, ele meteu a testa 1-0. Tava escrito nas estrelas que ia ser gol do Corinthians assim, né, Corsato? Você falou, tem o Simon também que poderia marcar, né? Às vezes trocar ali o jogador que vai marcar, enfim. Vamos ver se a Ponte consegue chegar lá no gol de empate. Diego Tavares, dentro da grande área, ficou pedindo pênalti. Cara, a Daiane não vai marcar. Pra marcar pênalti pra Ponte, só se for fratura exposta ou o cara fazer uma defesa dentro com a bola indo em direção pro gol ainda, porque ela não vai marcar pênalti pra Ponte. A bola saiu lá pra lateral. Lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. O Ronaldo Neto, esse time do Corinthians vai tomar um sacode do Flamengo, é muito fraco. A arbitragem tem, por essência, mostrar razão e autoridade. Porém, não faz contra atletas do Corinthians, pois são mais estrelas que ela. Então sobra para os humildes da macaca, diz aqui o João Emílio Neto. Bola pra Ponte, perde o jogo pelo placar de 1-0. Chegando a 12 minutos desse segundo tempo, a Ponte tomou o gol a 9 minutos do segundo tempo. Gustavo Henrique foi pra rede. Todo mundo sabia que o Gustavo Henrique ia tentar uma de cabeça e ele conseguiu. Bola pro Gé, tá lá dentro da grande área, chega por baixo, a zaga da equipe do Corinthians tira. Joga a bola na linha de fundo, foi o Mateuzinho que tocou essa bola para a linha de fundo, é escanteio pra Ponte. Agora sim o primeiro escanteio pra Ponte no segundo tempo, Israel. O primeiro da macaca, lado esquerdo de ataque, na tabela entre o Gé e o Elvis. O Mateuzinho acabou colocando em escanteio e colocando em linha de fundo. O escanteio será batido, Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio pra Ponte. Quem sabe, né? A Ponte empata com o gol de escanteio. Elvis para a bola, levantou fechado, toque de cabeça para fora. Rodrigo Souza. Testa na bola, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Corinthians, o Israel. Na Ponte, se o Corinthians usa muito a segunda trave nas cobranças de escanteios, de bolas paradas, a Ponte usou o primeiro pau ali. O Rodrigo Souza surgiu de surpresa, cabeceou para tentar surpreender o goleirão Hugo Souza, mas ele pegou mal na bola, linha de fundo. Tiro de meta já foi batido, a posse de bola é do Corinthians. Posse de bola para a equipe do Corinthians, que vence o jogo pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você segue participando, mandando mensagem pra cá no YouTube Futebol Interior. Vai lá, se inscreve, deixa o seu like. Lembrando que amanhã, 9 da noite, tem Hora da Macaca. O Serginho vem aí já já. Bola pra Matheus Bidu, ganha a bola pro Corinthians, toca a bola pra Guilherme. O Guinegão ganha essa bola pra equipe do Corinthians, toca a bola pra Vitinho. Vitinho aqui na ponte, chegou o Rodrigo Souza. Tira essa bola, só que ele tira pra frente. A bola voltou pro Gé pro Diego Tavares. Diego Tavares vem, briga com o Carrilho, foi pro chão, ficou pedindo falta. A Daiane não deu. Bola pra equipe do Corinthians, Bidu ganha essa bola pro Timão, trabalha a bola ali pra Carrilho. Carrilho volta a bola pra Ramalho, Ramalho pra Mateuzinho. Mateuzinho lá na ponta direita, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Volta a bola pra André Ramalho. Ramalho do meio pra Carrilho. Agora o Carrilho tá jogando aqui como volante. Na dele, fez o passe pro Guinegão. Chega a zaga da equipe da Ponte, estourando a bola, volta pra trás. Diogo Silva sai do gol pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 14 minutos passados o segundo tempo de jogo no regressivo. 31 pra terminar o jogo. Segundo tempo, placar Neoquímica Arena, o Corinthians tá na frente. Gustavo Henrique marcou de cabeça 9 do segundo tempo. Corinthians 1, Ponte 0, placar ao vivo Futebol Interior. Vai, Marcelo. Ontem, com transmissão aqui do portal Futebol Interior, o Guarani empatou com o Primavera pelo placar de 1-1. 0-0, bola rolando já para Velo Clube e Botafogo. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Campeonato Paulista, Série A1, primeira rodada. Ponte Preta vai perdendo, estreia da Ponte, estreia do Corinthians, 1 pro Corinthians, 0 pra Ponte. Aliás, esse placar de 1-0 foi o mesmo placar do último confronto, né, entre Ponte Preta e Corinthians, ano passado, em janeiro. A Ponte perdeu, só que aí o jogo foi lá no Majestoso, 1-0.
Dos dois últimos resultados foi 1-0, né? Quando a Ponte venceu com o Iago Dias aí na Neoquímica Arena, lá na Neoquímica Arena, também foi 1-0. E vai mudar a macaca, hein? Primeira alteração de Marcelo Fernandes. Serginho entra o camisa número... Serginho na Ponte, Serginho 37 na vaga do Diego Tavares, número 7. Diego Tavares fora, deixa o gramado o atacante Ponte Pretano para a entrada do meia Serginho, 37. E aí, Corsato? O Serginho entrou, mas saiu o Diego Tavares. Eu teria tirado o Teles, né? Que já tem cartão amarelo, aliás. Mas o professor prefere tirar o Diego Tavares. O Serginho vai fazer a função do Diego Tavares. O Serginho é bom jogador. Vamos ver o que vai acontecer aí. Se a Ponte consegue pelo menos o gol de empate, Carlos. Wacker, a minha moto pode isso, segurar pela camisa e o VAR manda nada de marcar a Cal pra Ponte. O Marcos Oliveira, pênalti, na minha opinião. Tá todo mundo falando aqui no chat do pênalti pra Ponte Preta, né? No primeiro tempo, né? Se a Ponte vir com aquela raça do final do ano passado, vira contra o Corinthians. Mais uma vez falo, time fraco, tá dizendo aqui o Ronaldo Neto. Bola aqui pra equipe do Corinthians, Gustavo Henrique, autor do gol, passamos de 16,5. Bola aqui na ponta, vem Corinthians, camisa número 49, quem é? É o André, ele ganha essa bola na ponta direita, a primeira participação do Serginho no jogo, puxou ali o André não gostou, a bola voltou pra Charles volta a bola pra Bidon pra Carrilho pra Charles volta, trabalha a bola pro Corinthians, bola pra Ramalho pra Gustavo Henrique, o GH vira o jogo aqui pela ponta esquerda, bola para Matheus Bidu toca a bola pro André sai da ponta, é o Vitinho que tá por aqui, vem na marcação pra cima dele o Rodrigo Souza ganha essa bola, Carrilho vem na marcação, toca a bola na ponta, ganhou a bola pra Ponte, Gustavo Teres trabalhou pro Elvis pro Gé, aí o Gé saiu pro lado que tinha gente, né? Aí não deu pra ele, a bola voltou pra equipe do Corinthians, Gustavo Henrique, o autor do gol do Timão, trabalha a bola, 17:20, passado o segundo tempo, 1-0 Corinthians, Mateuzinho na ponta pra Bidon, vem o Breno Bidon, vira a bola aqui na ponta direita, trabalha a bola ali pro Charles para Bidon trabalha a bola com a perna esquerda, ele faz o passe curtinho, na ponta, na direita, vem cruzamento por baixo, o Teres voltou, Mateuzinho bateu pro gol, Diogo Silva! Espalma, mas não consegue defender, ela vai pro gol! Gol do Corinthians! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! Na marca de 18 minutos passados do segundo tempo de jogo. Bola que começa aqui na ponta esquerda. Todo mundo troca passes, né? Na grande área da Ponte. A bola voltou pelo meio. E aí, o Mateuzinho bateu pro gol. Ele bate pro gol e tem jogador do Corinthians ali. É o número 49, né? É o André. A bola pega no André, né? Bate no André. Não sei não se não pegou no braço, né? Mas aí é o olho do Ponte Pretano, tentando achar alguma coisa, né? Gol não. Joelho. Gol do Corinthians. O Diogo Silva fez a parte dele. Defendeu. E o André num gol culposo, aquele sem a intenção de marcar. Manda a bola pro fundo na rede. Segundo gol do Corinthians na Neoquímica. Corinthians 2, Ponte Preta 0. André, 49, a camisa dele. Corinthians 2-0, goleirão Diogo Silva. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do segundo gol do Corinthians. O gol do André. Printa a tela aí, Israel Morena. Na roubada de bola do Gé, né? Que perdeu a bola, na verdade, quando a Ponte tinha essa bola no meio campo. Tentava ali a sua saída para o ataque, o Gé acabou perdendo a bola, o Corinthians recuperou, acabou dando o contra-ataque à equipe do Corinthians. No lado direito, o Mateuzinho pegou um forte chute com a perna direita, o Diogo Silva praticou a defesa, mas aí na sobra o André, olha o Corinthians novamente. O Gustavo Teles perdeu essa bola, vem bola aqui pro campo de ataque pro Guinegão, bateu pro gol pra fora. Era o Vitinho que estava na jogada. O Teles não tá bem não, o Marcelo vem falando isso aí. E agora ele não poderia fazer a falta, né? Porque ele já tem cartão amarelo. Se ele faz a falta, tomava o segundo cartão, seria expulso. Tá na hora do Marcelo Oliveira também dar uma mexida nisso aí, porque senão eu prevejo mais gols aí
contra o gol da Ponte, viu, Corsato? É, e você vê como que é o futebol, né? Na verdade, o Corinthians merece a vitória. A Ponte teve algumas chances? Teve. Mas o Corinthians domina todo o jogo. Agora, o Corinthians foi melhor no primeiro tempo do que está sendo no segundo tempo. Só que no primeiro tempo o Corinthians não conseguiu fazer gol. E no segundo tempo não é tão bom assim, mas já fez 2. Vem Ponte, quem sabe agora, Elvis tenta tocar na ponta direita, a bola pro Serginho. Agora, o Diego Tavares saiu, né? E o Serginho vai jogar aqui na direita. Quer dizer, se for pro Serginho fazer a mesma função que o Diego Tavares estava fazendo, não vejo por que fazer esse tipo de alteração, né? E é aquilo, tô com o Marcelo Fernandes, que a gente respeita, mas tinha que ter tirado o Telles, né? Tinha que ter tirado o Telles do jogo, ele deixou o Telles e o Telles não tá bem no jogo. E o Corinthians vem pra cima. De novo, Mateuzinho, passamos de 20, quase 21 na ponta. Chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar. Agora, uma coisa a gente tem que colocar aqui, né? A derrota pro Corinthians na Neoquímica tá tudo certo, né? Podia ser com os 10 contratados, sem os 10 contratados, tá tudo legal. Mas, com esse futebol aí, vamos brigar pra não cair, viu? Lamento, viu, torcedor Ponte Pretano? É briga pra não cair, tá? É claro que deu a esperança o primeiro tempo de que a Ponte conseguisse trazer um resultado melhor. É claro que o jogo não acabou ainda, tudo pode acontecer, né? Mas a tendência é que o Corinthians faça mais gols e a Ponte não faça nesse jogo. Agora, até achei que a proposta que a Ponte Preta fez no primeiro tempo, o time até que encaixou bem. E o time não tá jogando mal o segundo tempo. Só que o Corinthians conseguiu fazer 2 gols aí, né? A Ponte faz um bom jogo, por incrível que pareça, por todas as dificuldades que a Ponte teve na preparação. Mas o Corinthians é melhor. A Ponte até que poderia sair com um resultado melhor aí. Enfim, agora é o primeiro jogo, é difícil, mas em outras circunstâncias era a oportunidade que você tinha de bater o Corinthians fora de casa, pegando um Corinthians remendado, começo de temporada. Enfim, mas a Ponte não me parece que não vai aproveitar essa chance. Bola para a equipe da Ponte, vem Rodrigo Souza. Ponte perde o jogo pelo placar de 2-0. Dificuldade para montar o time, né? Time remendado, os jogadores que foram contratados não puderam jogar, os meninos da base para compor aí o elenco. Bola para Bruno Lopes na ponta esquerda, ele vira a bola para o Elvis. Elvis na cavadinha, levantamento na boca do gol. Era pro Gé, chega a zaga da equipe do Corinthians para tirar. Bola volta para a equipe da Ponte, mas o Gustavo Teres coloca o braço na bola, né? E o Gustavo já tem cartão, né? O Marcelo Fernandes tem que olhar isso aí, né? Tem que olhar isso aí, Carlos, já vai ser expulso, hein? Quer aproveitar? Vamos dar o banco da macaca, porque não tem muita opção também, né? Vai olhar pro banco e só vai ter garotos também. O Serginho era o jogador mais experiente que ele tinha como opção. Ele tem o Guilherme Viana pro gol, o Júlio lateral direito, o Nicolas meio campo, o Caio Ganga atacante, o Gustavo Almeida, o Juan, o Gabriel, o Gustavo Rabelo, o Luquinha e o Pedrinho. Só tem meninos também para um jogo como esse contra o Corinthians, que mesmo remendado, como o Marcelo destacou, é muito difícil de encarar, porque a experiência e nem o bom futebol até do Corinthians, como não vem praticando no segundo tempo, sobressai sobre a garotada. A Ponte, claro, também não tem só garotos nessa primeira etapa, no jogo de hoje. Tem mescla da manutenção do time da Série C com garotos, né, fazendo a sua estreia apenas o Diego Leão, mas jogadores como João Gabriel não vinha jogando, o Pacheco era titular na Série C, mas o nível do Paulistão, ou a enfrentar o Corinthians nesse momento, mesmo remendado, é um jogo que é muito difícil realmente. Mas a Ponte, eu aí vou para um detalhe talvez o torcedor possa pensar para poder refletir. Essa estratégia do Marcelo, se ele tira o Telles como o nosso Marcelo aqui, o Corsato, destacou, ele mudaria o esquema de jogo. E pelo jeito o Marcelo vai morrer com o esquema. Ele não vai mudar. Primeiro porque não tem tanta opção assim, tem só garotos. Segundo, ele vai morrer com o esquema. Segurar os 2 atacantes como jogadores de meia defensiva, de volantes ali pelo lado de campo. Ele não tem essa posse da bola. Talvez o que poderia ter melhorado foi a Ponte ter essa posse da bola e tentar o jogo ali, agora está mostrando. Esse é o gol do impedimento. Isso. Ok. O gol do Matheus Bidu realmente tava, né? Você vê quando os lances são pro Corinthians, o replay é um absurdo, né? Aquele do pênalti mostrou uma vez só. Depois não mostrou mais. Mas quando é jogada na dúvida para o Corinthians, a TV a todo momento coloca em destaque. Mas só para fechar, Carlos, eu acho que a estratégia do Marcelo, por não ter um time tão consistente assim, em pouco tempo de treinamento também, com muitos garotos, essa estratégia de só dar a bola pro Corinthians e tentar a transição, como o Elvis falou no intervalo, tentar o contra-ataque, era um risco. Ele assumiu o risco e aí o Corinthians acertou agora no começo e fez 2-0. Ponte perde pro Corinthians pelo placar de 2-0. Pausa para hidratação. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos
por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 25 passados do segundo tempo, 20 no regressivo para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. É Série C. Série C, meu Deus do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. É Série A1, Campeonato Paulista. Estreia da Macaca, estreia do Corinthians. Corinthians 2. Ponte 0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Pela Série A1, ontem o Guarani empatou com o Primavera em casa pelo placar de 1-1, jogo que teve transmissão do portal Futebol Interior. Já o Santos venceu o Novo Horizontino de virada por 2-1 e o Palmeiras bateu a Portuguesa no Canindé por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Corinthians vem, bola aqui pela ponta direita com o Charles. Corinthians até agora não mexeu, hein? A Ponte, uma alteração só. Na direita pro Mateuzinho, por baixo. Chega a zaga da Ponte, tira. Joga a bola para a linha de fundo do Simon. O Simon faz uma partida sensacional. Concordo. Tirando no lance lá do Gustavo Henrique, também acho que não era ele que era para fazer a marcação do Gustavo Henrique, tá tudo certo. Tinha Rodrigo Souza, tinha Gé para marcar o cara lá. Escanteio pro Corinthians, escanteio cobrado. Corinthians tem pressa. Vem Corinthians, bola para Carrídio. Carrídio volta essa bola pro meio, trabalhou pro Guinegão, vai queimar dali, bateu pro gol. Chegou a zaga para tirar. Aí vem o Elvis, dá um tapa na bola, coloca a bola aqui pro Gé. Gé ganha essa bola aqui pelo meio, vem na marcação. É o André, autor do segundo gol do Corinthians. O gol culposo, né? Que é aquele gol sem intenção nenhuma de marcar, mas ele fez, foi pra rede, bola aqui na ponta, trabalha a bola o time do Corinthians, na ponta esquerda, deixa eu marcar aqui esse escanteio pro Corinthians, porque senão eu perco aqui minhas contas, né? Bola aqui na ponta, vem bola na grande área, Diogo Silva, saiu duas vezes pra tentar pegar, mas não adiantou não, viu? O juizão tá marcando, ali atendendo o assistente número 1, o Gustavo Rodrigues de Oliveira, marcando escanteio, e o Simon... Não é o Simon não, que tá ali no chão. Tem jogador da Ponte, acho que é o Teles, Macaca, hein? É o Teles que tá caído ali. Jogador da equipe da Ponte na marca de 27 passados desse segundo tempo. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Vai mudar a Ponte, vai mudar o Corinthians também, viu, o Israel Moreira? Exato, Dieguinho 61 entrou na vaga do Carrídio 19. Dieguinho 61 na vaga do Carrídio 19, a primeira alteração do Dorival Júnior. E a Ponte é o Gustavo Teles que tá caído ali, né? Eu acho que não é o Teles. Ou é o Diego Leão? Eu acho que é o Diego Leão, que deu o carrinho ali, ó. É o Diego Leão que tá caído. Ele chamou o Luquinha 70. É o que estava ali ao lado para entrar. Mas acho que deve aguardar um pouco aí o que vai definir a comissão médica da Macaca. Se for o Diego Leão, acho que vem o Rabelo. Lá, né? Ele mudou agora, né? Ele mudou a mais e chamou... É o Pedrinho. Pedrinho 80, volante. É o Pedrinho que vai pro jogo, olha lá. Vai trocar. O Diego Leão, o Gustavo Teles está falando ali para trocar. Vamos aguardar aí. A comissão médica ali, o doutor e o... coxa, hein? O Diego que estava vindo bem. O Diego até, claro, o menino... Primeiro jogo como titular e tal. Duas alterações. Pedrinho 80 e Luquinha 70. Luquinha 70 e Pedrinho 80. Os dois jogadores. O Diego Leão vai deixando o gramado ali. Auxiliado pelo Rogério, massagista. Mais uma alteração na Ponte, sentindo a coxa ali em coxa esquerda ali. Coxa esquerda, do Diego Leão, zagueiro. Coxa esquerda ali do o Diego Pedrinho, Leão. O Pedrinho não tava no time da Copa São Paulo. O Luquinha tava, né? O Pedrinho o Pedrinho e o Teles já estavam desde o ano passado treinando com o profissional. Bruno Lopes. Bruno Lopes é o jogador que deixa o gramado. Então, Diego Leão e Bruno Lopes vão deixar o gramado. Tá aí. Bruno Lopes, 77. Para a entrada do Luquinha, 70. E o Diego Leão, 3. Deixou o gramado para a entrada do Pedrinho. Pedrinho com a 80 e Luquinha com a 70 nas vagas de Diego Leão e também Bruno Lopes. Mas aí acho que ele vai ter que mexer ali. O Rodrigo Souza vai ter que virar zagueiro, possivelmente. Né? Vitinho pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Souza, Rodrigo tira dali, o Elvis completa. A bola volta pro Corinthians. Daqui a pouco o Marcelo vai falar das alterações. Mateuzinho pra Matheus Bidu na ponta. Pra Vitinho, tá 2-0 pro Corinthians, chegando a 30 minutos do segundo tempo. Levantamento na boca do gol, passa por todo mundo. Vai corre atrás da bola ali. O menino que entrou agora no time do Corinthians, vem trabalhando bola. O Dieguinho, camisa número 61. Ele volta a bola na ponta.
Corinthians agora vai só tocando bola, trocando passes, fez pro gasto, né? Parece que a Ponte não vai ter forças não para chegar no gol do Corinthians. Bola na ponta esquerda, vem de novo ali, trabalha a bola agora o Bidon, trabalha a bola para Mateuzinho na ponta, vira o jogo para Matheus Bidu, pode bater daí se quiser, fez o passe pelo meio pro Gustavo Henrique, curtindo aqui de lateral para Bidu fez o passe, Simon chega para tirar dali. E aí o Gé escorrega na bola, meu Deus, escutei o Nossa Senhora aqui do professor Israel Moreira, na ponta, vem Matheus Bidon, vai queimar dali, bateu pro gol, soltou Diogo Silva, pega de novo, a bola vai entrando, mas não pode, né, não pode tocar no goleiro, é falta no goleiro da Ponte, não pode, né. A bandeira correu pro meio do campo, O Bandeira hein? correu, hein. O Bandeira correu, a Daiane quem assumiu a responsabilidade da falta. O Bandeira correu lá pro meio do campo, hein. Vamos ver aí, esse lance vai ser de VAR. Cara, eu até acho que o atacante do Corinthians faz a falta no goleiro da Ponte Preta. Ele defende a bola 2 vezes. Vamos lá, o chute do Bidon, primeira, segunda. Falta. A bola estava na mão dele, né? Eu nem sei se estava na mão dele, estava em jogo, mas ele vai no corpo do jogador da Ponte, ele não vai na bola. O jogador do Corinthians, o 35. E o Pacheco tá na dividida junto com o jogador da equipe do Corinthians. Não é o cara que fez o gol, é o ele outro. não vai na bola, né? Ele não vai na bola. Eu daria a falta, mas vamos aguardar. Olha lá, ele vai no corpo do jogador do goleiro. O Charles vai no corpo do jogador da equipe da Ponte. E o 56, o Guinegão, o Guilherme, que manda a bola pro fundo da rede. Mas ele não vai na bola, né? Ele vai só no corpo. Tanto que a bola fica pro outro lado, né? Quem toca na bola, acho que é até o Pacheco, né? Que toca na bola, o zagueiro da equipe da Ponte, e a Daiane anula o gol do Corinthians. Quer dizer, seria o 4º gol do Corinthians, né? 2 anulados. Já teve um gol anulado, bem anulado, no primeiro tempo. A Ponte me parece que realmente não vai ter forças, não, para encarar o time do Corinthians. E essas alterações aí, Marcelo? O Rodrigo Souza agora vai jogar de zagueiro, né? Porque entraram Luquinha e Pedrinho no time da Ponte Preta. É isso, a Ponte vai se virando aí do jeito que dá. E a confiança, né, do Marcelo Fernandes no Gustavo Teles, porque ele tem cartão amarelo e não sai do jogo, né? Não sai do jogo. Enfim, vamos ver o que a Ponte consegue fazer aí. Eu acho que é diminuir o prejuízo, ou seja, não tomar gol mais, né? Porque o saldo de gols pode definir alguma coisa aí no final desta primeira fase, né? E torcer para que os meninos que entraram joguem bem também. Eu tiraria o Gustavo Teles e tiraria também o Gé, cara. Enfim, colocar o Caio e um outro jogador aí no Gustavo Teles, mas assim, já tá chegando na metade do segundo tempo pro final. Muito difícil da Ponte conseguir alguma coisa melhor, viu, Carlos? Agora eu quero ver os meninos jogar aí, né? Porque, por exemplo, ele tinha o Rabelo no banco, né? O Rabelo é zagueiro, pô, de origem. Tem o Nicolas também, né? O Nicolas é meia, né? O Nicolas é meia, o Gustavo é zagueiro. Mas dá pra pôr o Nicolas, por exemplo, no lugar do Gustavo. Assim, não, mas eu tô dizendo agora na troca do zagueiro, né? Do zagueiro, Do zagueiro. Aí ele improvisa o Rodrigo Souza, né? Sei lá. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Mais 2 alterações do Corinthians, Carlos. Vamos lá então, as alterações do time do Corinthians. Saem os 2 atacantes, Guinegão e Vitinho. Guinegão, 56, e Vitinho, com a 11, deixam o gramado para as entradas de Pedro Raul, atacante centroavante que estava no Ceará. Número 18, Pedro Raul, 18, e o Kaique, número 31. Kaique, 31, Pedro Raul, 18, nas vagas de Vitinho, 11, e Guinegão, 56. Ele tira atacante de lado por atacante de lado, centroavante por centroavante. Ele troca, não mexe no esquema tático. Ponte vem, bola na ponta esquerda, bola para João Gabriel, conseguiu deixar a bola não sair. Ele faz a finta ali para cima do jogador do Corinthians e consegue escanteio. Descola o escanteio para a equipe da Ponte. Lá pela ponta esquerda, é mais um escanteio para a Ponte. No segundo tempo é só o segundo escanteio para a Macaca, viu, Israel? O João Gabriel tentou a passagem ali para cima do jogador da equipe do Corinthians, fez o corte, escanteio, a bola em linha de fundo, escanteio, Elvis na bola, vem bola na área do Corinthians. Vamos caminhando para 35 minutos desse segundo tempo. Estreia da Ponte, estreia da Macaca. 2-0 para a equipe do Corinthians. Elvis para a bola, levantou sempre no primeiro ponto, toque de cabeça. A bola passa, vai embora.
vai sair aqui na direita, vamos ver o que vai marcar a arbitragem. Vai marcar a Neuza aqui, tá marcando lateral pra Ponte. Lateral para Macaca. O Serginho vem buscar essa bola por aqui para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Ponte. Quase 35 passados deste segundo tempo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Conosco a PADV KDV, Rádio Web a PADV KDB. Conosco também Rádio Flor de Lótus Web e também a Rádio KennedyFM.com lá na Praia Grande. Lateral para a Ponte aqui pela direita. Pacheco vem para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Ponte. 2-0 pro Corinthians. Toque de 35 passados deste segundo tempo. Bola para a Ponte. Vem o Gé. O Gé é um trator, né, velho? Comete falta. O árbitro para, marca falta. Falta para a equipe do Corinthians fazer a cobrança aqui no campo de defesa. É Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery. 3744-2121. Tava dando uma olhada aqui na camisa dos árbitros, né? Tanto da Inês como da Daiane, do Gustavo, aqui o Rodrigues de Oliveira, o árbitro número 2. Tá parecendo macacão de piloto de Fórmula 1, velho. Que tem de propaganda. É business. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E vem aí a segunda taça do povo de futebol feminino. Inscrições abertas pelo telefone 19 998 34 17 14. Você vai falar com o Cidinho lá, tá? A segunda taça do povo de futebol feminino é uma iniciativa do Sinditaxi. O presidente Inácio Dias da Fonseca. Um abraço pro presidente Inácio Dias. Aliás, na quinta-feira o Marcondes vai fazer aqui o Meio Campo FI com convidados super especiais para falar desta segunda taça do povo. Que dia? De futebol feminino. Quinta-feira, 8h30 da noite com Roberto Marcondes. O Maceiro. Ô Carlos, quem sou eu para dar conselho, né? Mas alguém tem que falar pro Jé que ele não pode ir com tanta volúpia assim no jogo, né? Essa bola que ele fez a falta aqui agora, o zagueiro estava numa posição desconfortável. Porque o último toque tinha sido do jogador do Corinthians. Então ele tinha que dar um jeito de tirar a bola dali, porque senão ia para escanteio. O Jé chegou acossando ele, empurrando. Claro que o árbitro vai marcar a falta. Então, menos volúpia um pouco pode ajudar aí o Jé, para não ir com tanta vontade assim, porque às vezes vai marcar a falta. E é falta que poderia ter evitado e a Ponte poderia ter tido até um escanteio a seu favor, não uma falta contra. Rodrigo Souza trabalha a bola aqui no campo de defesa. Ele tá realmente como zagueiro. O Rodrigo Souza faz o passe ali pelo meio. A Ponte fez 3 alterações, né? Pode mexer mais uma vez. A Ponte tirou Diego Leão, Bruno Lopes e Diego Tavares. Né? Primeiro colocou o Serginho e depois colocou o Luquinha e também o Pedrinho. Para a alegria de Marcelo Corsato, Gustavo Teles já caiu, já pediu substituição. Cansado, né? Correu pra caramba. Ele pode não ter feito um bom jogo, mas se esforçou bastante. Pode fazer 2 alterações, né? Pode, ele pode. Nessa ele é a última vez que ele pode mexer, mais 2 vezes. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Passados 38 minutos deste segundo tempo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol pra você. Série A1, Campeonato Paulista. Primeiro jogo da Macaca contra o Corinthians. A Macaca perde, o Timão vence 2-0, Corsato. Velo Clube e Botafogo vão empatando pelo placar de 0-0. Mais tarde o Mirassol encara o São Paulo. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e mexeu 2 vezes a Macaca, né, Israel? Sim, deixaram o gramado dessa vez o Gustavo Teles, 35, e o Gé, camisa número 9, Gé número 9, e o Gustavo Teles deixa um gramado para as entradas do Nicolas, número 8, que estava na copinha, e o Damião, também estava na copinha, número 15. Damião 15 e Nicolas com a 8 nas vagas de Gustavo Teles, 35 e Gé, camisa número 9. O Damião, ele é volante, né? Ele é meio campo, né? Joga ali na meia, né? E o
o Nicolas é meia também, meia mais ofensivo, inclusive, meia atacante. Vem Corinthians, trabalhando bola aqui pela ponta direita, o passe era ali pro jogador do Corinthians, não deu certo, a bola voltou pro Mateuzinho, toca de cabeça pro Pedro Raul, Diogo Silva faz a defesa, o goleirão da equipe da Ponte. O Nicolas é o que tem contrato que termina no final do mês. 31 de janeiro. E já tá sendo sargiado, sondado aí por outras equipes do futebol brasileiro. Não sei se vai ficar na Ponte não, viu, Israel? O Internacional, aliás, a notícia é que ele recebeu sondagens do Santos. Olha a Ponte. Olha a Ponte, ganha a bola aqui na ponta, entrou dentro da grande área, foi pro chão! Ficou pedindo pênalti o jogador ali da Ponte, era o João Gabriel, né? Que tava por ali. Não, o Luquinha. Luquinha, camisa número 70. Que tava por ali, depois ele mesmo levantou, né? Ele levou vantagem, né? Eu achei que ele fosse concluir a jogada. Ele levou a vantagem, mas aí ou optou por tentar simular ali o pênalti, porque nem ele mesmo reclamou, ó. Ele levou vantagem no Gustavo Henrique, ó. Teve o braço. Eu queria ver a imagem de novo. Teve o braço, viu? Pô, se o cara tá correndo e chega um cara e segura você e dá um empurrão, é claro que você vai se desequilibrar. Não cara, simulou, não. Eu vou falar um negócio pra você, cara. Esse aí eu acho que tava até mais fácil de marcar do que o outro, viu? Cara, é sério mesmo que vocês vão querer que marque pênalti contra o Corinthians? Não vai marcar. Mas o certo é o certo, né? Se realmente... A Daiane nem olhou, nem falou nada. Não... O VAR também não. E o VAR nem chamou também, exato. Já tá saindo alteração aí. Enfim, o Gustavo Teres saiu estafado, com câimbras, né? O Gé saiu mais por opção mesmo. Porque o Gé se esforçou, cara. O Carlos falava isso há uns 2 anos atrás, a história do peixe beta, e ele não vai explicar essa história pra gente, não, pelo amor de Deus. Você fica toda hora falando essa porcaria. Mas o Gé é aquilo, cara, ele tem que se virar sozinho, né? Mas hoje o Gé não tava numa tarde feliz. O Corinthians mexeu, né? Tirou 2 aí. Alterações, isso mesmo. 2 alterações no Corinthians. Saíram dessa vez o Mateuzinho, número 2, e o André, 49. Mateuzinho, 2 e André, 49, deixam o gramado para as entradas de João Victor, 59 e Rian, número 37. Rian, número 37. Isso, e João Victor, 59 no time do Corinthians. Agora, cara, vamos lá, né? Você pode falar o que quiser, mas foi pênalti pra Ponte. Ô Corsato, você tá chorando? Mano, é pênalti. Pênalti é pênalti. Aliás, não foi um só, né? Foram 2. Não tem essa, né? Vamos combinar, né? Foi pênalti, né? Tá certo. O Luquinha tava na frente. Colocaram o braço, né? Nas costas dele. Eu ainda acho que o primeiro foi um pouco mais claro. A puxada da camisa do Simon foi um negócio absurdo. Essa, você vê que a gente só viu no replay. A confirmação, né? Porque eu mesmo disse que achei que o menino, que ele nem reclamou, ele levantou e continuou o jogo. Ele levou vantagem do Gustavo Henrique e acabou deslocado. Mas foi o que você falou, né? Não daria pênalti pro Corinthians, né? Não vão dar pênalti pro Corinthians, jogo em lance duvidoso, jamais, ainda mais na Neoquímica Arena. O Speed 756 tá dizendo aqui, a vida só começa aos 50 e ele faz kkkk. É sério mesmo, o Speed, eu não vou ficar estressado com essa derrota da Ponte pro Corinthians, a gente né? nasce, né, pô? Mas, cara, me diga uma coisa boa de você ficar velho. Não tem coisa nenhuma boa de você ficar velho. Então, lamento, a vida começa quando você nasce, mas um abraço. Ele tá mandando boa sorte aqui à Ponte no seu próximo compromisso. O Jacir Ferreira tava pedindo para testar o Nicolas, o Ricardo Monteiro tira esse Gé e o João Gabriel. O Wilson Correia, mais um pênalti pra Ponte não marcado. Aí o pessoal, Corinthians. A torcida da Ponte realmente já tem aí um pezinho atrás contra o Corinthians, né? Mas é isso, cara. Se jogar Corinthians e Flamengo, os caras ficam em dúvida em para quem que eles vão marcar mais. Ele gosta de mexer no vespeiro, mas, cara. Ele gosta, velho. Se o Corinthians jogar com o Barcelona, os caras ajudam o Corinthians. Se jogar com o Real Madrid, os caras ajudam o Corinthians. Isso desde 1977, então não vai mudar nunca. Bola pro Corinthians, Matheus Bidu, trabalha a bola aqui na ponta, ganhou, vem Corinthians, traz a bola pra perna direita, fez a finta, 1 pra lá, 2 pra cá, chega a zaga da Ponte, tira. Bola bateu ali no jogador da equipe da Ponte, vai saindo, não saiu, não deixou sair, a bola voltou pela direita, era pro Luquinha aqui, o passe, a bola acabou saindo pra lateral. Mas por que mexer no vespeiro? Tô falando a verdade, Marcelo, ou eu falei alguma inverdade aqui? Mas não deixa ele tá mexendo no vespeiro.
Matheus Bidu, perdeu a ponte, ganhou, bola com o Luquinha, trabalha a bola aqui na ponta, bola pro Serginho, linda a finta, é o Nicolas, que finta do Nicolas, tentou fazer o passe aqui pelo meio, voltava pro Luquinha, chega a zaga da equipe do Corinthians pra tirar. Também só menino, né? A ponte também, eu vou falar. O Corinthians também, parece jogo da Copa São Paulo, cara. Sai menino, entra menino. Corinthians também, cara, um monte de menino entrou aí, ó. Aí chega o Pacheco, tira, joga essa bola pra lateral, aí vem o Matheus, aí vem o Breno Bidon, querendo botar a banca ali pra cima do Pacheco, o jogador do Corinthians tá caído, o Pacheco fala, não é isso não, meu irmão, pera aí vem o Matheus Bidu também, tenta ali, o bicho fica feio ali, os caras vão brigar agora, rapaziada, agora não, coisa feia, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Bom, o negócio é o seguinte, a Ponte tem que se preparar para o próximo jogo, né? O próximo jogo é contra o Velo, no Majestoso, na quarta-feira à noite. Esse jogo aí não tem conversa, né? Esse jogo com o menino, com o time sub-20, com o sub-17, a Ponte tem que ganhar, cara. Se vira. Bola na ponta, vem Macaca. Serginho, tenta fazer o passe. A zaga da equipe do Corinthians chega pra tirar. Ninguém avisou o Serginho que tinha ladrão, né? Bola volta pra equipe do Corinthians aqui. Quem é que tá com a bola? Vem Corinthians, jogando bola aqui pela ponta. Mais 6. Trabalha a bola pra Bidu. O Corinthians fez tantas trocas. O narrador tá perdidaço aqui. Bola pra Rian. Rian no meio. Volta a bola pra Bidu. O Israel Moreno informou. Vamos até 51. Toque de 45. Você já ouviu. Então atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Como passa. 46 agora. Mais 5 para terminar o jogo no Giro do Giro. Meu tiro que gira o placar do futebol. Pra você, Série A1, Campeonato Paulista, Corinthians Ponte, Corinthians empatam, não, empata, que bom seria, né? Corinthians vence, 2 Corinthians 0 Ponte, Corsato. Ontem o Palmeiras venceu a Portuguesa pelo placar de 1-0 jogando no Canindé, bola rolando, na verdade intervalo de jogo. Em Rio Claro o Velo vai empatando com o Botafogo pelo placar de 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Foi puxado ali o jogador da Ponte. O jogo no finalzinho aqui tá pegando um ritmo diferente, né? Um ritmo insano agora, né? O Pacheco agora deu uma entrada no Breno Bidon. Recebeu o cartão amarelo. Quem? Pacheco. Número 28 da Macaca e agora o Charles, número 35 da equipe do Corinthians. Os dois amarelados agora aí menos de 1 minuto. O Pacheco levou o cartão pela falta no Breno Bidon. E o Charles agora, uma falta em cima do jogador da Ponte. O Diogo Silva vai sai errado, a bola voltou para a equipe do Corinthians, toca na bola aqui, era pro Bidon, toca atrás. Jogador da equipe da Ponte, o Nicolas, volta a bola aqui pro Pacheco pro Diogo Silva, o Diogo Silva dá um bico nessa bola, tira. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, são 3 cartões no jogo, 2 para jogador da Ponte e 1 pro jogador do Corinthians. Vem Corinthians de novo, bola aqui pro campo de ataque, Corinthians vence o jogo, placar de 2-0. Vem tentando fazer a finta, chega ali a zaga da equipe da Ponte Preta para tirar. Quem tava por ali era o número 59. 59 é o João Victor. A bola volta para a equipe do Corinthians com o Rian. Rian aqui na ponta. Vai virar o jogo na ponta esquerda. Trabalha a bola para Gustavo Henrique. Ele que abriu o marcador para a equipe do Corinthians. 48, passado o segundo tempo. Ponte perde, o Corinthians vence. A Ponte estreia com derrota na competição. O Corinthians vence o jogo. A Ponte tem mais 7 jogos aí no Campeonato Paulista. Precisa resolver seus problemas internos para colocar jogador em campo. Porque o campeonato é difícil, são 8 jogos para se manter na primeira divisão. Vem Corinthians, vai queimar dali, bateu pro gol, que golaço! Gol do Corinthians! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Pra acabar mesmo, né? Tomando o gol do André Ramalho, velho. Chute de fora da área. 3-0 pro Corinthians. André Ramalho. 48, segundo tempo. Diogo Silva, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá um detalhe do gol do Corinthians, do gol do André Ramalho. Printa essa porcaria dessa tela aí, Israel Moreira. Um golaço.
Carlos Corsato, de fora da área, o Ramalho recebeu, perna direita, de longe, hein? A bola foi no ângulo do goleirão Diogo Silva, que nada pôde fazer. Até acho, posso até falar aí e ser indelicado com o goleirão da Macaca, mas acho que ele estava um pouquinho mal posicionado ali nessa bola. Mas o chute foi muito bem feito do André Ramalho, terceiro gol da equipe do Corinthians, 3-0 para o Corinthians sobre a Macaca. Eu não vou estressar aqui com esse resultado, tá? Mas isso é bom pros caras da diretoria entender aí e ver que o Campeonato Paulista não é brincadeira não, viu? Vão brincando aí que 2027 a Série A2 é logo ali. Corsato, jogou contra o Corinthians. Cara, ó, esse futebol aí, esquece, hein? Esquece. Quarta-feira, o Velo Clube, 21 horas no estádio Moisés Lucarelli. No próximo sábado, Capivariano em Capivari, às 18h30. São as duas próximas. Olha o Corinthians. Vem Corinthians de novo, bola aqui pro campo de ataque, vai sair o quarto gol. Rodrigo Souza chega pra tirar, bola voltou, vem Bidon, sobrou pro Matheus, pro Breno Bidon, bate pro gol, pra fora, vai embora. Não dá pra acabar logo esse negócio não, é? Dá pra acabar isso aí não? Cabe esse jogo, Canais de Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tá levando a bola. Esquece, né? Abraço. Todo mundo tá vendo. Mas eu acho que ele não vai conseguir levar, não. Tá? Depois dos corintianos aí. Não, mas eu acho que ela não vai conseguir levar, não, porque tem os seguranças, né? Não tem como sair. Não, mas faz parte da festa, né? Quantas vezes, né? Vai, Corsato, vai, Corsato. Embora. Canais de Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Apita! Arbitragem do jogo, Daiane Muniz, final de jogo, acaba o sofrimento da Macaca, Corinthians vence, Corinthians 3-0, velho, depois os Corinthians reclamam, né, cara? Na boa, cara, colocou a bola debaixo do braço e tá levando embora, velho. Não, aí eu parei, velho. Perdemos essa porcaria. 3 pro Corinthians, 0 pra Ponte. Canais de Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Vamos lá, Felipe Marques, vamos acabar aí antes de passar aqui pro Marcelo Corsato. Oi, Israel Moreira, e aí, tem algum destaque no gramado aí do estádio Neoquímica Arena? Ponte perdeu, hein? 3-0 pro Corinthians. O destaque fica por conta da festa dos jogadores do Corinthians que estiveram no campo, né? Sendo ali cumprimentando todos os atletas, cumprimentando também os jogadores da Ponte, né? Agora, o Corinthians partida na primeira rodada da competição do Campeonato Paulista, com um time alternativo, é bem verdade. O Corinthians vence 3-0, um jogo que fácil para a equipe do Corinthians, não forçou muito, um time que não está ainda 100%, longe de estar 100%. O detalhe também fica, na entrevista antes do jogo do Dorival Júnior, a cabeça era a final da Supercopa contra o Flamengo, no momento ele cita até o jogo da Ponte. O Diogo Silva, que estava sendo ali um dos cogitados a ser um dos grandes nomes desse jogo, dessa partida, vai falar com os canais, com os colegas da TV. Silva está aqui com a gente, Diogo. Certamente um primeiro resultado para o Paulistão que não é o que vocês esperavam, o que vocês queriam, mas dadas as circunstâncias que vocês chegaram nesse primeiro jogo, qual a avaliação que dá para fazer de levar esse resultado para casa na estreia do Paulistão? Cara, a estreia é horrível, né? Ninguém quer estrear dessa maneira, mas nós estamos tendo dias difíceis, nós estamos lutando conosco mesmo para todo dia poder estar no clube para trabalhar. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos tentar de todas as maneiras dar o nosso melhor para poder honrar essa camisa, honrar essa torcida. Fomos infelizes hoje, demos o segundo tempo muito feliz, mas é levantar a cabeça e trabalhar para na próxima partida a gente já conquistar a vitória dentro de casa. Tá aí, o goleirão Diogo Silva, só nós sabemos o que nós estamos lutando para estar aqui todos os dias. Palavras
do Diogo Silva. Goleirão da Ponte é derrotada 3-0 e claro, não tem como o torcedor ouvir essa entrevista como nós aqui, remeter ao que passa a Ponte Preta fora dos gramados, né? Não tem muito o que justificar. A Ponte vergonha atrás de vergonha, né? Com muitas dificuldades, salários atrasados, parte desse salário foi pago no início do ano, o restante não temos a informação, pelo menos não foi divulgado pela própria diretoria de futebol, um mês. próprio clube, as outras parcelas não foram pagas ainda. Né, a Ponte com muitas dificuldades, não conseguiu inscrever os novos jogadores, teve que recorrer aos garotos da base para poder ter pelo menos um banco de reservas e tá aí, tomou 3-0 num segundo tempo infeliz, a Ponte que conseguiu segurar o Corinthians no primeiro tempo, teve chances de sair no placar no final da primeira etapa, teve um pênalti não marcado também na primeira etapa, e agora o Gustavo Henrique, Corsato, não, então tá bom. Então eu vou passar para você, mas tá aí a derrota e analisando um pouco do que o Diogo Silva falou. É isso, a Ponte perde para a equipe do Corinthians pelo placar de 3-0, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Ah, vai pra Ponte Preta aqui, não sei das contas, viu? Deus do céu. Não sei por que você deu uma desequilibrada no final. Você queria o quê? Que a Ponte ganhasse do Corinthians na Neoquímica Arena? O Israel que me desculpe, eu não acho que o Diogo Silva falhou. A Ponte só não perdeu demais por causa do Diogo Silva. Mas a gente vai ter que ficar passando esse tipo de vergonha, né, cara? Pô, esses jogadores da Ponte, e insisto aqui, eu continuo fazendo aquela campanha. O torcedor da Ponte tem que abraçar esses caras. Tem que abraçar esses caras. Esses caras, eles não merecem ser criticados. Você queria que... Não, eu queria que a Ponte vencesse. Eu quero que a Ponte ganhe do Barcelona, velho. Eu quero que a Ponte ganhe de todo mundo. Mas, cara, o que me irrita é essa vergonha. A gente, além de perder o jogo, nós temos que ficar passando vergonha. Porque toda vez que entrevistar um jogador, o cara vai falar, estamos brigando com nós mesmos. É vergonha atrás de vergonha. E ninguém faz porcaria nenhuma pra resolver esse tipo de situação. Então, assim, isso deixa a gente com o saco bem cheio. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Mas é isso, eu falei que, né, 0-0 tava bom, né? E vocês querendo atacar o Corinthians. Aí o que aconteceu? 3-0 pros caras e só não fizeram mais, porque depois que fez o segundo gol, o Corinthians parou de jogar também, tá? Mas mesmo assim não atacou, né, Corsato? Mas porque, imagina. Não tinha como atacar. Imagina. O que o Marcelo falou foi a troca do Gustavo Teles que não vinha bem. É que olhar pro banco de reservas... que atacasse o Corinthians. Olhar pro banco de reservas, não tinha quem colocar também, porque hoje a Ponte só tem meninos, né? No banco, só tinha meninos no banco de reservas. Acho também, eu tô com você, não tem que crucificar quem está em campo. Porque foi o que deu para ser feito no jogo de hoje, mas precisa urgentemente, mais uma vez, nós terminamos o ano falando isso, vocês terminaram aqui, eu não estava aqui, mas terminei também falando a mesma coisa, e começamos o ano falando a mesma coisa. A Ponte precisa acertar o que tem que acertar com esses atletas que estão em campo hoje, acertar o transfer ban, como o Marcelo disse que, segundo a diretoria, já foi acertado, uma questão apenas de conta, né, de problema de burocrático de conta, não conseguiu fazer a inscrição. Quem falou isso foi o Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes, isso, Marcelo que Fernandes passaram para ele, mas exato. Assim, você é a voz dele. Você né? acredita? Eu acho que o treinador não iria também, o Marcelo Fernandes é um cara experiente, se expor dessa forma também, e não foi só para nós aqui, para os colegas aqui de Campinas, ele foi a São Paulo falar a mesma coisa, falou para a imprensa da capital, que a diretoria garantiu para ele que havia acertado o transfer ban e os jogadores seriam inscritos na quarta-feira para o jogo da segunda rodada. O Marcelo é quem falou, está sempre as aspas na boca dele, o que foi o que ele disse para 105 e depois falou também para Bandeirantes em Campinas. Mas não dá muito, Corsato, do que você falou, não dá muito para também criticar os jogadores que estavam aí. A Ponte não fez um bom primeiro tempo, não fez um bom segundo tempo, mas segurou até onde conseguiu. Aí depois o Corinthians fez os 2 gols e aí tocou a bola e acertou um chutaço aí com o André Ramalho no fim do segundo tempo, fazendo o 3º gol. Então é isso, Corsato. A Ponte perdeu para a equipe do Corinthians pelo placar de 3-0. O João Limílio Neto está dizendo aqui, ó, como sempre, fomos mais uma vez prejudicados. Lembrando que a Ponte teve um pênalti, né? Não anotado, assim, para nós, na nossa visão aqui, e é claro, né? Que aí vou falar por mim, tá? Visão de Ponte Pretano. Para mim, 2 pênaltis que não foram dados para a Ponte. O VAR tá aí para isso. Eu insisto em dizer, se o VAR não aciona e não faz nada
nesse tipo de jogada. Pra que essa porcaria também, então, né? Então tira esse negócio aí. Mas o segundo pênalti, a Ponte já tava perdendo por 2-0, mas o primeiro pênalti poderia ter mudado o resultado do jogo, né? A Ponte poderia ter feito 1-0. O Akira Miyamoto, infelizmente, pedra cantada. Primeiro tempo deu um alento. 110% culpa dessa péssima gestão que tem nome e sobrenome. Diz aqui o Akira. O Ronaldo Neto, quantos pontos precisa para não cair? Cara, é o primeiro formato do campeonato com esse formato, né? No formato passado, a gente contava 11, 12 pontos para não cair. Diminuíram-se 4 jogos, 9, 10, 11, 12, é isso. Eu acredito, vamos lá, se a gente falava em 12 jogos, 12 pontos, eu ainda acho pouco, mas vou lá para 8 pontos, para ficar na mesma conta, que é 33% dos pontos. Então, 8 jogos, 8 pontos. Então assim, né, eu não gosto de concordar com o Marcelo, mas o que você queria? Você queria ganhar do Corinthians? Eu queria, né? Mas tá bom, o jogo contra o Corinthians, mesmo com os 10 contratados lá, 10 reforços, né? Que a Ponte Preta tem, se você vai fazer um tique lá na tabela, né? Esse jogo, vamos ser sinceros, dá pra descartar, né, Marcelo? Descartaria, certo? Os 3 pontos. Então não é por esse jogo que vai falar que a Ponte corre risco de rebaixamento. Mas... você falou aqui. Eu falei que com esse elenco e com esse futebol aí, não vai ganhar nem do Velo Clube. Ou dá mais opção pro treinador, ou você acha que a Ponte com esse time aí, a Ponte ganha do Velo Clube? Então, é o que eu falei aqui. Você queria o quê? Que vai começar o nosso fim de jogo, mas eu não vou falar greve, né? Mas a Ponte começa uma pré-temporada, aí no dia 22 ela é interrompida e os caras voltam dia 2. Curtem o Natal, curtem o Ano Novo, tudo bem, a Ponte não tá pagando salário. Não tá tudo bem, mas eu tô falando tudo bem, é direito deles de reivindicar, receber. Aí o ex-presidente e atual diretor de futebol, gerente de futebol, sei lá, fala que os 10 dias não vai fazer falta. Então por que tem pré-temporada, cara? Sabe? Assim, mas tudo confuso, tudo complicado. E a Ponte já ganhou na loteria o ano passado, que a Ponte fez tudo errado e mesmo assim conseguiu ser campeã e subiu da Série C para a Série B. A Ponte tá querendo que isso aconteça de novo no Campeonato Paulista. O tiro é curto, o tempo de recuperação é pequeno. A gente tá falando aqui desde quando acabou o Campeonato Brasileiro da Série C. Tem que ter mais atenção. Agora, o tempo de recuperação é curto. Isso me assusta, Carlos. O Silvio Seco, temos que ganhar dos pequenos para se salvar. Hoje nem a comissão técnica planejou os 3 pontos. Hoje era descarte de pontos. O Paulo César, boa noite, FI. Era esperado esse resultado. Agora ver se realmente o transfer bom foi pago e poder contar com os contratados ou contratar mais. O Alexandre Cristiano, cadê o presidente? Vai lutar para não cair. Parabéns ao técnico por dar chance à molecada. O Carlos Silva, pronto. Achamos um culpado. É o juiz. Só faltava essa. Não é só interpretação de texto que é uma coisa difícil, né? No Enem a gente vê isso, né? A redação, normalmente os pontos não são legais, mas o que a gente fala também, né? Ô Carlão, meu querido, não seja injusto, né? A gente só tá... Eu só fiz uma informação de que a Ponte teve um pênalti não marcado quando o jogo tava 0-0, que poderia mudar o resultado do jogo, né? Mas poderia, por exemplo, ser 3-1 pro Corinthians. Mas poderia mudar o resultado do jogo. Se ele tivesse marcado o pênalti, a Ponte tivesse convertido o segundo, que a gente achou que foi também, ia ser 3-2. Viu? Se a Ponte faz 2 gols, o Corinthians faz 4. Se a Ponte faz 3, o Corinthians faz 6. Mas viu, Carlos, não só a interpretação de texto, interpretação do que a gente fala, né? Mas não seja injusto, tá? Eu sempre falo isso, quando eu saio de casa, a primeira coisa que eu penso é não ser injusto com ninguém, nem com pessoas. Então não seja injusto, porque não foi isso que eu falei. Tá, volte aí. Antes era rebobine a fita. Agora no YouTube é fácil. É só você pegar a teclinha do YouTube lá, voltar um pouquinho pra você ver o que a gente falou aqui. Obrigado pela audiência, tá? Novo presidente? Cadê? Pergunta aqui o Ronaldo Neto. Estão chamando ele de fantoche. Precisa ver se os contratados também são melhores. Quer a lista aí, Corsato? Do que o da base. Silvião, acho que sim, né? Vamos lá, Israel. Os contratados. Goleiro, Thiago Coelho. Vai ser reserva. Brian Borges e Lucas Justen, os dois laterais. O Brian Borges vem para ser titular, né? E o Lucas Justen. O Justen vai disputar com o Pacheco.
David Braz, Lucas Cunha e Alisson Maia, os zagueiros. O Alisson Maia eu acho que vem para ser titular. O único volante presente é o Tarek, porque os outros, como você disse, não chegou. O Pedro Martins chegou e não chegou, e o outro chegou também, mas não chegou. O do Paysandu, o André Lima. O meio-campo, o Cristiano Meia. E pro ataque, o Herbert e o Victor Pernambucano. O Herbert, o pessoal fala que tava treinando bem, viu? Vinha treinando bem no campeonato. E hoje, por exemplo, ele precisou mudar o ataque e tinha os meninos da base pra colocar, né? Então é um cara que pode ajudar. O Cristiano, pelo campeonato que fez pelo Londrina, também é um cara que deve e pode ajudar muito esse time da Ponte. O Tarek é bom jogador, viu? O Tarek é bom volante. Esse eu acho que vem pra ser titular também. Sim. Esse vem pra ser titular também. O lateral esquerdo, o Brian Borges, vem pra ser titular também. Cara, mas é o seguinte, mesmo com essas contratações, a Ponte precisava melhorar a qualidade de contratação. Tô achando que precisa de um jogador. Eu acho que volantes agora vai ter que contratar, porque só tem os meninos da base e o Rodrigo Souza. E o Tarek. E o Tarek que está aí, mas é pouco. Tanto é que ela tinha alguns outros, mais 2 contratados, teoricamente, e não acertou. Então vai precisar trazer 2 volantes. Sim. O ataque, eu falo pra você que eu ainda acho que precisa de um jogador de referência para disputar com o Gé. Acho que ainda é muito pouco o que nós temos de atacante. O Herbert não é esse cara? Não, ele é jogador de lado de campo. Beirada também. Beirada. Né? Você ficaria com Herbert, Victor, Bruno Lopes e Tavares. Pra fazer, olha, é uma dificuldade para fazer gol aí, gente. É que o Bruno Lopes, ele também atua de centroavante. E nessa posição, e nessa escalação, nessa formação, claro, eu acredito que o Marcelo não repita essa formação tática para o jogo contra o Velo em casa, mas ele abdicou praticamente, porque jogava contra o Corinthians fora de casa, o Bruno Lopes e o Diego Tavares, mas hoje ficaram na marcação do que tentaram jogar. Precisa rever essa questão de só o Elvis ser o jogador de meio campo. A Ponte vai precisar de gente para poder ajudar o Elvis a criar. É o Cristiano, né? É o Cristiano ou o Serginho, não sei por que ele pensa. Eu acho que contra o Velo Clube só o Serginho deve entrar no time, cara. Eu não acredito que a Ponte vai conseguir colocar aí esses jogadores do lateral vai ter que colocar. Não dá pro João Gabriel ser o lateral. Então, mas pra colocar tem que pagar o tal do transferban. E aí que tá o negócio. O Danilo Barcelos não pode voltar agora, né? O Marcelo tá machucado. Tá machucado. Danilo Barcelos machucadaço. Aliás, eu vi em site de São Paulo os caras escalando o Danilo Barcelos. Relaxa, tá dizendo aqui o João Limírio, tá dizendo, relaxa, Corsato. Paulo César, precisa de um centroavante para disputar com o Gé. Silvio Seiko, Simon jogou bem, de novo, né? Sim, novamente. O Diego Leão também foi bem, viu? Diego Leão também gostei da dupla de zaga. Primeira vez jogando, né? Primeira vez em campo. Diego Leão, a novidade, né? A única novidade mesmo da equipe titular, gostei também dos dois. Eu não vou dar nota 5 pra ninguém da Ponte, tá? Mas o Simon e o Diego Leão, apesar dos 3-0, não foram mal, não. O Wilson Correia tá dizendo aqui que a derrota de hoje era prevista, né? Sim, né? Mas, cara... A gente fica chateado, né? A gente sente, né? O Gorila Raiz, vamos ter que aguentar isso mais um ano. E o que vamos falar? Os caras não recebem como a diretoria vai cobrar, como o Marcelo vai cobrar os jogadores, diz ele aqui. Então, João Limírio, o Ronaldo Neto, para responder a sua pergunta aí, eu acredito que 8 pontos, mas só para lembrar que esse é o primeiro campeonato, né, nesse formato. Então vamos aguardar um pouquinho para saber se realmente é isso. O Roberto César Santos, com esse elenco, não faz 5 pontos. Parabéns aos apoiadores desses incompetentes que vão ficar mais 4 anos destruindo o clube, diz aqui o Roberto César Santos. O Ronaldo Neto, menino que entrou e sofreu o segundo pênalti, entrou bem também. É o Luquinha, né? Entrou bem. Também. Bom jogador também. Mas assim, né? Tem que ir devagar, né? É muito menino de uma vez, né? É muito menino de uma vez. E hoje eles eram opção no banco de reservas. Eles tinham que entrar para resolver o jogo. E era contra o Corinthians na Neoquímica Arena, né? Já com resultado de 3-0. Né? E é complicado, cara. Não, assim, eu sou muito favorável à Ponte usar mais a base, coisa que não fazia há algum tempo. E mesmo assim ainda tinha alguns jogadores que a Ponte conseguia vender. Mas tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. A Ponte tem que dar um jeito, cara. A Ponte tem que se virar aí. O tempo de recuperação é curto. A Ponte tem que reforçar o time. É isso. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. 18h14 tem as notas do jogo. Não vamos eleger o melhor em campo porque
A Ponte tomou uma sabugada, né? Uma sapecada de 3-0 pro Corinthians, mas tem as notas do jogo. O Marcelo vai pontuar jogador por jogador aqui, dando notas para os jogadores da Ponte Preta, e depois lá no site futebolinterior.com.br, no blog Planeta dos Macacos, você vai conferir as notas do narrador aqui. Eu coloco as notas dos jogadores da Ponte Preta depois da derrota 3-0 para a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. É isso, vamos pro intervalo, voltamos já já. Jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, hein? Para concessionária Sim, para restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador, União, proteção veicular, os melhores benefícios para você, e Casa do Taxista. Rapaz, a letra do Marcondão, vou falar coisa para você, hein? Que também atende você que não é taxista, tá? Barão de Itapura, 2869, uma quadra antes do Balão, lá da Miami Store. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo e Hora da Macaca. Amanhã tem, hein? 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Depois do intervalo voltamos com Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, com o Israel Moreira, com o Marcelo Corsato e comigo aqui para falar muito do que foi a derrota da Ponte, estreia da Macaca na competição no Paulistão 2026. A Ponte perdeu pro Corinthians pelo placar de 3-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. União, proteção veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029.
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçado. Então tá, são 18 horas e 20 minutos, 6h20 da noite, estreia da Ponte Preta no Campeonato Paulista da Série A1 2026 e deu Corinthians 3-0 pra cima da Macaca, os 3 gols no segundo tempo. A Ponte conseguiu segurar o Corinthians no primeiro tempo, mas no segundo tempo tomou 3 gols. A gente já tem entrevista coletiva do Marcelo Fernandes, treinador da Ponte, então vamos colocar no ar aqui no começo do nosso fim de jogo. Boa noite, né? Tá falando com todos vocês. Trabalhamos com os contratados até sexta-feira, né? Até quinta-feira, quando foi nos alertado que não ia ter a condição de usá-los, né? Tivemos 2 dias para preparar a equipe e tentar fazer o melhor hoje no jogo do Corinthians. Corinthians é uma grande equipe, muito bem treinada por um dos grandes treinadores que eu tive o prazer de trabalhar, o Dorival e sua equipe, o Celso e o Lucas Silvestre. Só que trabalhamos duro, sabíamos que iríamos sofrer. A equipe foi muito valente no primeiro tempo principalmente, onde eles iam pôr a carga máxima em cima da gente. Conseguimos ali sofrer a pressão já que a gente sabíamos que iríamos sofrer nessa pressão, né? E o time foi muito bem no primeiro tempo, sofrendo pouco, só com bolas e para nossa surpresa a gente foi surpreendido no gol de bola parada, onde a gente trabalhou muito. Ou então o Gustavo, que trabalhou comigo no Santos, é um grande cabeceador e já vem provando isso no Corinthians também. O segundo gol foi um gol que pegou na canela do André, né, do jovem, menino do Corinthians. E o terceiro gol, uma felicidade do André, né, de fora da área, né, acertou no canto, pegou na trave, ainda o Diogão tentou ir. Eu sou bem claro para as coisas, sabe? Eu não gosto de ficar fazendo cercar, de ficar fazendo improviso. Meu negócio é bem direto, né? O que esses jogadores fizeram hoje aí, eu bati palma para todos lá dentro do vestiário, porque é muito difícil você vir aqui na Neoquímica e jogar como jogou contra o Corinthians, sofrendo e tentando, ainda perdemos um gol, tivemos um pouquinho de domínio no jogo. Lógico, sofremos com os desfalques, né? Nenhuma equipe suporta um campeonato de primeira divisão em São Paulo do jeito que viemos, assim, com os meninos, coitados, estavam na Copa São Paulo com 3 vitórias, vieram para cá. O que eu posso falar desses meninos é só agradecer não só a eles, mas o Nenê Santana, que está lá também trabalhando no Sub-20 e que trabalha muito. E os meninos corresponderam e muito hoje aqui, nos 4 que eu coloquei, né, além do Serginho, que já é do grupo, né? Então eu só tenho que agradecer esses meninos e a todos os jogadores da Ponte Preta. Todos os jogadores, porque não é qualquer jogador que vem aqui e consegue segurar uma pressão tão forte do Corinthians como foi. Tentamos jogar, mas sabíamos também que por todos os motivos que passamos também na pré-temporada, de começar a pré-temporada no dia 8, parar no dia 20, depois ficar 12 dias de inatividade e voltar no dia 2 para jogar dia 11, sabíamos que o lado físico também ia ser preponderante, como foi no segundo tempo. Mas parabéns ao Corinthians, que teve um volume muito maior, com certeza. Tentamos neutralizar no primeiro tempo, conseguimos, e no segundo tempo, que era um jogo para a gente tentar fazer um sprint ali, uma fugida ali num contra-ataque, porque o Corinthians ia vir para cima. O Corinthians foi feliz no gol de bola parada, no segundo gol, então, quando volta a dizer que pegou nas pernas do menino, entrou, e o gol do André de fora da área, que foi um belo gol. Você falou que você bate palma, né, para esses atletas, um jogo tão complicado contra o atual campeão estadual e também da Copa do Brasil. Talvez seja até um pouco injusto, mas eu queria que você fizesse uma projeção desse Campeonato Paulista mais curto, né, com 8 rodadas. Qual o objetivo da Ponte Preta nesse Campeonato Paulista
e qual a sua projeção desse campeonato estadual que tende a ser até mais difícil do que os anteriores, Marcelo? É um campeonato que ninguém sabe, pois é a primeira vez que ele vai ser disputado em 8 rodadas. E nós trabalhamos já a semana inteira, quando voltamos dia 2, sabendo que seriam 8 finais. Temos 7 finais agora. A projeção que eu faço é bem clara e objetiva. A Ponte Preta, se não conseguir pagar o transferban, vai ser bem difícil ela continuar com essa molecada e esses guerreiros que estão aí. Isso é bem claro. A diretoria está fazendo um esforço grande para conseguir isso na segunda-feira, para que na quarta-feira a gente já esteja todos os jogadores à disposição. Que a questão não é nem que eles seriam titulares, mas é a questão da troca, do equilíbrio da equipe, que você possa continuar com todos. Todos estão trabalhando muito lá, estão todos muito chateados. Tem o João, o Ricardo lá que está chateado. Tem 2 pessoas também que trabalham muito também para querer trazer esses reforços, que foi o caso do Matheus e do Anderson também, que estão trabalhando muito nos bastidores ali, não aparecem muito, mas são 2 figuras importantíssimas no nosso dia a dia e estão bem preocupados com tudo isso. E a gente tem que ser bem claro, né? A gente não pode fugir da realidade. A realidade da Ponte Preta hoje é essa. Então a Ponte Preta, para fazer um campeonato difícil, seguro, ela tem que se livrar desse transferban. Acredito, pelo que falaram, que já está pago, foi um problema burocrático e na segunda-feira vai ter sanado esse problema para que a Ponte Preta possa continuar essas 7 rodadas com tranquilidade. É isso, rapaziada? Beleza? Entrevista coletiva, então, rapidinho aí do Marcelo Fernandes. Cara, tudo que ele falou aí a gente já sabia, né? Só que tem 2 coisinhas que eu quero pontuar rapidinho, tanto pro Carlos como pro Israel. Primeiro, ele falar que a Ponte Preta jogou bem o primeiro tempo. Não jogou bem o primeiro tempo. Só deu Corinthians, cara, no primeiro tempo. A Ponte só se defendeu. Foi 89% de posse de bola pro Corinthians. Marcelo Fernandes, você é meu ídolo. Eu sou seu fã, cara. Se não fosse você, a Ponte não tinha conseguido acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas, e ele foi sincero, se não pagar o transferban, velho, olha, não tenho... se não cair, levanta a mão pro céu, Carlos. Ah, não. Com esse time aí não dá, não, cara. E assim, não é tocando o terror, né? Vai ter que resolver isso aí. Ele... Em 2 frases, isso me preocupa muito, e assim, eu confesso que eu não tenho certeza que esse transferban tá pago, né? Numa frase, ele fala, não, vai ter que pagar o transferban, diz que segunda-feira vai estar tudo certo. E na outra frase, ele fala, não, já tá pago, só teve problema burocrático e não conseguiu acertar, né? A gente tá colocando tudo muito em cima dos jogadores que vão ser... Que foram contratados, os 10 jogadores que foram contratados. Ok, é um time inteiro. E aí o adversário, obviamente que tecnicamente falando, mesmo o Corinthians jogando com esse time remendado aí que jogou hoje, ele é muito superior ao Velo Clube. Esse é um outro ponto. Mas não fica brincando com as coisas. Porque não dá para colocar na conta desses caras, né, sozinhos, para eles conseguirem, por exemplo, vocês têm que ganhar do Velo Clube, tá bom? Entra lá, ganha o jogo. E aí quando dá 60, 65 minutos de jogo, você vai olhar pro banco, só tem moleque para colocar, velho. Só tem menino da base para colocar, né? Então é aquilo. Derrota pro Corinthians, ok. É normal a derrota pro Corinthians. É normal, é normal. Derrota pro Corinthians. Mas... enquanto não arrumar isso... E assim, né? Toda entrevista é uma vergonha atrás da outra, né? Parece, sabe? Lembra quando você tinha que você ia no cartório e que você levava um monte de papel e tinha um carimbo, né? Que a pessoa carimbava, né? Você pegava o papel, a folha, a pessoa... Deixa eu pegar aqui, Marcelo. Tá vendo essa folha aqui? Você chegava lá antes da informática, tá? Você chegava no cartório, né? E dava lá 50 folhas de sulfite, escrito alguma coisa... E o cara do cartório tinha que registrar. Aí vinha com carimbo, lembra? Pegar um carimbo e... Cara, toda entrevista é uma vergonha, velho. Que fala dessa porcaria? Estamos aqui lutando contra a gente mesmo, né? Estamos lutando sem receber salário. De transferban. Cara, toda entrevista, além da derrota, que já é um saco, mesmo que seja pro Corinthians, ainda tem... essa vergonha de toda hora ficar falando que não paga, que tem transferban, quer dizer, é pra acabar, viu? Israel, sua opinião sobre a entrevista coletiva do Marcelo Fernandes? Esses pontos de que ele, principalmente o ponto de que a Ponte jogou bem, ele dá os parabéns, eu também dou aqui, falar por mim,
aos parabéns a esses meninos que estiveram lá hoje em Itaquera. Não tem o que falar desses garotos, tanto os que que são da Copinha, estavam na Copinha, os que já estavam no elenco. Os jogadores da Ponte fizeram o que dava para ser feito num problema gerado pela sua administração. E o Marcelo Fernandes tem realmente que dar moral para esses meninos, tem que agradecer mesmo quem esteve em campo, quem estava na Copinha, quem está lutando para conseguir, fez com que a Ponte conseguisse entrar em campo hoje, e mesmo com a derrota de 3-0 para o Corinthians, o que poderia ser pior, poderia ser muito pior. Mas aí a Ponte conseguiu estar em campo, sofreu uma derrota de 3-0. O resultado no dia de hoje pouco importa para o time que tinha, para a situação que estava. Agora, claro, Marcelo, o Fernandes, a Ponte não foi bem no primeiro tempo. A Ponte teve 2 chances de fazer o seu gol no fim da primeira etapa, no chute do Gé, na defesa do Hugo, e depois no possível gol contra, que seria um gol contra do Bidu, na defesaça também do Hugo Souza, que no segundo tempo fez alguma defesa, não me recordo de alguma defesa do Hugo no segundo tempo. Se fez, né? Nenhuma. Nenhuma. Se o Marcelo, se fosse o meu Marcelo aqui, no gol, se fosse o Marcelo Corsato aqui no gol, não chegava. Então, assim, a Ponte não jogou bem. Ponto. Isso não tem como distorcer, não tem como falar. Mas o Marcelo tem que valorizar a equipe dele mesmo. E tem que cobrar o que a diretoria falou para ele na quinta-feira. E nós aqui também estamos repercutindo o que ele disse, repercutimos durante a semana e agora reforçando. E destaque para as 2 coisas que vocês disseram, né, que o Carlos disse. Não foi pago, né? Tomara que seja pago. Aí depois, não, foi pago, a gente está aguardando aí, falaram pra gente que foi pago, a gente está aguardando segunda-feira resolver. Então a diretoria da Ponte, mais uma vez, com esse alerta. O Campeonato Paulista não é brincadeira, gente, não é brincadeira. São 8 rodadas. A Ponte tem uma sequência de 4 jogos agora. Agora já são 7 rodadas. Agora são 7, não são mais 8. Não são mais 8. São 7 com 4 jogos agora. A Ponte tem o Velo Clube em casa, a equipe do Capivariano fora, e depois 2 jogos em casa. São Bernardo e Noroeste. São Bernardo e Noroeste, para depois o Derby, a Portuguesa e o São Paulo. Então, os próximos 4 jogos da Ponte, ela vai precisar. E foi o que o Marcelo falou, não é só aqueles jogadores que foram contratados e não inscritos que seriam titulares, mas é você olhar para o banco e ter pelo menos o que mexer, né? Ter opção. Não jogar a responsabilidade toda, ou ter os meninos para assumir uma responsabilidade que também não é só deles. Né? Não pode ser só deles. Não. Né? Não pode ser Você tem deles. que usar a base, mas a base ela tem que ter um alicerce. Exatamente. Não dá pra jogar os meninos aos leões assim. Hoje, ok, porque era o que tinha. Né? Você até me falou durante a semana. Ou é isso ou é coisa pior. É coisa pior. Então, ok. E outra, tem que valorizar mesmo quem esteve lá. Mas não dá pra não reconhecer os problemas, não falar quais são os problemas, e o Marcelo cobrar, e nós aqui também cobrar, e a diretoria ter vergonha de resolver a situação no início da semana. Senão, Marcelo, contra o Velo Clube, com esses meninos jogando majestoso, a pressão ainda maior, e jogando com pressão com a torcida da Ponte, que é a favor, passa a ser totalmente diferente quando a pressão está do nosso lado. Então a Ponte precisa ter muita atenção, a diretoria ter vergonha e resolver isso rapidamente no início da semana. O torcedor que puder ir no estádio, é bom dar uma força pra meninada, hein? É isso. É aquilo, vou falar aqui o que eu falei o ano passado e que a gente pedia no microfone. Uma coisa é você criticar o papel da diretoria, que não está sendo bem feito. E até a diretoria sabe disso, viu? Eu converso lá com o pessoal da diretoria, eles também não estão contentes. Ninguém acha que eles estão fazendo isso de propósito. Eles não estão conseguindo fazer o que é para ser feito. Mas agora vamos lá. Vamos falar no time, na camisa e na torcida. A torcida da Ponte, ela consegue fazer milagre quando ela ajuda os caras. Então, por que a Ponte Preta sobe e a Ponte consegue o título de campeã da Série C? Porque para os jogadores da Ponte era um prazer jogar ao lado da torcida no Majestoso. Depois, isso tudo começa, e você pode pesquisar aí, quando tem uma entrevista do próprio Diogo Silva e depois o Lucas Cândido, que hoje não está mais na Ponte Preta, eles falam dos 100 dias de atraso. Tudo começa a partir daquele dia. A partir daquele dia há um movimento entre as torcidas, né? Das torcidas organizadas, e esse ponto foi importante, de que, não vamos criticar, vamos apoiar. A partir daquele dia,
para os jogadores da Ponte era um prazer jogar no Majestoso. E que continue assim. Sabe por quê? Porque a Ponte continua precisando disso. Porque agora não são mais só 100 dias de atraso de salário. Pode dobrar isso aí. Pode dobrar. É bolo também, viu? Pode dobrar. Dobre isso aí. Bolo podia fazer com 30 dias já, né? Então pode dobrar isso aí. Agora, uma coisa é a gente criticar o papel da diretoria que não vem sendo feito. Outra coisa é o torcedor na quarta-feira. Ó, se você tá com o coração leve e o espírito leve, vá para apoiar o time. Agora, cara, se você tá com o saco cheio, tá pé da vida com a diretoria, eu te dou razão. Pega na minha mão aqui, Marcelo. Tá certo você. Mas, cara, não vá pro campo, porque a torcida, os jogadores, eles vão precisar de apoio para colocar essa bola na rede. Então, vá para apoiar. Vai lá para apoiar o time, porque, ó, eu confesso para você que nas frases do Marcelo Fernandes, eu não tenho certeza que tá pago o tal do Transferban. Eu não garanto nada. 6h35, daqui a pouco as notas do jogo, tem a ficha técnica também, destaque final aí do Israel Moreira e, é claro, a sua participação com a gente também aqui. O Ronaldo Neto fala, coloca 10 conto o ingresso com a camisa da Ponte na quarta, hein? Não pode. Não pode, né? Porque tem preço mínimo de ingresso. Mas eu acho que assim, baixar muito o ingresso já dá prejuízo, Ronaldo. A Ponte tá precisando de dinheiro. É 40 o ingresso, né? O mínimo, né? 40 inteira, 20 a meia. 20 a meia. E aí coloca ingresso mais barato, quer dizer, o prejuízo vai ser maior. Então, assim, teoricamente, o que eu vou falar aqui, teria que aumentar o preço do ingresso para ajudar mais o clube, sabe? Teoricamente, né? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Sim. A Ponte precisa de arranjar dinheiro de todo o jeito. Não, mas né? 40 para minimizar os gastos. Desse valor, você sabe, você conhece tão bem quanto a gente aqui, o torcedor que está em casa nos ouvindo também. Aumentar com o valor de ingresso para o jogo da Ponte já acima de 40, esquece que aí vai então, ficar mas pior aí deveria. Falando teoricamente. Poderia então, mas ser. esse valor de 10 conto aí que você falou aí, que o ouvinte falou, quem foi o ouvinte? Foi o Ronaldo, né? Ô, Ronaldo, você pode fazer o TC10, vintão, cara. Exato, R$19,90. R$20, você vai ver no mínimo 4 jogos da Ponte a partir de agora. Então, 5 conto o ingresso. Então, quer dizer, já tem isso, é só você fazer o TC10. R$19,90 com direito, não é todos os jogos gratuitos, né? Ele é R$19,90 com desconto para compra do ingresso. Aqui continua gratuito todo jogo, é os 40. É os 40, que dá 10 conto. Exato. Dá 10 conto. Dá 10 conto. Dá 10 conto. Exatamente. Então, e o R$19,90 você entra ali pelo... Cara, pelo que eu entendi do estádio, você entra ali pelo portão, que é o portão da imprensa, pelo que eu entendi, tá? Depois eu até vou ver isso aí de novo, que é lá pelo portão 2. Mas 10 conto é só você fazer o TC10. Faz o TC10, você vai pagar 10. Agora, na bilheteria, a Federação Paulista de Futebol é mais rigorosa do que a CBF. O ingresso mínimo é 40, o que vai acontecer é 20 a meia entrada. Mas o que eu tô colocando aqui é isso. O torcedor da Ponte que vai no estádio na quarta-feira tem que ir para ajudar. De novo o torcedor abraçar esses caras. E ó, não dá pra criticar, porque é difícil trabalhar sem receber. Não, sim, difícil. Só que a Ponte tem uma batata quente na mão aí. A Ponte tem que sair do rebaixamento. E não tem outra retória. A Ponte entra pra quê no campeonato? Pra escapar do rebaixamento, cara. É o que temos pro momento. Se a Ponte escapar do rebaixamento, vamos levantar a mão pro céu. Porque realmente a coisa tá complicada. E você vê nego gastando aí, contratando goleiro pra ganhar mais de 3 de 3 dígitos. O futebol tá caro. Tá difícil. E a Ponte desse jeito. Nesse modelo que a Ponte Preta é hoje, é difícil sustentar, gente. A Ponte precisa urgente votar aí a possibilidade de SAF ou de alguma outra coisa. A Ponte tem que mudar o modelo de gestão que está sendo feito. Porque senão vai ficar muito difícil fazer futebol, gente. Vai ficar muito difícil. Assim, vamos ter um pouco mais de carinho com isso. Porque hoje, se tem alguém que quer investir na Ponte Preta, a pessoa não pode investir, cara. Não pode. Né? Pode, mas não pode. Cara, eu tenho dinheiro pra comprar a SAF da Ponte Preta, não dá, tem, cara. A Ponte não tem SAF. Não é possível. A Ponte fala, ó, você vai ter que comprar SAF de outro time, porque minha você não pode comprar. Se você for dono da Arábia Saudita, você fala, eu quero comprar a SAF da Ponte. Você não vai comprar, porque a SAF da Ponte não existe. E isso não vai ficar pronta pra amanhã. O mais demorado do que pagar o Transferban é essa história do raio da SAF, cara. Os caras não votam nunca isso, gente.
Os caras não votam nunca isso. Tem lá uma comissão, não sei nem se existe essa comissão ainda. Existe, essa comissão. Pô, a comissão foi criada desde quando eu tinha 18 anos, eu tô com 53, cara. Não é verdade. Eu tô com 53. Cara, às vezes a gente perde a paciência. Não é Ô, verdade. Felipe, eu tenho intervalo pra pagar? Tem mais um. Mas, ó, deixa eu falar pra vocês. O negócio da SAF, primeiro, Marcelo, não é tão simples assim. A ponte precisa... Mas não pode demorar 30 anos, Carlos. Então, mas aí precisa chamar os credores. Olha como é que a batata começa a assar de um jeito que você não entende. O nosso... Vou falar aqui, dar o crédito, porque ele faz um trabalho muito bom, que é a maior cabeça da imprensa de Campinas, que é o nosso querido Elias Aredes. O Elias leu uma nota no programa dele da Rádio Brasil, não sei se foi na quinta ou na sexta, do pessoal dos advogados, né? Que representam alguns credores da Ponte Preta. E, resumindo aqui, para você constituir uma SAF, e o Paraná Clube é um exemplo disso, o Paraná teve 4 reuniões, tá desde junho de 2025, 4 reuniões com os credores. Na última agora, chegou um cara lá que falou pros credores, é o seguinte, velho, ou vocês assinam essa coisa aqui, ou vocês não vão receber isso nunca, porque faliu. O cara falou desse jeito. Aí, parece que ele conseguiu, sabe quando você consegue... Tem um internauta aqui que tá falando que Jesus Cristo é a salvação. Amigo, Jesus Cristo é a salvação pra tudo nessa vida, né? Mas você sabe que foi a frase... O cara conseguiu, como é que fala? Unir os povos. Unir os caras, os credores, né? Porque colocou na cabeça dos caras, amigo, ou você assina essa porcaria aqui pra receber essa quirela por mês, ou você não vai ter nada, porque faliu isso aqui. E aí... Para Ponte Preta, há necessidade disso. O que você precisa fazer? E isso é uma coisa que hoje não está no radar. Por quê? Porque os caras que estão na justiça, por exemplo, são os credores, né? A maioria dos credores, e eles têm a razão dele, não recebeu, tem que ir na justiça para receber. Mas, entre aspas, é meio que cara da oposição. Por exemplo, eu acho que o cara tem que cobrar. O cara tem que receber. Mas, por exemplo, a partir do momento que você fala a gestão ela é irresponsável, a gestão é fraca, essa não é, acho, nesse caso, né, uma prerrogativa de quem é credor do clube. Ele tá lá para receber o dinheiro que lhe deve. Mas para que você tenha uma ideia, como é que você vai unir esse povo para você fazer? Você tem que fazer uma reunião de todos os débitos. Nessa reunião, todos os caras que são credores, eles têm que aceitar o que é proposto pelo clube. Então, tem um monte de time aí que virou SAF, então como é que eles conseguiram fazer isso? Eles fizeram isso, Marcelo. Então não dá. Chamaram todo mundo. Não é que não tem jeito, tem jeito. O que eu tô dizendo pra você é que isso não é pra agora. Não adianta, pra esse Campeonato Paulista, não adianta a gente ficar falando na SAF. Mas não tô falando pro Campeonato Paulista. Eu tô falando que isso aí é uma coisa que tem que ser analisada agora, paralelamente. O que esses caras precisam fazer e que tá na mão deles, e não é problema nosso, quando eu falo torcedor, porque eu não sou diretor financeiro, não sou diretor jurídico, eu não sou vice-presidente, eu não sou presidente do clube, tá? Eu sou conselheiro reserva. Então é o que eu sou, tá? Então a minha função é fiscalizar essa pidonga a partir de agora, desde o dia 1º de dezembro. Essa é a minha função. Agora eu tô falando como conselheiro desse negócio aí. Mas não brigaram para assumir isso aí? O que vocês têm que fazer? O que tá na mão? O que precisa para colocar os caras para jogar? Já passaram vergonha que não conseguiram escrever na primeira rodada. Tá tudo bem. Já perdemos pro Corinthians mesmo. Não volta mais. Tá tudo bem. Esquece. Não volta mais. Perdemos pro Corinthians de 3-0 com gol sem querer, gol do meio da rua. Tá bom. Perdemos pro Corinthians. Justo? Tá, perdemos pro Corinthians. Agora, velho, o que vocês têm que fazer? Paga essa porcaria desse transferban. Põe jogador pra vestir a camisa da Ponte. E vamos ganhar do Velo Clube. É isso que vocês têm que fazer agora. Essa é a função de quem brigou pra ser diretor dessa pidonga aí. Então, é assim... a gente tem que comemorar. Torcedor da Ponte Preta, esqueça agora comemorar gols, vitória... O negócio é comemorar, pagar salário de jogador. A gente comemora. Que situação. Que absurdo. E se a Ponte paga o transferban, tem que comemorar também. Perigoso, dá até volta olímpica no estádio. O Corinthians pagou o transferban dele, velho. Gente, Corinthians, que o torcedor leva a bola embora pra casa, pagou
o transfer. Se eu sou torcedor e a bola vem em mim também, eu trago embora, tá? Eu não vou criticar, não. Leva nada. Pego a bola e trago embora. Claro que eu trago. Eu fui no jogo, paguei, a bola veio em mim, vou devolver. Mas a bola Vocês não é que lutem. sua. A bola não é Vocês que sua. lutem. Tem um monte de bola lá, cara. Tem 88 bolas, vai sentir falta de uma, deixa levar. Eu vou falar o que pro seu, vou falar o que o meu filho fala. Um errado não faz dois certos, velho. Dois errados não faz um certo, não. Não, véio. não vou criticar porque eu também levaria a bola. O cara levou a bola embora. O time paga o transfer ban, velho. A SAF do Botafogo também não pagou o transfer ban ainda. O Botafogo tá com problema no transfer ban. Só que o Botafogo tem um elenco gigante, né, cara? Sim, o Corinthians também tem. Tanto é que pagou o transfer ban, não escreveu ninguém ainda. O Corinthians vai apresentar jogadores amanhã ainda, que é o Gabriel Paulista e o Matheus Pereira. E o Corinthians pagou sexta-feira o transfer ban do Félix Torres lá pro Santos Laguna, né? Que era o time que tava na dependência do transfer ban. E o Corinthians é o time que estava no ano passado. Só que não tá assim pra gente comparar, né? Um transfer ban de um com o outro. Porque o Corinthians, tanto o Corinthians quanto o Botafogo, nós não temos a informação de atraso de salário, certo? Mesmo com o transfer ban. O Corinthians continua, mesmo que tenha do Memphis, que é aquele contrato São absurdo. 7 meses. Exato. E ninguém tá indo também, ninguém falando, dando entrevista, que está sem receber no Corinthians ou no Botafogo. Pode ser que estejam? Pode ser que outros clubes do país estejam sem receber, claro. Com certeza deve ter também outros clubes com o mesmo problema financeiro. O problema é que a ponte está se arrastando demais. Tá se arrastando demais. Então, o Campeonato Paulista que começou hoje para Ponte Preta, já temos 7 rodadas faltantes. E a Ponte está com um sério problema ainda, porque nós não temos certeza se vai pagar ou se não pagou. Nós não sabemos se pagou ou não pagou, ela não consegue inscrever. Você ficou em dúvida agora, não ficou? Não, porque o Marcelo... Então, eu não tinha dúvida, porque eu estava com a palavra do Marcelo na quinta-feira. Agora parece que ele está em dúvida. Agora, ele parece que também já está meio assim, porque ele começa de um jeito e termina de outro. Tem que pagar. Não, me falaram que já pagou. Que já pagou. Então ele também me deixou na dúvida agora. Que eu não estava na dúvida, porque eu estava com ele, achando que estava pago. Outra coisa que eu lembrei que ele falou na entrevista coletiva, que ele treina o time de quinta-feira, até quinta-feira ele fala com os reforços. Sim, ele falou isso. Ele falou. Quer dizer, não passaram uma informação pra ele, começa a semana treinando um time aí mais ou menos, porque os reforços você esquece. A Ponte jogou vou passar essa informação. Quarta-feira contra a Internacional de Limeira, né? Um jogo 1-0, gol do Gé. E esse era o time. Esse era o time que estava com os jogadores que não foram inscritos. A Ponte joga contra o Meia-Noite na Copa São Paulo na quinta-feira ou na quarta? Quinta-feira. Na quinta-feira. Na quinta-feira pela manhã, o pessoal lá do Amador... Na quinta-feira a Ponte jogou contra o Real Roraima. Meia-noite foi na terça-feira. Foi o último jogo. Tô falando o último jogo. Então com o Real Roraima. Contra o Roraima. Que a Ponte teve 3 pênaltis, fez 2 gols de pênalti. Ali a Ponte joga com o time reserva. Na quinta-feira pela manhã, o jogo... por isso que eu digo, não, isso já estava combinado. Não estava combinado, porque senão os caras não teriam ido. Na quinta-feira pela manhã, o pessoal lá do departamento amador recebe uma informação, a gente quer 8 jogadores aí. Esses caras, não põe pra jogar porque eles vão estar no time que vão jogar contra o Corinthians. Na quinta-feira pela manhã. Não tava, porque ele treina o time com os reforços. Então assim, vamos lá, vamos combinar então. Houve um erro de estratégia? Ou o que está acontecendo? Ou a Ponte achou que ia pagar o transfer ban. Então, o problema é esse achou. Esse achou que é o problema. Por exemplo... Pior ainda é achar e deixar o treinador trabalhar com os jogadores 3 dias antes da estreia. Fala pro cara, porque já tivemos pouco tempo. Sem mesmo contar que perdeu 12 dias na pré-temporada. Ele mesmo fala que perdeu 12 dias na temporada. Aí, nós vamos ficar aqui falando se é greve, se não é greve. Gente, ninguém é tonto aqui. Paralisação, ninguém é pronto. De direito não foi uma greve. De fato foi. Sim. Não tem essa. Tenho 13 minutos para terminar o programa, hein, Não, Carlos? esquece. E aí, o que me deixa mais preocupado? É porque, você já sabia disso? Contra a Inter de Limeira, fala, não, velho, eu não ponho os caras pra jogar. Vamos treinar um time aqui razoável, que é esse time que nós temos aqui. Na sexta-feira eu fiz um tweet falando que o Elvis não era certeza que ele jogaria. Porque na quinta-feira, a Ponte Preta bida 3 jogadores dos jogadores de contrato. Pacheco, Tavares e o Diogo Silva. E o bid do Elvis não aparece. Porque eu dei de F5. E o Elvis não aparecia. Aí fui consultar uma fonte. Consultei uma fonte, Corsato. Não é certeza que o Elvis não vai jogar. Mas o contrato do Elvis é diferente desses outros 3.
né? Tá tendo um entravezinho aí burocrático. Talvez o Elvis não consiga jogar. Pô, e o Elvis tava treinando de titular no time. Ele jogou? Ok, nesse ponto ele jogou. Mas na quinta-feira até quarta-feira à noite, a Ponte trabalha com os reforços. O Marcelo Fernandes não trabalha sem a possibilidade de ter os reforços. Pô, na quinta-feira de manhã, cara, passaram isso pro técnico. Esse pá tava treinando até com o cara que foi pro esporte embora. Esse não. Esse só veio. Mas o André Lima treinou. Não sei se até quinta, mas treinou. Não, o André Lima não treinou até quinta, mas ele treinou. Só que aí o André Lima, a culpa não é da Ponte Preta, ele tem um embrólio lá com o Paysandu. O André Lima vai sair do Paysandu, não recebe, pra vir pra Ponte, não recebe. O que esses caras têm na cabeça, velho? O Serginho também. O Serginho ia sair da Ponte, não recebe. Ia pro Paysandu que também não tá pagando. Ah, não, mas não é assim, cara. As coisas... O negócio não é assim, né? Não é assim que funciona, né? Mas o que me deixa chateado é esse trabalho. Pô, chega pro cara, olho no olho, e fala pra ele assim, ó, eu não fiz isso olho no olho com o Israel, não fiz isso com o Marcelo, não fiz isso com o Felipe, mas eu falei a real pra vocês, falei, você quer ir lá no futebol interior? As condições são essas, essas e essas. Sim. Depois não fiquem reclamando pelos corredores, porque eu falei qual é a real. Então, pô, fala assim com o treinador, cara. Fala assim, amigo, não treina com esses caras. Você pode até treinar esses caras, vai treinando. Treina esses caras, mas pra jogar não dá. Então, mas aí, se acontece isso, por exemplo, a Copa São Paulo, a Ponte ia começar com um time totalmente diferente. Porque os caras tinham que estar treinando no time de cima, não no time da Copa São Paulo. Mas na Copa São Paulo, isso aí é uma outra informação também que o pessoal não passa. Na Copa São Paulo só podem ser inscritos 30 jogadores. E a lista de 30 jogadores tem que ser inscrita antes da primeira rodada. Então já estão lá os 30 jogadores. Tanto que a Ponte agora só tem 22 jogadores na Copinha. Porque a Ponte só tinha mais 7 para levar. Os 7 foram na sexta-feira. Então a Ponte só tem 22 jogadores para a Copinha. Então ela já inscreveu 30 jogadores sabendo que de 8 a 10 a Ponte se passasse de fase. E essa fase da Ponte Preta aí, também acho que a Ponte Preta não esperava essa campanha de 9 pontos. A Ponte não esperava passar, mas não essa campanha, né? Mas a Copa São Paulo tá tudo certo, porque antes da primeira rodada já tinha que inscrever os 30 caras. Então, que teve gente falando aí, vai jogar com o time sub-17, já tava inscrito, gente. Os jogadores têm que ser inscritos antes da primeira rodada. Mas é isso que eu tô falando, cara. Você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Então os caras já estavam lá. Eles não iam ser inscritos, porque eles iam ficar pro time de cima. Não, até acho que poderia ser inscrito, mas não leva. Levasse esses outros 7 que estavam lá e deixasse o Lucas, o Nicolas, o Diego Leão, porque, pô, sabia que não tinha zagueiro, cara. Deixa o Diego Leão aí treinando com os caras. Vamos lá. Tenho 9 minutos pra terminar o programa, eu tenho um intervalo pra pagar. Enfim, a Ponte Preta perdeu, hein? 3-0 pro Corinthians na estreia do Campeonato Paulista. Deixa eu ver como é que ficou o jogo do Velo Clube aqui. O jogo começou às 5 da tarde, tá terminando o segundo tempo, hein? Tava 0-0. Deixa eu dar um F5 aqui no placar ao vivo. Ramificação aqui da empresa. O Ronaldo Neto sempre perguntando por que não teve chapa de oposição na eleição. Porque os caras não conseguiram 225 assinaturas. É o número básico, né? A mesma coisa, eu quero ir pra Praia Grande. Eu ponho 100 conto de gasolina no meu carro, vou parar no meio do caminho, vou parar no anel viário ali, velho. Ainda mais o senhor que tem um SUV 4.4. É sim. Ô, Ronaldo, é isso, velho. Se não tem 225 assinaturas, não tem chapa de oposição. Aí você que escolhe se os caras são incompetentes ou se eles não tiveram a competência para unir 225 assinaturas. É simples assim. O jogo do Velo tá 0-0 com o Botafogo, tá terminando lá a estreia do Velo também com o Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista. Botafogo que tem Alisson. Intervalo de jogo. Intervalo aqui no nosso fim de jogo e a gente volta daqui a pouquinho com os destaques finais, os quadros finais do programa nesse domingão. Segura aí, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Tamo de volta, agora faltando 4 minutinhos para 7 horas da noite, é o fim de jogo, pós-jogo da estreia da Ponte Preta no Campeonato Paulista 2026. Deu Corinthians, 3-0, 3 gols no segundo tempo para cima da Macaca. Eu tenho as notas do jogo, tenho ficha técnica do jogo, tenho comentário final, destaque final também do Israel Moreira. Tem muita coisa pra gente ainda falar, para você que tá acompanhando no canal de áudio, para você que tá acompanhando nas parceiras e também no YouTube Futebol Interior. Lembrando que amanhã, 9 da noite, lá no YouTube Hora da Macaca, tem a Hora da Macaca. Vou tocar com o Carlos debatendo muito desse jogo. Vamos estar acompanhando também o jogo dos meninos na Copinha. A Ponte joga contra a Francana às 8h30 da noite. Vamos fazer o seguinte, Felipe, com as notas do jogo. O Carlos vai passar jogador por jogador. Você quer fazer média com o Israel ou quer que eu gabarito sozinho? Tá preparado, Zé? Pode fazer média com o Marcelo aí, vocês dois? Deixa com o Marcelo. Deixa com o Marcelo. É a referência. Então eu vou da brilhar casa, sozinho. Então você brilha sozinho. O Carlos passa os jogadores e eu vou gabaritar os jogadores da Macaca. Vamos ver essas notas aí. Então. Nesse placar clássico que fala, Carlos, 3-0. Tem gente que entende que é goleada já, hein? Vai placar clássico, 3 pro Corinthians, 0 pra Ponte. Vai, Felipe! Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Eu confesso pra você que se você perguntar pra mim como Ponte Pretante, como é que você denomina isso? Eu não vou falar um palavrão aqui, mas placar porcaria. Pra mim é isso.
Vai, Carlos. Vai lá. Agiliza aí o processo, Carlos. Diogo Silva. Ó, tomou 3 gols. Eu acho que ele falha em um dos gols. Não no gol de longe. Depois, você e o Israel, vocês são sensacionais. Mas depois o Israel fica falando que eu que sou corneta. Vocês falaram que o goleiro falhou no gol do André Ramalho? Não disse que falhou. Disse que eu achei que ele estava um pouquinho mal posicionado. Não foi falha, não. Eu acho que ele falha no gol de cabeça. E também no gol que foi anulado, também ele falha, ele sai mal. Mas, ó, a Ponte tomou 3 gols. Mas se não fosse o Diogo, tinha sido um 6. Então eu vou dar nota 4 pro Diogo Silva. Deixa ver o resto das notas pra você ver. É por isso que eu queria que você fizesse uma média, mas Pacheco. 3,5. Simon. 4. Diego Leão. 4. João Gabriel. 3,5. O João Gabriel a gente tá tentando, mas tá difícil. Mas tá na posição do lateral esquerdo também, né? Rodrigo Souza. 3,5. Gustavo Teles. 3,5. Elvis. 3,5. Bruno Lopes. 3,5. Se for pra dar 3,5 pra todo mundo... Não, teve 2, 4 aí no meio. Diego Tavares. 3,5. Gé. 3,5. Você vai dar 3,5 pra todo mundo que entrou? Senão eu vou falar tudo de uma vez. Não, fala o nome dos caras que entraram. Tem jogador aí que nem... Nicolas. Cara, fala o nome dos que entraram. Eu só vou dar uma nota maior pro Serginho foi o que mais Lucas. jogou. O Serginho foi o que mais jogou. Mas o que entrou... Não, vai no Serginho. O 3,5. Serginho. Serginho, 3,5. Cara, ele tá de sacanagem. Não, eu vou só dar 4 pro Luquinha. Luquinha. 4. E os outros? 3,5. Cara, a Ponte tomou uma trauletada de 3-0 e poderia ter sido mais. Aí não venham os senhores aqui querer que eu dê uma nota pelo menos 5 pra algum jogador da Ponte. Eu não faço isso. Não. Se você faz, o Israel faz, o Felipe faz, ok. Mas eu não vou fazer isso, tá? Não, só... Os caras não estão recebendo, tá tudo bem. Mas eu tô analisando o jogo. Só cornetei a nota do Diogo Silva, né? Se não fosse ele, a Ponte ia perder de 6. Que nota? 4. Você queria que eu desse quanto pro Diogo? 8? Cara, as notas são 9, suas. Faz 10? com ela que você quiser, velho. Marcelo Fernandes. Esse eu vou ficar com a média 5. Porque vai fazer o quê, cara? Posso ir embora já, né? Posso ir embora. Fala no microfone, Carlos. Não, é que eu tô indo embora, cara. Parei, velho. Você tem 53 anos, você tem 106 de crônica esportiva, cara. Você não sabe que tem que falar no microfone. Ó, por que eu vou dar nota 5 pro... Ele não dá nota 5 pra nenhum jogador. O time perde de 3-0 e ele vai dar nota 5 pro técnico. Por que eu vou dar nota 5 pra ele? Já é professor, 5 passa de média, não passa? Passa. Na minha época passava 5. Tanto que eu passei na maioria das minhas notas como 5. 5, 5,5, 6. Cara, o cara me começa a pré-temporada sem receber. Aí no meio da pré-temporada tem uma paralisação. Aí ele volta depois das festas de final de ano, ele treina o time com um monte de jogador que não pode jogar. Eu vou fazer o quê com esse treinador, cara? Eu não posso dar uma nota menor do que 5. Você fez o que você pôde fazer. Por que todos esses argumentos servem pro treinador e não servem pros jogadores? E os jogadores estavam em campo, podiam ter desempenhado melhor. O técnico fez o que ele podia fazer. Então nota 5 pro Marcelo Fernandes. Tá bom, então. Tá aí as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tem comentário final, aí todos vão participar. Tem, todo mundo. Mas tem a ficha técnica também. Tem. Então vamos fazer o seguinte, a gente pode chamar a ficha técnica, não, comentário final? Não mudou quase nada. Mudando o cachê, eu falei pra você que diminuiu? Não sabia. Eu falei pra todo mundo. Mudando o cachê, velho, que diminuiu um pouco, o resto é tudo igual. Carlos. Você falou que o Romero diminuiu o cachê dele, por que você não pode diminuir o seu? Diminuiu uma vez, e mesmo assim o Corinthians não quis ficar. Vamos fazer o seguinte, quantos minutos são de comentário agora? Mais ou menos? Cara, é livre, à bora, vontade. O comentário é livre. Aqui então a assim, bancada é livre. Felipe, vamos fazer o comentário final, mas você pode abrir com a vinheta do coordenador pra ele brilhar no primeiro comentário final do ano da Ponte Preta, viu, Felipe? A bola é tua aí. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. Transmitimos a derrota da Ponte pro Corinthians, estreia na Neoquímica Arena, 3 pro Corinthians, 0 pra Ponte. Vamos lá, tô aqui com o Israel Moreira, com o Marcelo Corsato
que participaram com a gente aqui também na transmissão no YouTube dos canais Futebol Interior. Vamos falar um pouquinho para você aqui nesse comentário final do que foi o jogo. 3 para o Corinthians, 0 para a Ponte Preta. Vou começar com o Israel, depois o Marcelo. Mesma pergunta para vocês aqui. Israel, o resultado, acho que a gente não tem muito o que reclamar, né? 3-0, se duvidar, foi até pouco, né? Sim, não tenho o que reclamar. Até que a derrota, vou ser sincero, viu, Carlos e amigo que está ligado no futebol interior. O resultado hoje é o menos importante, porque a derrota para o Corinthians fora de casa, até acho que você mesmo disse isso durante a transmissão ou no final da jornada, de que a derrota para o Corinthians, até com o time, que os 10 jogadores que seriam inscritos, contratados e que não foram inscritos, também seria uma derrota normal para o Corinthians. O futebol, claro, a estratégia que o Marcelo adotou foi uma estratégia de deixar a bola para o Corinthians, deixar o Corinthians jogar. A Ponte tentava retomar essa bola e rapidamente sair para o contra-ataque, ou aquela transição, como o próprio Elvis disse na entrevista do intervalo. A Ponte errou muitos passes, perdeu muitas bolas quando ela tinha posse para tentar sair da retomada para o Corinthians. Tanto é que o Corinthians teve se sobressaiu sobre a Ponte, porque a Ponte não conseguia sair com essa bola lá de trás. E olha, o Corinthians também errou alguns passes na construção. A Ponte entregava essa bola a todo momento para o Corinthians. E o Diogo Silva, principalmente aí no segundo tempo, fez uma defesaça no primeiro no chute do Mateuzinho, e depois no segundo tempo garantiu aí pelo menos que a Ponte não tivesse sido, o placar não tivesse sido maior ainda do que foi. O resultado, eu acho que é isso que o Marcelo até colocou na reunião, na entrevista coletiva. Hoje não tenho muito o que falar do resultado. É claro que para o torcedor ponte-pretano é chato, é ruim perder para o Corinthians de 3-0, não tendo assim, praticamente tendo poucas chances de oportunidades de gol. O próprio Marcelo, você vê, o Marcelo Fernandes nem do pênalti falou na entrevista. Então para eles também não pode ter achado que estão... E não interferiu no resultado. A Ponte poderia ter tido o pênalti a seu favor, estava 0-0, mas a Ponte não teria a garantia de que ela conseguiria sustentar um resultado favorável, ou até o empate 0-0 como sustentou no primeiro tempo, na parte todo o segundo tempo, porque a Ponte teve uma estratégia, ela correu um risco com o time que tinha, com as peças que tinha, ela correu um risco, o Marcelo correu um risco, teve que assumir o risco. A Ponte não tinha jogadores, o que tinha tem que bater palmas, porque todos os problemas que envolve não tem como deixar de fora, e enquanto não resolver, sempre vai ser colocado por alguém, ou por jogadores, ou pelo treinador, pela torcida, ou por nós aqui. Vamos ter que falar que há problemas fora, que jogadores que não recebem. Você vai cobrar o que desses atletas há 7 meses sem receber? Ou 6 meses, já que pagou 1, né? E tá 6 atrasados. Transfer ban, não consegue contratar e tal. Então, o jogo em si, o resultado, pouco importa. A Ponte poderia ter tomado mais. O Marcelo disse aqui, não fosse o Diogo, pudesse ter sido 5 ou 6. Se o Corinthians tivesse tomado os 2 gols, o gol que foi anulado e tal, até 5, sair com 5 nas costas aí. Mas, graças ao Diogo, 3-0, por incrível que pareça, o resultado não tem muito o que falar. A Ponte não fez para ter um resultado diferente. Precisa, urgentemente, mais uma vez, a diretoria ponte-pretana, quem comanda o futebol, quem administra o clube, precisa urgentemente resolver essa pendência com os jogadores, pagar esse bendito desse transfer ban, e a Ponte consiga. Isso não é garantir que a Ponte, com os 10 jogadores que já não treinam mais desde quinta, já não estão treinando mais, né? Então voltaria a segunda-feira amanhã e teria que treinar se os jogadores, se o transfer ban for pago para poder entrar na quarta-feira contra o Velo Clube. Isso também não é garantia de vitória, mas assim como nós estamos falando aqui que é necessário e urgentemente que a diretoria resolva, o torcedor da Ponte precisa novamente fazer a sua parte, porque vai precisar a instituição. Não é o presidente, não é o vice, não são somente os jogadores, mas a instituição precisa cada vez mais e vai precisar ainda mais na quarta-feira do apoio da sua torcida. E aí, Corsato, 3-0, resultado pro Corinthians. Justo o resultado, tudo isso que o nosso professor Israel falou realmente é o que acontece, o que aconteceu no jogo. Se tivesse que sair mais gols, é claro que o Corinthians teria mais chances de fazer. A Ponte até que deu um trabalhinho pro Hugo Souza, que fez algumas defesas, mas o torcedor da Ponte Preta, nesse começo de temporada, acho que tem que torcer mais para que a Ponte pague salário
comemorar como se fosse gol, também, pagar o transferban pra coisa não complicar, viu, Carlos? É isso, Ponte volta a campo na quarta-feira, né? Contra o Velo Clube, no estádio Moisés Lucarelli. Quarta-feira à noite estaremos aqui nos canais de Futebol Interior com a mesma equipe, mais o Frank Francisco, para transmitir esse jogo da Ponte Preta contra o Velo Clube. Ponte Preta que vai em busca da recuperação neste Campeonato Paulista. São só 8 rodadas, uma já foi para o espaço, mais 7 rodadas para a Ponte Preta pelo menos garantir a permanência aí na primeira divisão da competição. Esse é o nosso comentário final aqui nos canais Futebol Interior. Comentário final. Muito bem, 7 da noite mais 8 minutos. 7 da noite mais 8 minutos. Ô Israel Moreira, vou pedir o seu destaque final. Daqui a pouco tem a ficha técnica e o Carlos também tem ficha técnica e destaque final. Mas manda pro ar aí o destaque final na sua participação, a primeira na sua volta aqui nos canais Futebol Interior. É isso aí, Marcelo. Ponte agora se prepara, né, para enfrentar na quarta-feira a equipe do Velo Clube de Rio Claro, no Moisés Lucarelli, 21 horas, contando com a possibilidade da inscrição desses novos jogadores. Só para repetir aqui na audiência rotativa do portal Futebol Interior: Thiago Coelho, goleiro; Brian Borges e Lucas Justen, os laterais; David Braz, Lucas Cunha e o Alisson Maia, os zagueiros; Tarek, volante; Cristiano, meia; Herbert e Victor, pernambucano. Os 10 jogadores contratados foram 11, mas o Pedro Martins acabou voltando ao Sport Recife para resolver os seus problemas, suas pendências com o clube pernambucano. São os 10 jogadores que foram contratados, treinaram sob o comando do Marcelo Fernandes na última semana e não foram inscritos devido ao transferban. Pagando o transferban, segunda-feira amanhã, tudo regularizado, fora da FIFA, do CNRD, tudo pago. Quarta-feira esses atletas estarão à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Não perdeu nenhum jogador e a torcedor pontepretano e a comissão técnica espera ganhar aí essas opções da partida contra o Velo. Amanhã, 20h30, primeiro jogo, é o jogo da segunda fase da Copa Paulista de Futebol Júnior, Ponte Preta e Francana, em Franca, na cidade de Franca. A Macaca, mesmo tendo a vantagem de fazer a segunda fase jogando sob o seu mando, acabou aí combinando, acertando com a Francana e fará o jogo na cidade de Franca, 20h30 contra a Francana, Ponte Preta e Francana, em Franca contra a Francana, segunda fase da Copa Paulista, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Valeu, esse Israel Moreira, repórter dos canais Futebol Interior, aqui no jogo Ponte Preta e Corinthians, neste domingo, 7 da noite mais 10 minutos. Um abraço pra você que tá junto com a gente até agora aqui na live. Obrigado mesmo, viu, de coração, pela audiência e pela companhia. Agora o Carlos vai trazer pra gente a ficha técnica do jogo nessa noite de quinta-feira. Ficha técnica do jogo. Quinta-feira, hein? Carlos Corsato. Cara, não tá fácil não. Vai, Carlos. A trauletada de 3-0 judia um pouco, né? Pode perder. Diogo Silva no gol, Pacheco, Simon, Diego Leão e João Gabriel, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, Elvis, Bruno Lopes, Diego Tavares e Gé. Entraram no time da Ponte o Nicolas, o Luquinha, o Pedrinho, também o Serginho e o Damião. Para as saídas do Gé, Diego Tavares, Bruno Lopes, o Diego Leão e também o Gustavo Teles. Já o Corinthians, Diogo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, André, Charles e Carrilho, Breno, Bidon, Vitinho e Guinegão. No Corinthians entraram Pedro Raul, Kaique, também o Rian e o João Vitor e também o Dieguinho, né? Para as saídas do Mateuzinho, do André, do Carrilho, do Vitinho e do Guinegão, Dorival Júnior, o treinador da equipe do Corinthians, o Marcelo Fernandes, o técnico da Ponte Preta. Daiane Muniz apitou o jogo, assistentes a Neuza Inês Bach a 1, Gustavo Rodrigues de Oliveira, assistente 2. Fabiano Monteiro dos Santos, o quarto árbitro, Vara Rodrigo Guarizo do Amaral, para mim errou, 2 pênaltis para Ponte Preta e ele não chamou a Daiane no monitor para falar, né? Os gols do Corinthians, Gustavo Henrique, André e André Ramalho, todos no segundo tempo, 9, 18 e 48 do segundo tempo, o Corinthians venceu. A Ponte tomou 2 cartões, o Gustavo Teles e o Pacheco. O Corinthians, o Charles, só tomou um cartão amarelo. O time do Corinthians no jogo número 154 entre as equipes. Ponte Preta perdeu, o Corinthians venceu na Neoquímica
3 pro Corinthians, 0 pra Ponte. Ficha técnica do jogo. Muito bem, reta final do programa aqui, o Rafão 17 tá falando tanto meia esquerda e atacante com qualidade na Copa das Favelas, o Silvio Seico, ainda bem que o São Bernardo fez 4-0 no Capivariano, senão já seríamos lanterna do campeonato. Penúltima posição hoje. O Rafão, querido, mesmo que a Ponte quisesse contratar alguém na Taça das Favelas, ela não pode escrever, então não ia adiantar nada. Tem que pagar o raio do Transferban. Vamos comemorar como se fosse um gol da Ponte Preta, uma vitória no campeonato esse Transferban, se ele for pago realmente, a Ponte conseguir inscrever esses jogadores. E falei aqui, até quando o Israel estava na transmissão ainda, ele tá aparecendo na tela, mas já deu boa noite. A Ponte tem esses caras aí que teoricamente foram contratados e a Ponte não inscreveu, mas a Ponte precisava de mais reforço para disputar o Campeonato Paulista. Carlos, o seu destaque final nessa nossa jornada esportiva, a primeira de 2026, aqui no Portal Futebol Interior. Não começou como a gente queria, mas começou como nós imaginávamos, né? Que poderia acontecer. Derrota para o Corinthians pelo placar de 3-0. É isso, gente. Quarta-feira tem mais. Espero que já com os contratados, né? Para deixar esse time mais encorpado, com a ajuda do torcedor, Ponte Preta consiga aí a primeira vitória no campeonato para jogar contra o Velo Clube que voltou para a Série A e Série A1 e que não vai dar moleza para Macaca, não. Então, quarta-feira, torcedor da Ponte vai ser muito necessário no estádio Moisés do Carelli e até lá, né? Vamos saber se o Transferban realmente caiu ou não. Amanhã tem Hora da Macaca, 9 da noite. Estaremos a primeira Hora da Macaca do ano, né, Corsato? Primeira Hora da Macaca do ano, amanhã, segunda-feira, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca, foi um prazer trabalhar ao seu lado, ao lado do Israel, ao lado do nosso querido Felipe Marques. Amanhã, portanto, na Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca, espero por você. Um abraço do tamanho do Majestoso, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Excelente semana e até amanhã. Tchau. É isso, muito bem. 7 da noite, 15 minutos. Mandar um abraço pro Paulinho, acompanhando a gente lá em Paulínia. Corintiano tá feliz da vida com a vitória do Corinthians pra cima da Macaca. Campeonato Paulista, Série A1, fechando aqui no placar ao vivo. O Noroeste vai empatando com o Red Bull Bragantino pelo placar de 0-0. Daqui a pouquinho, 8h30 da noite, último jogo da rodada. O Mirassol encara o São Paulo. Tivemos São Bernardo 4, Capivariano 0, Santos 2, Novo Horizontino 1, Guarani 1, Primavera 1. Esse jogo com transmissão aqui do Portal Futebol Interior. A Portuguesa perdeu para o Palmeiras por 1-0. O Corinthians venceu a Ponte. Você acompanhou com o Carlos Corsato dando o recado. E o Velo Clube, próximo adversário da Macaca na quarta-feira, vai ter transmissão aqui do Portal Futebol Interior também. Empatou com o Botafogo pelo placar de 0-0. Me passa aí os patrocinadores, meu querido, por favor. Para Posto Casa do Taxista, União Proteção Veicular, placar ao vivo Futebol Interior, Casa do Perfurador, Clube Concórdia, Hipercap Brasil, Restaurante do Dadá, Concessionária Sim e Futebol Interior. Agradecendo aos nossos diretores, o Arthur Eugênio Elcio Paiola, na técnica o nosso Felipe Marques, ao Israel Moreira, que está de volta na nossa equipe, ao Carlos Corsato, e a você, torcedor, pela grande audiência, pela companhia com a gente neste domingão. Amanhã então tem Hora da Macaca, 9 da noite lá no YouTube, e na quarta-feira, terça-feira tem o jogo do Guarani, você vai acompanhar com a gente também aqui, e na quarta-feira tem o jogo da Ponte Preta e, é claro, todos os detalhes com a equipe do Portal Futebol Interior. No finalzinho, o Roberto César Santos chegou com a gente aqui no chat. Valeu, Roberto! Boa semana pra você, meu rapaz. Tamo junto, hein? Valeu pela audiência. Então tá certo? Um grande abraço pra você que nos acompanhou nessa primeira jornada esportiva da Ponte Preta e a gente se fala na quarta-feira. Valeu? Juízo, se cuida, já era. Um abraço, até lá. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.